Campo de ataque, Gabigol abre a jogada, domina para o time do Cruzeiro. Ele tenta o toque de bola, já soltou na linha de fundo. Forte demais, tiro de meta para o time do Corinthians bater. Tiro de meta para o Corinthians cobrar. O árbitro vai terminar o jogo. Ergue o braço, o árbitro. É fim de jogo na Neoquímica Arena de Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel Ronaldo, craque do jogo. Pela quilometragem, Rodrigo Garro. Pelo esforço e pela luta, né? Mas tecnicamente o jogo ficou devendo, Ronaldo. E a covardia que estão tendo com o Garro, é impressionante. Eles estão fazendo rodízio para bater no menino. Aí quem toma o cartão é ele e tá fora do próximo jogo. Garro, esse cara é o cara do jogo. Garro, o dono, o melhor do jogo na Bandeirantes. Agora todas as atenções voltadas para Santos Internacional. Na Bandeirantes vem ele, alô, alô. Com vontade, com disposição como sempre. Ele ama o que faz. Alô, alô, Pedro Martelli. Pedro Martelli. Valeu, Ulisses Costa transmitiu para você empate sem gols, empate ruim na Neoquímica Arena, 0 para a equipe do Corinthians, 0 também para a equipe do Cruzeiro. Sequência do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Vila Belmiro, joga o Santos, joga o Peixe, Santos Internacional, 9h30 da noite, pequeno atraso na Vila Belmiro, Neymar de um lado, Internacional do outro. Vamos diretamente programado de jogo, Bruno Migliozzi por lá no palco, na partida, para a Baixada Santista, para a Rádio Bandeirantes de Brasília, FM 89.9, para você ouvinte da Bandeirantes com a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Fala, Martelli, grande abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, escalando o Peixe pro duelo de instantes contra o Internacional, com o Brasão 77 no gol, na direita 31 para Escobar, zaga de 3 João Basso e 14 Luan Pérez, Souza pela esquerda veste a 33, meio de campo de 5 João Schmidt, meia dúzia para Zé Rafael, Neymar 10 e faixa no meio de campo, ataque de 32 Roleiser, 11 Guilherme o centroavante. É David Washington 36, técnico Kleber Xavier. O outro lado do jogo, outro lado do Clássico Nacional na Bandeirantes, vem aí o Internacional Colorado, a escalação do Inter. Glória do desporto nacional, ó Internacional. Time Colorado, comandado por Roger Machado, que hoje manda a campo. Rocher no gol, na direita 35 Aguirre, zaga de 4 Vitão, 41 Vitor Gabriel e Bernabé pela esquerda veste a 26. Meio de campo de 29 Thiago Maia, 8 Bruno Henrique e 10 para o ex-santista capitão Alan Patrick. Ataque de 21 Wesley, 7 Carboneiro, centroavante 19 Borré. Escalado definido no microfone da Bandeirantes, o Internacional. O Internacional tá pronto pro jogo. Quem apita o jogo? Quero saber quem apita o jogo. Arbitragem de Lucas Paulo Torezinha, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e pelo Rafael Trombeta. Quarto árbitro José Mendonça da Silva. Rafael Trombeta. Quarto árbitro José Mendonça da Silva e o VAR de Marco Aurélio Augusto Ferreira. Leandro Quesada, análise da Bandeirantes. Começamos assim, Quesada. Boa noite, Quesada. Você tá demais, hein? Tudo bem, Martelli? Tudo bem. Excelente, Migliozzi. Pensamentos intrusivos. Tomara que o jogo seja tão bom quanto essa tua criatividade. Bom, os dois precisam da vitória, né? Basicamente é meu curto objetivo comentário antes da bola rolar para Internacional e Santos. Espero um grande jogo na Vila Belmiro, né? Pressionados os dois times, né? O Inter fazendo uma campanha que não condiz com a capacidade que ele tem. E o Santos na zona do rebaixamento. Vai lá, Martelli. Santos inteiro de branco à direita, à esquerda inteiro de vermelho. Colorado bate na bola pela primeira vez. Neymar começa o jogo na fila. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quarta-feira, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos posicionado à direita, à esquerda. Internacional já não se acerta no campo de ataque, equipe do Peixe. Inter domina pela meia direita, Alan Patrick tenta o cruzamento para o meio da grande área. Quarta marcação do Santos. Santos desce para o contra-golpe, Neymar Júnior. Neymar, o príncipe da Vila, domina pela meia esquerda, volta, jogada para João Schmidt. João Schmidt trabalha pela quarta zaga, passe de primeiro pela meia direita, é para João Basso. João Basso abre a jogada pela ponta direita, desce para o campo de ataque, equipe do Peixe com Escobar. Escobar pisa na bola, volta,
jogada para Zé Rafael. Rafael pelo campo de defesa, tranquilo pela meia esquerda para Luan Pérez. Luan Pérez pela meia esquerda, Neymar buscando o jogo, o príncipe da vila pela meia esquerda. Neymar domina, abre a jogada pela canhota, campo de ataque. Guilherme tentou escapar da marcação, vem por baixo, firme aqui, que perdeu na sequência. Ganhou Guilherme por dentro, bolão à frente para a entrada da grande área para Neymar, desarmado. Vem por baixo, a marcação do Internacional põe para fora, comecinho de jogo, primeiro minuto de bola rolando na Vila. 0 para o Santos, 0 também para o Internacional. Santos tem lateral pela meia esquerda, Souza faz a cobrança, a proteção de Guilherme, fez a parede para Souza. Souza dominou, levou linha de fundo, ganhou cruzamento na primeira trave, sobe o zagueiro, tira. Rebote de Zé Rafael, quina da grande área, meia esquerda. Dá um tapinha na bola de primeira, pela canhota, insiste com Guilherme. Guilherme ergue a cabeça, ameaça fazer o cruzamento, trabalha por dentro, de primeira para Zé Rafael. Zé Rafael volta, jogada pela meia esquerda, para João Schmidt pela meia direita, de primeira para Basso pela ponta para Roleiser. Roleiser trabalhou, boa jogada, aí não, bateu no mano a mano com o jogador do Peixe, mas deu certo. Escobar dominou, linha lateral, grande área, ponta direita para Roleiser, bateu no gol, passe esquerda do Rocher e vai-se embora pela linha de fundo. Primeira chegada do Santos, bateu no gol, a chance do Peixe 0-0, Miliossi. E fez em 1 minuto que não fez o jogo inteiro contra o Mirassol. Foi pro ataque o time do Santos, trocando passes e com o Roleiser, agora como um atacante mais à frente, passa perto do gol, a finalização, torcida tá de pé na Vila. 0-0, Martelli. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Sequência do Campeonato Brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, tradicional de São Paulo, na faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil, pegando legal. Alô Brasília, estreando a Rádio Bandeirantes de Brasília no FM 89.9, ao Santos em campo e placar de 0-0. Santos domina no círculo central do gramado, trabalha a bola, Zé Rafael volta, jogada pela quarta zaga, de primeira para João Basso, titular nessa noite na Vila. João Basso pela meia esquerda para Luan Pérez pela meia direita para João Basso, para seu companheiro de zaga, ele deixa a bola passar, chega para Escobar pela meia direita, recua no campo de defesa para João Basso. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Com a bola nos pés pela meia esquerda, Luan Pérez, do campo de defesa para a equipe do Santos. Luan Pérez pela meia esquerda, de primeira para Souza. Souza escapa da marcação, volta a jogada para Luan Pérez, atraindo a marcação do Internacional que aguarda no campo de defesa. Neymar buscou jogada, tentou, passava na marcação. Aqui que não cara dele, põe para fora. Lateral para o Santos bater pela meia esquerda com pressa Neymar. Neymar de primeira, arremessa a bola nos pés de Luan Pérez. Luan Pérez pelo campo de defesa, gira pela meia direita para João Basso. João Basso ergue a cabeça, chapa, jogada pela meia direita para Escobar. Escobar buscando a jogada para a equipe do Santos. Ele trabalha no campo de ataque na ponta direita, rente a marca da cal para Roleiser. Roleiser volta no campo de defesa. Santos sem pressa, trabalhando no campo de defesa. Agora Neymar se apresenta pela meia esquerda, campo de ataque, chamou para canhota, lançou bolão. Guilherme deixou passar. Ele aplaudiu, mas deixou passar. Tá nas mãos do inteiro de preto, Rocher Miliossi. Aí ficou fácil pro goleirão do Inter, o Rocher, que evidentemente é um goleiraço. Agora o Neymar pega a bola de longe, faz um gol praticamente do meio de campo. A torcida canta, claro que não tá valendo, mas já ganha moral o Neymar. 10 e faixa hoje e pode completar, Martelli, 3 jogos com 90 minutos depois de 2 anos. A expectativa é essa, Neymar em boa forma física pro jogo de hoje. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. 4 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0 no estádio da Vila Belmiro, alô Baixada Santista, comecinho de jogo, Santos 0, Internacional também 0. Inter sai jogando pelo campo de defesa, vem buscar a jogada do zagueiro Vitor Gabriel, centralizado por dentro, o corredor central de sua intermediária, ele gira pela meia direita, enxerga Vitão pressionado pela marcação, abre a jogada para Aguirre pela ponta direita, rente a linha lateral dos técnicos, erra o passe, desarma a equipe do Santos que desce pela meia esquerda, cai Guilherme, pede a falta Aguirre, diz que não fez, o árbitro discorda, marca a falta, Santos meia esquerda, é isso? Engraçado, aqui foi reclamar com o quarto árbitro, que está agora se justificando para o Roger Machado, falta bem marcada. O Guilherme leva a carga nas costas, Santos tem a posse, o pessoal está agitado, feliz nas arquibancadas da Vila. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 5 jogados deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque, o Santos pela meia esquerda, Souza, o lateral, garoto bom de bola, empurrado, o árbitro manda seguir, não marca falta. Quem marca, Souza, é o quarto árbitro, viu? O árbitro do jogo não gosta muito de marcar, não. Empurrão por trás ali do Wesley. Juizão mandou seguir. Manual para a equipe do Internacional. Bateu no campo de defesa pela meia direita. Vai para a cobrança aqui em placar de 0-0 na Vila. A informação. Informação não, detalhe. O Souza, garoto de apenas 19 anos da base, está ganhando oportunidades. Pode reparar. Tá com o cabelo igual do Neymar. Então, inspirado pelo ídolo Neymar com os dreads, o lateral esquerdo Souza.
5:30 jogados deste primeiro tempo. Desce para o campo de ataque, equipe do Internacional. Lançamento é bom pela ponta esquerda. Carboneiro com liberdade, lançou nas costas, linha de fundo, meia esquerda. Bernabé passou, tentou levar no limite, ameaçou cruzar a volta. Jogada pela meia esquerda é para Carboneiro. Carboneiro pressionado pela marcação, acha na canhota. De novo Bernabé recua. Vitor Gabriel curtindo uma de meia. Desce o zagueiro, trabalha a bola por dentro. Tenta escapar da marcação, pisa na bola para o Henrique. Ele abre a jogada pela meia esquerda de novo para o Duílio de Bernabé. Bernabé lateralmente para Carboneiro. Carboneiro pela meia esquerda, entrada da grande área, passe a bola, melhor ainda o zagueiro do Santos, quarta zaga do Peixe, Roleiser, tenta descer em contra-golpe, volta pelo campo de defesa, João Schmidt quebra para o campo de ataque, na meia esquerda, toca de cabeça, Guilherme para ninguém, vai tranquilo nos pés de Vitão, Vitão está jogando para a equipe do Internacional, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. 6:30 jogados, primeiro tempo na Bandeirantes, na Vila Belmiro 0, Santos 0, também o Internacional. Fala, Quesada, e o jogo? Ô Martelli, jogo pegado nesse início, né? O Santos melhor, pressionando, claro, tá jogando em casa, tá jogando na Vila Famosa, tentando ser mais vertical, com mais velocidade nessa série de jogo. Agora tem que tomar cuidado com o contragolpe, o possível contragolpe do Internacional, né? Principalmente pelas pontas, com o Wesley e também com o Carboneiro, né? E o Borré, que é um cara, na hora que a bola pinta na frente dele, a chance de sair um gol é muito grande. Mas o Santos melhor nesses primeiros 7 minutos de partida na Vila Famosa. Você ligado no microfone da Bandeirante, o Santos está jogando pelo campo de defesa, está pressionado pela marcação de perna esquerda, João Schmidt para o campo de ataque na ponta. Guilherme Cá pede a falta. Agora sim o árbitro viu e deu. Falta Santos, meia esquerda, é isso. Mais uma em cima do Guilherme, agora foi o Wesley que, quando o ponta do Santos dominaria essa bola, deu de novo uma porradinha por trás. Falta marcada na cara do Kleber Xavier, que aproveitou para dar orientações ao atacante do Santos. Se o Miliose puder checar, contém ironia, tá? Ele esqueceu o cartão amarelo, o árbitro? Parece que sim. Não, brincadeira. Quase 8 minutos jogados deste primeiro tempo para o campo de ataque. Desce o Santos pela meia esquerda. Lu Baixada, Santista querendo o primeiro gol. Neymar Júnior trabalha no círculo central do gramado. Chapa, bola de primeira para Baixo. Baixo abre a jogada pela ponta direita para Roleiser. Roleiser carregando com a canhotinha, abandona a ponta, vem por dentro. Lançou na entrada da grande área para ninguém. Categoria de Aguirre no peito. Recua, tá nas mãos do goleiro Biliossi. Salvando mais uma vez o time do Santos. Agora a bola buscaria o Neymar. Pode observar, mudou o posicionamento. Agora já é o cara mais avançado do ataque santista, o camisa 10. Peças para carro, moto, o caminhão é na carta. Marca líder em suspensão, pode contar. Internacional trabalha a jogada pela meia esquerda no campo de defesa. Mal, Bernabé perdeu, ganhou. Vai marcar o primeiro gol. Santos invadiu o passe, é pro Neymar. Demorou demais, David Washington. Você é centroavante, você invade a área, você sai na cara do gol, mas tem o peso de Neymar Júnior. Do lado esquerdo ele preferiu esperar para soltar, não bateu no gol. E vem o Internacional, responde. Carboneiro invade a grande área, driblou o goleiro, vai marcar o golaço! Gol! Das maiores demonstrações do ditado, a bola pune. Quem não faz toma. De um lado, David Washington invade a grande área, não marca, chega o Internacional contra golpe armado. Como é bom de bola, né, Patrick? Centralizada, entrada da grande área, mete uma bola, boa nas costas de Escobar. Vem ele, Carboneiro, sai o goleiro, sai Escobar, uma finta no corpo, ele busca a linha de fundo, deixa os dois falando sozinho, dribla o goleiro, leva no limite, bate de perna esquerda, chapa pro fundo do gol. Gol aberto para você, Carboneiro. Um golaço do Internacional na Vila Belmiro. Na marca dos 9 minutos jogados do primeiro tempo, Carboneiro. Santos 0, Internacional 1, Miliossi. E se muita gente esperava uma atuação de gala de um camisa 10, o outro já apareceu. Alan Patrick, inteligente demais no lançamento, encontra um buraco tremendo na zaga do Santos. E aí a categoria que foi diferente para Carboneiro do que antes para David Washington, quando o Santos estava no ataque. Dribla o goleiro com muita tranquilidade, o colombiano, para marcar pela terceira vez na temporada. O Inter é quem sai na frente na Vila. 1-0, Martelli. Leandro Quesada, se de um lado não faz, desse seu mesmo lado você toma, né? E nós avisamos, né? Tem que tomar cuidado com o ataque. Defesa totalmente aberta, meio campo frouxo
E aí, né, a construção da jogada com a Aguirre sozinho encontrando o Alan Patrick. Como é que um time organizado vai deixar o Alan Patrick sozinho, né? E aí nas costas do Escobar para o Carboneiro mandar para o fundo da rede. Como é o futebol, né? Primeiro ataque decente do Internacional e a bola na rede. E o David Washington fez a bobagem lá, né? Porque ele nem chutou e nem cruzou pro Neymar, né? Tá aí o erro. Quem não faz toma, isso você definiu bem. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 16ª rodada, você ligado na Bandeirantes, inclusive a Bandeirantes de Brasília no FM 89.9. Na Vila Belmiro, o relógio marca 10, agora 11 jogados do primeiro tempo. Santos 0, Internacional 1, golaço de Carboneiro. Na Bandeirantes, no QG de Esportes, no plantão. Boa noite a você, Nina Gagliotti. Fala, Martelli, boa noite a você, a todos os ouvintes da Bandeirantes. No Barradão, Vitória e Sport vão empatando 0-0 e em Bragança Paulista, mesmo placar para Bragantino e Flamengo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Jogo parado até o momento, Guilherme sendo atendido. Não tá legal o Guilherme não, né, Milhossi? E tá chorando, dando toda aquela cara de que não vai dar para continuar, viu, Martelli? Tá mancando agora o Guilherme com muitas dores no tornozelo direito. Sentiu ali, eu não vi se foi sozinho, realmente muito fora do lance, o Guilherme acabou caindo. O departamento médico em ação já tirou o atacante do Santos do campo. Guilherme tá sentindo, não sei se vai ter condições de continuar não. Sem não, viu, Quesada? Qual é a leitura labial na hora que o David Washington vai? Não fala, toca, se tira baralho! Ah, tá. Foi isso que o Neymar falou, né, Quesada, pro David Washington. O David Washington é o seguinte, o atacante quando tá ali naquela posição, ou chuta pro gol de forma correta, ou cruza com certeza do que tá fazendo. Não fez nenhuma coisa nem outra. Define logo, né, Quesada? O Neymar tá com a razão, enfim. Mas a diferença de nível de pensamento do Neymar pros outros é realmente abissal. 13 jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes no tradicional Dial de São Paulo, no FM 90.9, pega bonito na Baixada Santista, alô, torcedor do Santos, perdeu a jogada, João Schmidt contra golpe armado para a equipe do Internacional, Porra invadiu a grande área, cruzou rasteiro, vai sobrar, Carboneiro dominou, fintou, bateu no gol, por cima do Brasão. Quase o Inter amplia, Carboneiro fazendo uma fumaça danada na zaga do Peixe, Biliossi. E o último Santos Internacional, você vai lembrar, Martelli, foi aquele 7-1 em 2023 que começou ali aquela derrocada que terminou no rebaixamento do Santos. Hoje, de novo, mais uma chance pro Inter, viu? O Guilherme voltou pro campo, mas tá mancando demais, não vai dar pra continuar não. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bert Simples em um instante. Se bobear, Guilherme não volta, quais são as opções do banco ali pela ponta, hein, Milhossi? Olha, tem algumas. O Robinho Júnior é uma opção, camisa 7, também o Barreal 22 e o Tassiano ali, às vezes, pode fazer o lado do campo santista. Qual é a opção que Leandro Quesada escolhe? Numa necessidade o David Washington quando ele surgiu, ele jogava de tudo, né? Geralmente o cara que joga de tudo não joga de nada, né? Mas enfim, pode de repente ser o cara para jogar perto na ponta. O Tiquinho tá no banco, não tá? Também, pode ser também. Essa opção que o Milhossi falou, essa que eu tô dizendo, enfim. Agora, perder o Guilherme é realmente um golpe, né? Embora muito criticado, ele foi reclamar, um dos viu, melhores jogadores. Com o juiz, tipo assim, ó, o cara me tira do jogo, não tem um cartão. Mas a gente falou no início do jogo. Deram algum cartão até agora? Não. Então, é isso. Barreal. Como é que é? Vem Barreal já confirmando a troca. Sai 11 Guilherme, 22 Barreal. Kleber Xavier também, pô, podia mudar, né? O Barreal não fez um bom jogo contra o Mirassol, viu, Quesada? Não seria a minha opção, tá? Eu acho que, de repente, o Luca Meirelles, o próprio Tiquinho, tinha coisa melhor, o próprio Robinho Júnior, bom, enfim, né? Barreal, portanto, está em campo. Barreal, portanto, está em campo no lugar do Guilherme lesionado. 15 jogados deste primeiro tempo na Vila Belmiro. Por enquanto, o placar de 1-0. Está vencendo o jogo Internacional. Um golaço de Carboneiro. Um golaço de Carboneiro aos 9 minutos jogados deste primeiro tempo. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se a HG Nakata, pode contar.
Inter está jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada de primeira. Vitor Gabriel abriu a jogada pela meia esquerda, tentou lançar para o campo de ataque, errou o lançamento. Bernabé foi forte demais, está nas mãos do goleiro Biliossi. Aí ficou fácil pro goleirão do Santos, Gabriel Brazão, que ainda não foi acionado para fazer defesa. Levou o gol sem nem tocar na bola, agora já aparece e na sequência o Santos volta a perder a posse, Martelli. Um vacilo ali, numa saída de bola errada do Peixe, uma falta marcada, me parece, em cima do Wesley. Quem é que chegou pegando forte ali? Deu para ver, Biliossi? Foi o Souza, hein? O Souza, lateral esquerdo, faz a falta. O Wesley ainda levando a mão à coxa. Mais uma vez, nos pés de Alan Patrick, camisa 10, menino da Vila, ex-parceiro do Neymar, vai cobrar essa falta para dentro da grande área. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 16 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 1-0. Internacional está vencendo o jogo. Cartão amarelo, pintou um cartão amarelo. Vem levantamento para o meio da grande área para a equipe do Santos. Internacional desce. Partiu Alan Patrick, levantou a segunda trave, o toque do Vitão no gol. Passa a direita do Brasão. E vai-se embora pela linha de fundo. Quase amplia o placar o Internacional. Toque de cabeça lá no quinto andar do Vitão. Essa não dava pro Brasão não, hein, Miliossi? Impressionante, agora o Brasão ficou só olhando, não tinha nem o que fazer. Boa cabeçada do Vitão, jovem zagueiro do Internacional. Aliás, o amarelo foi para ele, viu? No lance anterior, o Vitão que levou o cartão amarelo pelo lado do Inter, Martelli. Placar de 1-0, o Internacional está vencendo o jogo, chegou mais uma vez perigosamente, você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo no FM Tradicional 90.9 no Dial de São Paulo, curtindo também, alô Rádio Bandeirantes Brasília FM 89.9, semana de estreia, estamos juntos no futebol da Bandeirantes na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, 86.3, futebol da Bandeirantes nesta noite de quarta-feira. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe o empate de 0-0 do o líder Cruzeiro, 0-0 na Neoquímica Arena com o Timão. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Sai jogando o Santos pelo campo de defesa. Trabalha a jogada na quarta zaga. Basso pela meia direita. Basso abre a jogada para Escobar. Escobar cruza a fronteira, vem para o campo de ataque. Pisa na bola, volta, jogada um pouquinho mais atrás. Trabalha de primeira para Zé Rafael. Zé Rafael recua no círculo central do gramado. Se apresenta para fazer o domínio. Luan Pérez gira o jogo pela meia esquerda para Souza. Souza para Neymar. Neymar tentando acertar o posicionamento do garoto. Tem um passe de primeira para Barreal. Barreal driblando contra a direção do gol. Barreal trabalha pela meia esquerda, erga a cabeça, acabou de entrar no lugar de Guilherme. Barreal abriu agora sim, criou espaço pela ponta esquerda para o garoto. Dominou Souza, errou no passe pela cobertura. Vem por baixo, põe para fora Vitão. Próxima bandeira de escanteio do lado esquerdo é Manuel. Lateral marcado para o Santos bater em placar de 1-0. O Internacional está vencendo o jogo. O Santos perde na Vila Belmiro, 18 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral pela meia esquerda, Souza faz a cobrança para Neymar. Desarmado na bola, limpo. Segundo X, Bruno Henrique põe para fora. Só Manuel no campo de defesa para a equipe do Internacional. Pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe. Pode contar. Lateral marcado para a equipe do Internacional bater no campo de defesa pela meia direita. Toma distância, vai para a cobrança Bernabé. Bernabé de primeira para Wesley, volta para Wesley. Bernabé. De perna direita, manda mal, era o Aguirre na jogada. Era o Aguirre que pega mal, põe para fora. Lateral para o Santos bater pela meia esquerda, Neymar Júnior. Ele mesmo cobra, já recebeu, pediu. Neymar tá protegendo com a mão, tá reclamando Wesley. Neymar volta pela quarta zaga para Luan Pérez. Luan Pérez trabalha no círculo central do gramado para seu companheiro de zaga. Passo domina, ergue a cabeça, cruza a fronteira, chapa pela ponta direita. Vambora, Escobar. Escobar mantido na lateral direita. Volta e trabalha com Zé Rafael. Zé Rafael um pouquinho mais atrás. Pro domínio de Basso. Aí o Basso volta para o Luan Pérez. Qual que é a dificuldade nessa saída de bola, hein? Que dificuldade na saída de bola do Santos, viu, Quesada? Eu tava comentando até com o nosso Michelzinho aqui. O lateral, ele pega a bola, em vez de ele ir para a linha de fundo, ele se volta e volta a bola para o meio campo. Cara, não adianta. Isso daí é uma coisa cultural no nosso futebol, né? A gente tá perdendo o lateral, né? Que sempre foi o lateral atacante. E essa gringaiada que vem, não tem também essa coisa de atacar. Então, quer dizer, é incompreensível, realmente é incompreensível. Placar de 1-0, o Internacional está vencendo o jogo e não temos lateral convincente na seleção brasileira, hein? Pode ser um reflexo disso. E quem é que vem por aí? João Schmidt para o campo de ataque, desce para o Santos, inverte o lado da ponta direita. Boa bola, Barreal, quina da grande área, levantou, segunda trave, vai chegar o toque a gol. Antes dele, vem por mais, Aguirre tira. Rebote ainda do Santos, toca para o Aguirre, vai embora pela linha de fundo.
O árbitro tá dando lateral, só manual. Lateral pro Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. Passamos de 20, lateral cobrado, Neymar tem pressa, tentou a finta, Souza perdeu, ganhou Barreal no rebote. Sobrou pela ponta esquerda, boa bola, David Washington tentou lançar, vem por baixo, o zagueiro sofre uma falta de ataque. Bola pro Internacional no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 16ª rodada na Vila Belmiro. Relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Santos 0, Internacional 1, gol de Carboneiro. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é teu. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Pedro Martelli. Nos playoffs da Copa Sul-Americana, Grêmio e Aliança Lima vão empatando 0-0. 22 minutos da primeira etapa, lembrando que o Grêmio perdeu a partida de ida por 2-0, portanto precisa pelo menos do mesmo placar para levar a disputa aos pênaltis. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e um instante. Vai para a cobrança de falta, Rocheiro, campo de defesa, quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, Souza no círculo central do gramado, tenta fazer o domínio, David Washington fica no bate-bate, volta no campo de defesa, trabalha a bola, Luan Pérez pela meia direita para Basso ergue a cabeça, vai-se embora para o campo de ataque, perde o jogo, Santos, Basso achou Roleiser no círculo central, abriu o balão pela meia esquerda para Barreal de primeira, na canhota, no corredor aberto pela meia esquerda, Souza domina, volta para Roleiser à frente para Barreal, bom lance, Barreal escapou da marcação da Aguirre, Souza cruzou para a meia da grande área por baixo, vem a marcação, Vitor Gabriel de perna esquerda, põe para fora, escanteio, ponta esquerda, Neymar na bola e Miriossi. E é o primeiro escanteio para o Santos no jogo, vindo justamente de uma tabelinha dos argentinos no ataque do Santos. Roleiser e Barreal numa boa trama, garantem um escanteio, sobem o volume da Vila. Neymar vem para cobrar com a perna direita. Escanteio para a equipe do Santos, bater pela ponta esquerda, toma distância, vai para a cobrança, Neymar Júnior. O príncipe da Vila toma distância, 1-0 Internacional. Santos buscando empate, Neymar para a bola autorizada, os jogadores lá para o meio da grande área, partiu Neymar, bateu na primeira trave, veio um desvio, no segundo pau, corta a zaga do Inter. Perigosa essa bola do Neymar, quase o Santos empata o jogo, rebote ainda do Peixe, Barreal Weber jogada pela meia esquerda para Neymar dominou, carrega lateralmente o Wesley na marcação, ele levou para a linha de fundo, escapou legal no limite, cruzou rasteiro, foi para fora a zaga, Vitor Gabriel de novo, lateral para o Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda, tá crescendo no jogo Neymar Júnior, cresce no jogo também o Peixe, perdendo para 1-0, Santos domina no campo de ataque pela meia esquerda, mais uma vez insiste Luan Pérez na meia direita, trabalha para seu companheiro de zaga que é Basso pela ponta direita aberto na intermediária ofensiva, o Laser volta, jogada no campo de defesa e o Santos está jogando, descobre jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo, Neymar pela meia esquerda, tenta escapar da marcação do Maia, Thiago Maia não veio para o Santos, tem que marcar o Neymar agora, Neymar abriu o balão na linha de fundo, Barreal vai ganhar mais um escanteio novo, lado esquerdo pro Santos bater de novo, Miliossi. E agora foi engraçado porque o Neymar deu o passe, fez uma cara feia, porque viu que o Barreal não tinha entendido, falou, pô, sério que ele não vai pegar essa bola? Mas correu, se esforçou o argentino, toca nela, escanteio pro Santos cobrar de novo com o Neymar. 24 minutos jogados deste primeiro tempo, quem sabe o gol de empate, a torcida do Peixe, o ligados do microfone da Bandeirantes lá na Baixada Santista, pode ser o gol de empate do Peixe, Neymar pra bola, bateu primeira trave de novo, fechado, Rocher tira, ele queria o gol olímpico, bateu fechado, é novo escanteio pro Santos, Miliossi. E já é o terceiro, o Neymar que tem o gol olímpico, viu? Nessa volta a equipe do Peixe já marcou gol olímpico, gol de falta, gol de pênalti, apenas um com bola rolando. Dos 4 gols marcados, vem Neymar cobrando escanteio. Mais um escanteio pro Santos bater, ponta esquerda, Neymar autorizado, bateu mal, dessa vez rasteiro, na rede pelo lado de fora. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. A Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Leandro Quesada, 25, vai marcar no toque da Bandeirantes, para Bandeirantes de Brasília, FM 89.9. Ouvir mais uma análise no microfone da Bandeirantes de Leandro Quesada. 1-0 pro Inter, Quesada. E o Santos está vivendo do Neymar, né? Ou do passe dele, ou de uma arrancada. Ele já fez 2 vezes isso, invadindo a área do Internacional, ou na bola parada na cobrança de escanteio, que é sempre muito perigosa, né? Mas pobre o jogo do Santos, ofensivamente falando, até aqui. E a defesa precisa ficar mais esperta, né? Porque foi assim que o Carboneiro fez 1-0 aos 10 minutos. Depois
de um espaço absurdo, né? Dado pelo sistema defensivo da equipe do Santos. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Santos perdeu Guilherme no comecinho do jogo. Guilherme substituído pelo Barreal. Santos está perdendo o jogo também. Gol de Carboneiro, 1-0 para o Internacional. Você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo no tradicional dial de São Paulo, também no FM 90.9. E na faixa estendida que pega legal. 86.3 por enquanto, Inter 1, Santos 0. Santos tem a posse de bola no campo de ataque. Zé Rafael domina pela meia direita. Ele ergue a cabeça, busca espaço, falta. Torcedor já começa a pegar um pouquinho no pé. Erra o passe, muito passe para trás. Torcedor no geral, torcedor de time de futebol brasileiro não aguenta mais passe para trás. Às vezes a bola está no campo de ataque, a gente viu isso. Ulisses Costa transmitiu Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Bola no ataque, lado direito, quando você vê tá com goleiro. Como é que explica isso, viu, Quesada? É só ligar a TV e ver o Mundial de Clubes, né? Os caras jogam tudo para frente, né? Os caras não pararam para ver. Passou, né, o jogo? Passou os jogos aqui, né? Passamos aqui, é só né? ver. Leandro Quesada lá nos Estados Unidos, Gustavo Soler também. O futebol da Bandeirantes transmitiu sim a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Título de Chelsea. Internacional 1, Santos 0. Santos sai jogando pelo campo de defesa pela meia esquerda. Luan Pérez domina, gira pela canhota para Souza. Souza, o garoto, lateral esquerdo, volta. Trabalha a bola para Luan Pérez. Olha o torcedor do Santos perdendo a paciência, hein? Luan Pérez pela meia esquerda para Barreal. Barreal para Neymar. Muito bem marcado, Neymar, hein? Muito bem marcado, Neymar. Bruno Henrique ganha de Neymar. Tenta o passe à frente. Era pro Borré. Chega a marcação, foi para fora. Tá difícil pro Neymar, tá muito marcado em campo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Daqui a pouco vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume na Bandeirantes por enquanto 1 para o Internacional, 0 para o Santos. Tem que acreditar, Baixada Santista. Tem que acreditar, o torcedor do Peixe. Vem para o campo de ataque de Novice, a equipe do Internacional na meia direita. Alan Patrick, o capitão 10 e faixa desarmado. Vem por baixo, põe para fora, quarta marcação do Peixe. Tava ligado, tava bonito, tava tranquilo. Barreal põe para fora. Lateral, próxima bandeira de escanteio pela ponta direita. Toma distância, vai para a cobrança aqui. 1-0 para o Internacional. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes na Vila Belmiro. O Santos está perdendo o jogo. Cobrança de lateral na linha de fundo. Toque de cabeça de Wesley nas mãos do inteiro de Azul Brasão. Brasão tenta repor a velocidade. Torcedor que apressa. O torcedor vira o termômetro na Vila Belmiro. Dito ritmo. Roleiser domina pelo campo de defesa. No campo de retaguarda na meia direita não tinha ninguém. Obrigado a achar centralizado o Schmidt. João Schmidt. Bolão para Neymar. Neymar, quando viu João Schmidt jogar antes de estar na Vila, elogiou. E Neymar vem para o campo de ataque. Escapou da marcação. David Washington prendeu, segurou, abriu ponta direita no campo de ataque. Bolão para Roleiser. Roleiser para Escobar. Escobar pisa na bola, enxerga passando. Zé Rafael passou, pediu, soltou na ponta direita. Próxima bandeira de escanteio. Escobar dominou. Voltou para Roleiser. Roleiser adiantou. Perde a bola. Vem bonito, vem por baixo a zaga do Internacional que desce em contra-golpe com falta. Para o jogo, árbitro, falta Internacional, meia esquerda, campo de defesa, é isso? É inteligente demais o Alan Patrick, toma a frente, oferece o corpo, é experiente e bom de bola a camisa 10 da equipe do Inter, que inclusive tem um retrospecto interessante, hein? Desde que deixou o Santos, formado na base do Peixe, nunca perdeu pro Santos. São 9 jogos até aqui, sem contar com esse, 4 vitórias e 5 empates. Tá chegando a 5ª vitória o Alan Patrick contra o Santos. O Martelli, quem foi esperto no lance também foi o João Schmidt, né? Se ele não mata a jogada, alto risco aí para o sistema defensivo da equipe do Santos. Olha o Santos aí. Santos vem para o campo de ataque. Neymar tenta o domínio no círculo central. Desarmado. Neymar perdeu. Se não fosse Neymar, o juiz não dava essa falta. No grito, agora marcou a falta o árbitro. Faz a cobrança no círculo central. Neymar faz a cobrança pela meia esquerda. Trabalha a bola a equipe do Peixe. 29-20 jogados deste primeiro tempo. 1-0 para o Internacional. 1 para o Inter, 0 para o Santos. Abertura de bola na velocidade na ponta direita. Escobar chegou. Linha lateral da grande área. Ameaçou cruzar para cima da marcação do Carboneiro. Voltou a jogada. Passou pelo Roleiser. Trabalha um pouquinho mais atrás. João Schmidt de primeira para o zagueiro. Curtindo uma de meia. Pressionado João Basso na meia direita. João Basso para Roleiser. Roleiser abandona a ponta. Vem por dentro. Inverteu da ponta direita para a ponta esquerda, bolão para Barreal, dominou, voltou na entrada da grande área. Neymar, bate Neymar domina, não chuta, volta na meia esquerda. Souza levantou nas mãos do Rocher, aí treinou o goleiro no alto, tranquilo, Rocher Biliossi. E já deu para ver que a torcida tá um pouco na bronca já com o Souza, viu? 19 anos, é muito promissor, é verdade, mas hoje não tá acertando muita coisa não. Ficou fácil pro goleiro do Inter, cruzamento ruim do garoto do Santos. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Brasileirão, 16ª rodada no estádio da Vila Belmiro. Alô, Baixada Santista. 30 minutos jogados do primeiro tempo. Perde o Santos 0. Internacional 1, QG de Esportes da Bandeirantes, Nina Gagliotti. 33 do primeiro tempo no Barradão, Vitória e Sport vão empatando 0-0. Jogo esse que tem tudo a ver com o Santos, hein? Tá de olho na tabela de classificação no Vitória. Jogando agora também Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista, 30 minutos da primeira etapa, também 0-0. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Vem Santos pro campo de ataque. Neymar tentou lançar à frente, não acreditou. Deu um asto bem, a zaga foi para fora. Em linha de fundo, Vitor Gabriel, novo escanteio, Santos, ponta direita, olha o peixe aí, Minhossi. Já é o quarto escanteio, sempre com a bola passando nos pés de Neymar, articulando mais uma jogada, agora a zaga foi inteligente, senão David Washington sairia de novo com liberdade na área. Outro lado vem com a perna direita, Neymar para a cobrança. Escanteio para a equipe do Santos bater na ponta direita, vai para a bola Neymar Júnior. Neymar levantou, segunda trave, o toque de cabeça, gol por cima longe do gol, linha de fundo. Schmidt pega a mão na bola, tiro de meta pro Internacional. Gol de cabeça, João Schmidt, que é novidade hoje no meio de campo do Santos. O Tomás Rincon está suspenso e a opção do Kleber Xavier foi justamente o João Schmidt. O Arão está no banco de reservas, seria cotado, mas não está a 100% fisicamente. Motopeças de qualidade na Cata, conte com um desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em Motopeças é na Cata, pode contar. E saída de bola do Internacional. 32 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral para a equipe do Internacional bater no campo de defesa pela meia esquerda. Toma distância, vai para a cobrança Bernabé. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume. 1 para o Internacional, 0 para o Santos. Análise no microfone da Bandeirantes. 0 para o Santos, 1 para o Internacional. E o jogo, fala Leandro Quesada. Perguntar, hein, depois dessa saída de bola aí, hein, Pois é, mas o Santos não consegue construir nada pelas alas, né? Fica muito em cima do Neymar. O Neymar tá recebendo uma marcação muito precisa do time do Internacional, não é? E o contragolpe pode ser fatal, né, para a equipe do Santos, porque o Internacional tem muita velocidade para chegar. Olha o Santos aí. Santos pro campo de ataque, levantamento pro meio da grande área, tem desvio, sobrou na entrada da grande área, dá para bater no gol. Neymar dominou, abriu jogada, bolão na ponta direita, dentro da área para Rolenzer. Rolenzer trabalhou atrás para Escobar na meia direita para Rolenzer domina, escapa da marcação, pedala, balança, deixou na saudade, boa finta para cima ali do Bernabé. Trabalha um pouquinho mais atrás, Rolenzer na entrada da grande área para João de 23 dedos. Que bolão de gênio, vai empatar o jogo. Escobar perdeu, voltou o rebote em cima do zagueiro, explode na marcação do Peixe. Uma bola de gênio do João Schmidt, 3 dedos da bola, deixou Escobar na cara do gol. É que ele não é centroavante, mas que visão, que espaço criou o João Schmidt aí, Minhossi. É bom de bola o João Schmidt, mais uma vez ganhando oportunidade no meio de campo, encontra um passe incrível. Lançamento inteligentíssimo para o Escobar do lado direito, é isso, não teve o cacuete, não teve a qualidade para fazer o gol. Na sequência teve impedimento marcado, o Santos tinha a bola dentro da área, mas levanta de novo a torcida na Vila Belmiro, o time do Peixe. Leandro Quesada, que bola do João Schmidt, mas a finalização não. Finalização não. Bem, o João Schmidt nos últimos 2 lances, né? Acho que ele falha ali como conjunto no gol do Internacional, mas nos últimos minutos ele roubou uma bola do Alan Patrick no possível contragolpe e deu um passe magistral para o Escobar. Se é o Neymar, hein? Se é o Neymar. O que ele faria, hein? Driblaria, daria um chapéu no goleiro e faria o gol. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe no microfone da Bandeirantes o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, 0, Corinthians 0, também Cruzeiro. Assunto pro apito final no microfone da Bandeirantes, também com Ricardo Capriotti. Jogo parado, bola para Rocher, o campo de defesa. Internacional vai vencendo a equipe do Santos em 1-0. Gol de Carboneiro aos 9 minutos jogados do primeiro tempo. Um golaço, hein? Driblou, Brazão, Escobar e companhia. Sai para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. Tenta trabalhar a bola pela meia esquerda, Barreal rifa, põe para fora. Neymar está isolado em campo.
Neymar destou em campo, mas tá difícil. Neymar muito marcado, não dá pra contar só com o Neymar não. 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, tem mais. Olha o Wesley, escapou do Souza, chapelou, toma falta. Cadê o cartão do Lucas Paulo Torezin? O Wesley Chapelo Souza indo em direção à grande área do lado direito e sem cartão, hein, Milhossi? É aquele chapéu bonito de chaleira. O Wesley ganharia a frente pelo lado direito e o Souza apelou. Abraçou o atacante do Inter, derrubou no chão e tá todo mundo na bronca com a arbitragem. Cobrando o cartão amarelo, que ainda não saiu do bolso. Só um até aqui pro Vitão. Falta perigosa pro Inter do lado direito. Pelo menos o árbitro não tá dando cartão para ninguém, né? Já tava cobrando cartões amarelos para os jogadores do Inter no início da partida. Ele não dava, agora ele também não tá dando pro Santos. Pelo menos está mantendo um critério. Não concordo com isso, mas ele mantém um critério. Placar de 1-0 para a equipe do Internacional. Uma falta perigosa para a equipe do Inter. É para levantar lá para o meio da grande área, na linha lateral da área. 36 minutos jogados deste primeiro tempo. Toma distância, vai para a cobrança. Alan Patrick. Neymar Júnior na barreira, cobrindo o canto esquerdo de Brasão. Jogadores do Internacional lá para o meio da grande área. O Santos quer essa bola longe. O torcedor do Internacional quer a bola lá dentro, quer o segundo gol. Alan Patrick cobrou rasteira, vem jogada e sai. Bruno Henrique, entrada da grande área, meia lua, o passe veio bom, tá, Bruno Henrique? Ele encheu a pé e manda por linha de fundo, Binhossi. Amanhã Maré traz de volta essa bola aí, porque isolou. Foi feio o chute do Bruno Henrique. Só para confirmar, o Souza levou o cartão amarelo. Depois de começar com bandeirinha, voltou o árbitro e mostrou amarelo pro Souza, lateral esquerdo. Pelo menos corrigiu, mas precisa do Bandeira, né? Pô. Pelo menos corrigiu. Parabéns ao árbitro e parabéns ao Bandeira. Neymar Júnior domina pela meia esquerda. Vai o príncipe da vila. Tá sozinho. Trabalhou para Zé Rafael desarmado na bola. Na bola, Thiago Maia ganhou. Boa bola. Abertura gigante de Borré pela ponta direita. Aqui na da grande área. Wesley invadiu a área. Soltou Borré. Furou no bate-bate. Vai sobrar para baixo. Brasão de pé na direita. Tira do gol. O Borré lançou uma bela bola para Wesley na devolução. Quase que sobra para o Borré, Milhossi. Foi por detalhe. Se a bola vem um pouquinho mais caprichosa, consegue a finalização, centroavante da equipe do Inter e aí fatalmente faria o gol. Santos correndo perigo dentro da área. Mais uma vez, Brasão aparece para salvar. Agora no Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Inter tem a posse de bola pela meia direita. Gui trabalha um pouquinho mais atrás para Alan Patrick, dá um tapinha na bola, manda para fora. Manuel no campo de defesa pelo lado esquerdo para a equipe do Santos bater. Você curtindo na Bandeirantes. Alô Brasília, alô Capital Federal, alô Brasília. Rádio Bandeirantes Brasília estreando nesta semana. FM 89.9. Vamos juntos sempre no futebol da Bandeirantes. Pro tradicional dial de São Paulo, né? Fibra 90.9. Pode ligar também. Estamos curtindo na faixa estendida em 86.30 pro Santos. Pro Internacional. Santos tenta a resposta. Lançamento pela meia direita. Na quina da grande área pela ponta. Escobar tenta descer. Explode na marcação. Volta para Escobar. Escobar briga no carrinho. O torcedor gosta. Para Rolenzer. Rolenzer levantou a entrada da grande área. Neymar. Rocher pegou! O Neymar tinha a bola na cabeça, nas costas da zaga, testou nas mãos do Rocher, Milhossi. Em uma jogada muito interessante do Santos, trocando passes, achou o espaço, mas o Neymar não pode perder esse gol. Cara a cara com o goleiro, a cabeçada é muito fraca. Nas mãos do Rocher, não consegue direcionar o camisa 10 do Santos. Tá irritado, perdeu o gol. O Santos perde por 1-0. Mas o comentarista do jogo falou aqui há alguns minutos que se pinta na frente do Neymar, ele resolve. Não resolveu, né? Ele praticamente atrasou a bola pro goleiro, né? No centro dos fundamentos de Neymar. Direita, perna esquerda, cabeça é o pior. Pior entre aspas. É o menos genial. Não é o mais forte dele. E o escanteio para a equipe do Santos bater pela ponta esquerda. Neymar vai para a cobrança. 39 minutos jogados deste primeiro tempo. Olha o Santos aí para a Baixada Santista. É no gol onde está o torcedor organizado do Peixe. Todo mundo lá para o meio da grande área. Alon Pérez, João Passo, David Washington, Neymar Júnior. O príncipe da fila ao lado direito. Toma distância para mais uma cobrança de escanteio. Perde o jogo. O Santos quer empatar. Tá 1-0 para o Internacional. 39-30. Fala demais o árbitro dentro da grande área. Escanteio para a equipe do Santos. Toma distância. Vai para a cobrança Neymar. Neymar partiu, levantou, segunda trave, o toque de cabeça, corta a marcação. Sobrou, Rolenzer emendou. Passa a direita do gol. Linha de fundo, tiro de meta pro Internacional bater, Milhossi. Não quis nem saber o rebote o argentino. Tem 2 gols marcados com a camisa do Santos e agora com a perna esquerda isolou, mandou mal. No momento em que a torcida começa a vaiar, veio na bronca com o Rocher
demorou para repor a bola e a arbitragem também numa confusão danada. Time esquisito no jogo agora na Vila. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br e consulte condições. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, 16ª rodada na Vila Belmiro. Alô, Rádio Bandeirantes de Brasília, FM 89.9, 40 jogados do primeiro tempo. Santos 0, Internacional 1, golaço de Carboneiro. Plantão esportivo da Bandeirantes, chega mais Nina Gagliotti. Playoffs da Copa Sul-Americana, o Grêmio segue empatando com a Aliança Lima 0-0, 41 minutos da primeira etapa. O Grêmio precisa de 2 gols para levar a disputa aos pênaltis e tentar se manter na competição. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Daqui a 4 minutos mais os acréscimos da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume o intervalo inteligente. Por enquanto 1, Internacional 0, Santos. Santos para o campo de ataque na meia esquerda. Acionado Souza aqui da grande área. Passou, Barreal pediu. Souza protege, volta, jogada pela meia esquerda para João Schmidt. João Schmidt para Neymar. Neymar volta, passe errado. Agora o Neymar mesmo errou. Passe, manda para fora em lateral. No campo de defesa, lateral. No campo de retaguarda na meia direita para o Internacional bater. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com amortecedor HG na carta. Pode contar com a análise da Bandeirantes também. Leandro Quesada fala 1, Internacional 0, Santos. E aí, Quesada? É aquela história, né, Martelli? O Santos tem mais posse, o Santos tem mais volume ofensivo, criou pelo menos 4 boas chances, mas o Internacional foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico. É aquela história. Você tem as chances, você tem que definir. Antes do gol do Internacional, você falou que quem não faz toma, né? Se o Santos faz 1-0, de repente a história do jogo poderia ser outra nesse momento. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Santos desce para o campo de ataque, lançamento na entrada da grande área, era para Barreal, corta a marcação, volta pela meia esquerda, Neymar Júnior dominou, vambora Neymar dominou, soltou por dentro, balão para Roleiser para Souza, para Neymar, e aí o Neymar fica louco da vida com Souza, afasta a marcação, mas volta para a equipe do Santos, Neymar, de letra, bolão para David Washington, girou, bateu no gol, na trave, vai para fora do gol! Toda a inteligência do Neymar de costas, deu um tapa de letra para David Washington, ele girou na meia-lua, bateu do canto esquerdo do Rocher, explode na trave e vai pela linha de fundo, quase um golaço para empatar o jogo na Vila Belmiro, aí Minhossi. Bonita chapada do David Washington, que por um detalhe não empata o jogo, mas quero destacar o Neymar, que mesmo com o chute na trave, Martelli, ele entrou na área e ficou reclamando, queria o passe nele e não a finalização que tocou na trave. Olha, o Neymar tá um reclamão na Vila Belmiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Mas o passe do Neymar, David Washington dessa vez falou, pô, não bati na primeira, vou chutar agora, né, Quesada? Tentou, né? O Neymar também tem que entender que os companheiros precisam também, né, chutar a bola. E eu acho que o David Washington fez a coisa certa. Vem pro campo de ataque, a equipe do Santos domina pela meia direita, Escobar para Roleiser pedala, balança, tenta levar para a linha de fundo, sobe a marcação, são 55 pontos vermelhos na Vila Belmiro, na meia direita, Escobar cruza, vai ganhar escanteio na ponta direita pro Santos, aí Milhossi. Já é o sexto, hein? Sexto do jogo, sexto para a equipe do Santos, mais uma vez na pressão, e dessa vez me parece que não é o Neymar que vem para cobrança, o Roleiser se posiciona, Neymar tá fora da área pedindo bola. 44 minutos jogados deste primeiro tempo, quem sabe para empatar o jogo, escanteio cobrado curtinho, Roleiser, jogada ensaiada, meia direita, Neymar encara a marcação, chamou para a perna esquerda, arriscou, bateu no gol, para fora, pela linha de fundo, uma pancada do Neymar de perna esquerda, passa a direita do Rocher, Minhossi. Agora foi do jeito que ele gosta, recebendo de costas e depois avançando de frente pro gol. Neymar por muito pouco não faz um golaço na Vila, erra a direção da finalização. Santos cresce no jogo, mas o Inter segue na frente 1-0. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar.
Vai terminar o primeiro tempo no microfone da Bandeirantes. Vem aí o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti na Bandeirantes, na nova Bandeirantes de Brasília, FM 89.9. Tamo junto, Brasília. Você também no tradicional dial de São Paulo e Baixada Santista. FM 90.9 da faixa estendida. Pega legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. Aos 9 do primeiro tempo, Carboneiro marcou o único gol do jogo até o momento. 1 para o Internacional, 0 para a equipe do Santos. Falhou a zaga do Inter. Vem Roleiser para o campo de ataque. Se recupera bem no carrinho. Firme por baixo, Bernabé tira. Volta pelo campo de defesa. Trabalha a jogada pela meia direita. João Basso dentro da grande área de primeira para o domínio do goleiro Brazão. Brazão pela meia esquerda para Luan Pérez. Luan Pérez cruza a fronteira. Abre a jogada pela ponta direita. Levantamento. Sobe para tocar de cabeça. Tira Bernabé. Quarta marcação. Vamos até 48. Quase 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Vamos até 48 no primeiro tempo. Vem para o campo de ataque a equipe do Santos. Na meia esquerda, Souza abre o jogão para o príncipe da fila. Neymar pela meia esquerda para Barreal. Barreal volta a jogada para Neymar. Neymar pisa na bola para Barreal de novo. Barreal pela meia esquerda. Ergue a cabeça, cruza, vê o toque, o desvio na segunda trave. Vai sobrar Escobar, é só fazer. Rolou, bateu no gol. Trabalhou para Rolenzer, escapou da marcação. João Schmidt travado. Demora demais para chutar a bola gol o Santos. Demora muito o Santos para bater no gol. Tome contra-golpe armado agora para o Internacional. Na ponta direita, cruza a fronteira na diagonal por dentro. Wesley de primeira para Carboneiro. Dominou, soltou para Wesley. Vai marcar o gol. Brasil, salva o peixe. Volta, boa bola dentro da grande área. Patrick rasga por baixo. João Márcio tira. Quase o repeteco do gol. O Santos não faz e o Inter faria o segundo, hein, Milhossi? É como uma cobra só esperando para morder o time do Inter. Não atacou durante muitos minutos. Quando teve a chance, saiu cara a cara com o Brazão, que fez grande defesa no chute do Wesley. Instantes finais da primeira etapa, o Santos com a bola. 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Santos tenta a resposta. Roleiser erra o passe. Mal Roleiser. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Último minuto deste primeiro tempo. 1 para o Internacional, 0 para o Santos. O Santos não bate a gol, mas está melhor no jogo. Pode-se dizer que está melhorando, mas está perdendo o jogo. Neymar Júnior domina pela meia esquerda. Agora vem centralizado no corredor central. Ele abre a jogada pela meia direita. Boa bola para Barreal. Girou, bateu no gol. Longe do gol, linha de fundo, tiro de meta, Biliossi. Tá ficando redundante, mas vamos falar de novo. O Neymar reclamou da finalização do Barreal. Queria a bola de novo nele, mas realmente chutou muito mal dessa vez o argentino por cima do gol. Só tiro de meta para Rocher cobrar para o Internacional. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Vai terminar o jogo, vai terminar o primeiro tempo, tem mais 45 minutos na sequência. Vem o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti na Bandeirantes. Atenção, torcedor do Peixe, o Santos está na zona do rebaixamento. Na Vila Belmiro, o Santos está perdendo o jogo, ergue e aponta o centro de campo, árbitro Lucas Paulo Torezin. Para algumas vaias, hein? Para algumas vaias, hein? Fim de primeiro tempo na Vila Belmiro, Santos 0, Internacional 1, golaço marcado por Carboneiro. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Alô, boa noite a você, fala Ricardo Capriotti. Alô, Martelli, boa noite. Você volta já já para o segundo tempo, intervalo na Vila Belmiro. O Inter vai vencendo o Santos por 1-0. Bruno Milhozzi, me conta aí, Milhozzi, o que é que você está vendo aí? Os times deixando o campo de jogo. Vai, Bruno. Capri, rapidamente numa visão do campo, dá pra ver que os jogadores do Inter voltam todos juntos, os do Santos um por um ali, saindo meio separados. Neymar foi o primeiro a voltar pro vestiário. Realmente o clima não é legal nesse primeiro tempo, derrota parcial pro Inter por 1-0, mas a torcida canta, incentiva, acreditando na virada, cantando o Santos, o time da virada, o time do amor, acreditando num segundo tempo melhor. Detalhe pro Roleiser, que no último lance levou uma bolada no nariz, daquela que dói demais, e tá sentindo até agora aqui. Acho que vai ter que fazer um curativo do vestiário. O Santos perde por 1-0, parcialmente, intervalo de jogo, Capri. Maravilha, maravilha. E o Neymar virou um reclamão, né? Ele reclama de tudo, foi reclamar agora lá. A comissão técnica, um membro da comissão técnica do Santos foi lá puxá-lo, ele reclamou com o cara. Deixa eu ir lá reclamar. Para aí, não me perturba. Mas tá reclamando de tudo, Neymar. Reclama com os companheiros, reclama com quem tá jogando. Tá louco, ô Neymar. Se liga aí. Tá, para de reclamar um pouco e joga aí um pouquinho mais, né? Não dá. Atenção, porque agora é hora de opinião. Agora é hora de ouvirmos Leandro Quesada, que vai explicar pra gente aqui
como foi esse primeiro tempo em que o Santos vai perdendo para o Internacional por 1-0 na Vila Belmiro. Conta tudo pra gente. Fala, Quesada, boa noite. Fala, Capri, tudo bem, Capri? Pois é, né? Quem não faz toma, diria o nosso jovem narrador talentoso Martelli, né? Porque ele falou isso e aí um minuto depois o Internacional, boca, né? O Internacional foi lá, quebrou o Santos. O Internacional foi lá e fez 1-0. E olha, isso aconteceu justamente aos 8 minutos, né? Porque o David Washington recebe a bola dentro da área e aí, Capri, ele tinha duas coisas para fazer. Ou chuta, né? Porque você tá dentro da área, o atacante tem que chutar. Ou chuta ou cruza. Ele não fez uma coisa nem outra. Aí ele tentou, na hora que ele tentou dar o passe, já era tarde demais, aí roubaram a bola dele e o passe era justamente para quem? Para o Neymar. Até o Neymar soltou aqui na nossa leitura labial feita pelo Martelli um toca, o resto eu não vou falar. E ele não tocou. 2 minutos depois, nem 2 minutos depois, 1 minuto e pouco, né? Depois, o Carboneiro faz 1-0 para a equipe do Internacional. Numa jogada bem vertical, o Aguirre recebe essa bola, encontra o Alan Patrick, ambos sem marcação, bola nas costas do Escobar, e aí o Carboneiro, colombiano Carboneiro, recebe essa bola e na saída do goleiro Brazão faz 1-0 para a equipe do Internacional. Essa coisa de se tivesse feito e tal, Capri, é muito relativo, né? O Santos poderia ter feito esse gol e poderia ter tomado 2, né? Mas enfim, fazer 1-0 nessa situação, um time que não está bem, está na zona do rebaixamento, existe muita dúvida em relação ao trabalho dos jogadores, do técnico, muita cobrança em cima do Neymar, né? Uma chance como essa realmente não pode ser desperdiçada. E a partir daí, Vitão teve uma chance de cabeça, bola passando, raspando, o Guilherme sai machucado para a entrada do Barreal. Isso foi um duro golpe para a equipe do Santos, porque o Guilherme ataca mais que o Barreal, embora o Barreal ajude mais na marcação do que o Guilherme. E aí Escobar teve chance, perdendo um gol feito, num passe lindo do João Schmidt, o Neymar cabeceando cara a cara com o Rocher, o David Washington mandando uma bola na trave e no finalzinho o Wesley chutando para uma grande intervenção do Brazão. Em linhas gerais, o Santos foi mais ofensivo que o Internacional, mas o Internacional conseguiu ainda criar mais do que esse único gol que ele fez. O Santos desorganizado para jogar pelas alas, o Santos muito baseado na figura do Neymar, né? Toda hora os jogadores tentando encontrar o Neymar, nem sempre a melhor opção é o Neymar, e a bola parada tem sido também um lance meio perigoso aí a favor do Santos, principalmente na cobrança de escanteio. Teve uns 3 escanteios aí extremamente perigosos, né? O Neymar sabe muito bem bater na bola, complicando essa jogada aérea do Internacional. Mas em linhas gerais, o Internacional conquista um grande resultado até aqui, em terceira vitória se consumada, terceira vitória consecutiva do time de Roger Machado nesse Campeonato Brasileiro. Capri. Maravilha. E o Neymar, como é que foi o desempenho dele nesse primeiro tempo, Quesada? Ele teve uma grande chance cara a cara com o goleiro, né? Ele cabeceou em cima do goleiro. Até o Martelli na hora... mas não é o forte dele, né, Quesada? Realmente, né, Capri? O cabeceio não é o forte do Neymar, né? O Neymar é bom pra driblar... Eu tô falando daquele Neymar no auge, né? O Neymar é bom pra driblar, pra chutar de direita, ele deu um chute perigoso com a perna esquerda e tal, mas sozinho, né? Uma andorinha não faz o verão, né? Sozinha, né? Mesmo sendo o Neymar. E a diferença de pensamento de jogo é enorme, né? Ele tá pensando numa coisa, às vezes o companheiro demora 2, 3, 4 segundos. E 2, 3, 4, 5 segundos no futebol, às vezes parece ser uma eternidade, né? A diferença de pensamento do Neymar pro resto é muito grande. Mas, em linhas gerais, uma partida que eu posso dizer modesta, né? Pro tamanho do Neymar, é uma partida modesta que o Neymar tá fazendo na Vila Belmiro. Muito bom. Então daqui a pouquinho a gente vai ver se o Neymar melhora, se o Santos melhora e se teremos aí uma situação mais favorável para o Peixe no segundo tempo, porque por enquanto vai dando Internacional 1-0 sobre o Santos. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo, já aqui na Bandeirantes. Alô, Bandeirantes Brasília em 89,9. É isso aí, estamos juntos. Futebol é com a Bandeirantes. E você aí de Brasília agora, conferindo todas as emoções do melhor futebol do mundo na Bandeirantes Brasília. O intervalo é rápido, uma parada rapidíssima. Já voltamos daqui a pouquinho com a Nina Gagliotti, que vai atualizar o nosso placar desta quarta-feira. Jogos importantes que já foram finalizados, a gente conta isso pra você na sequência. Até já. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Esquerda, ele preferiu esperar para soltar, não bateu no gol. E vem o Internacional, responde. Carboneiro invade a grande área, driblou o goleiro, vai marcar o golaço! Gol! Do Internacional! Das maiores demonstrações do ditado, a bola pune. É, a bola pune, é isso aí. Quem não faz, toma, não é? E o Santos tomou. Com esse gol aí do Carboneiro, o Inter vai vencendo o Santos por 1-0 na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo com o Pedro Martelli na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Nina Gagliotti, vamos conferir aí os jogos já encerrados do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira.
jogos que teremos também nesta quinta e os números, não é? A classificação por enquanto atualizada aí do Brasileirão. Vamos lá, Nina! Vamos lá, Capri, jogos já encerrados, Palmeiras vencendo o Fluminense de virada, 2-1. Daqui a pouquinho, no apito final, a gente traz a coletiva do técnico Abel Ferreira, assim como a coletiva do técnico Dorival Júnior. No empate do Corinthians com o Cruzeiro 0-0, mas pode balançar, inclusive já balança bastante no cargo, pode cair Dorival Júnior. O Mirassol venceu o Ceará por 2-0 e jogos em andamento também no intervalo, Vitória e Sport, partida que acontece no Barradão, 0-0, e em Bragança Paulista também empate sem gols para Bragantino e Flamengo. Uma passada rápida, Capri, na tabela de classificação, Cruzeiro liderando com 34 pontos, o Flamengo na segunda posição tem 31 já, com o empate parcial, Palmeiras na terceira posição com 29 e o Bragantino em quarto, também considerando o empate parcial, com 28 pontos. Destaque para o Mirassol, sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados até aqui. O Internacional, que está vencendo o Santos, décimo colocado com 20 pontos. Já o Santos, o primeiro na zona de rebaixamento. Difícil a situação do Peixe, tem 14 pontos somados até aqui. O Juventude tem 11, o Fortaleza também tem 11 e o Sport, que está empatando com o Vitória, tem apenas 4 pontos somados, considerando, claro, esse empate parcial. Capri, falando rapidamente também de Copa Sul-Americana, os playoffs acontecendo hoje. O Grêmio, jogo também no intervalo, Grêmio e Aliança Lima 0-0. E na ida o Grêmio perdeu por 2-0, o que quer dizer que o tricolor gaúcho precisa de pelo menos 2 gols para conseguir se colocar na disputa novamente, pelo menos levar essa partida para os pênaltis, Capri. Valeu, Nina. Nina Gagliotti aí de olho em toda a movimentação do esporte, do futebol, nesta noite de quarta-feira de Campeonato Brasileiro de Copa Sul-Americana. Atenção, Bruno Migliosi, já temos o Inter de volta aí, o Santos. Migliosi. O Internacional já voltou, Capri, sem mudanças. O Santos volta agora e aparentemente vai ter uma mexida. O Zé Rafael deve deixar o campo com a meia dúzia para entrar o Gabriel Bontempo, 49. Vi na plaquinha aqui, a arbitragem deixou vazar. Deve sair o Zé Rafael para entrar o Gabriel Bontempo. Aí, Quesada, é uma tentativa no meio de campo aí para tentar melhorar o time. Ele é mais jovem, o Gabriel Bontempo. O Zé Rafael não tá legal, né, Capri? Assim, não é aquele Zé Rafael que foi um jogador histórico no Palmeiras, fundamental naquele conceito do Abel, da baliza zero, um cara que ajudava muito na marcação, mas que tinha uma capacidade incrível para movimentar o time também, não é? Aquela máquina do meio-campo para organizar jogo, enfim, não é? O Zé Rafael, de longe, né? Nem de perto lembra aquele jogador que fez história no Palmeiras. E aí coloca alguém com mais fôlego, né? Agora tudo passa muito pelo Neymar, não é? Eu até entendo, você vai passar a bola pro craque do time, né, Capri? Mas nem sempre tem que ser o Neymar, né? Se ficar muito em cima do Neymar, fica muito manjado. Aí você coloca 2, 3 marcadores em cima do Neymar, praticamente mata o time do Santos. Vai começar o segundo tempo, vem aí mais 45 minutos e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos lá, Peixão, vai Santos, vamos lá. É o time da virada. Vamos, Santos. 2 golzinhos aí para virar essa partida e deixar essa história de rebaixamento para trás. Ele está de volta. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e vem. Vem, Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Caprotti no intervalo inteligente. Invertem-se os lados. Na direita, o Internacional. À esquerda, o Santos bate na bola, Borré. Começa o segundo tempo na Vila. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes para você, ligado na Bandeirantes de Brasília, FM 89.9, na Bandeirantes de 90.9, o tradicional dial de São Paulo. Primeira descida do Internacional para campo de ataque, cruzamento, Borré bateu no gol, pressão, pegou! Primeira chegada do Internacional. Wesley, linha de fundo, lado direito, cruza. Borré bate bração no contrapé com a ponta da luva esquerda. Bota em escanteio, Brunão.
Acorda Santos, voltou desligado pro segundo tempo. O Internacional tentou aproveitar, morder, concorrer dentro da área. Defesaça do Brasão, escanteio pro Inter bater. Escanteio para o Internacional bater, primeira trave, levantamento. Na primeira trave, no segundo pau, cortou a marcação, dizia. Volta na entrada da grande área para o Internacional, chute fraquinho, passa à esquerda do gol. Começa no susto, Santos no segundo tempo, Miliossi. Já no primeiro lance levou um apavoro, na sequência de tiro de meta, só para confirmar aquela mudança que a gente falou no intervalo. Saiu o Zé Rafael meia dúzia, entrou o Bom Tempo 49 no Santos. Gabriel Bom Tempo entra na equipe do Santos. Santos não começa legal não começa legal não. Veio o Internacional para campo de ataque, cruzamento, passo no alto, tira. Corta a volta, tá nas mãos do goleiro. Firme Brasão, ative efeito estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. O Leandro Quesada, mudança no Santos. Pois é, vamos ver, né? É um jovem, vai correr mais, pelo menos vai correr mais do que o Zé Rafael correu no primeiro tempo. Mas como é o futebol, hein? Logo de cara, menos de um minuto, se não é o Brasão, o Wesley teria ampliado para 2-0. A situação do Santos ficaria mais complicada do que já é nesse momento na Vila Belmiro. Olha o Santos aí, ô Martelli. Santos para o campo de ataque, Neymar Júnior, o príncipe da Vila, domina pela meia esquerda, gira pela ponta direita, boa bola para Roleiser. Roleiser na quina da grande área, abandona a ponta, vem por dentro e verte de novo para Neymar, pressionado, 2 em cima do Neymar, perde a bola. 2 em cima dele, perde a bola Neymar. Quarta marcação Internacional, desce no contragolpe pela meia direita de Alan Patrick. Alan Patrick perdeu, ganhou Luan Pérez, toma falta do capitão do Inter. E é falta para o Santos bater do lado esquerdo na recuperação boa do Luan Pérez aí, Miliossi. Na raça, foi bem demais o Luan Pérez para ganhar essa bola, na sequência sofreu a falta pelo lado esquerdo, já se manda para a área o zagueirão porque é a oportunidade do Peixe. Marreal e Neymar se posicionam para cobrar. A informação tem gol, é isso, Nina? É isso, Pedro Martelli. Bragantino abre o placar em Bragança Paulista, 1-0 contra o Flamengo. Gol de Lucas Barbosa. 1 minutinho apenas do segundo tempo. Com isso, o Bragantino alcança a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, empatando com o próprio Flamengo em número de pontos, ambos com 30. Falta para o Santos bater pela meia esquerda. Neymar levanta para o meio da grande área. Quarta marcação do Internacional. 3 jogados deste segundo tempo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 3:30 jogados deste segundo tempo, 1-0 para a equipe do Internacional, gol marcado por Carboneiro. No primeiro tempo, aos 9 jogados, Carboneiro marcou 1-0 para o Inter, para cima do Santos. Alô, Dona Hilda, seu Roberto, ligados lá em Guarulhos, curtindo no microfone da Bandeirantes, Jardim Vila Galvão, sempre em peso. Futebol da Bandeirantes também no FM 90.9, conosco Cícero Soares, Rodrigo de Carvalho, Kátia conosco, Pedro Oliveira, muita gente no microfone da Bandeirantes, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, ouvindo Neymar Júnior ser desarmado na bola. Limpo o Bruno Henrique no círculo central, ganha pela meia direita para Wesley. Wesley aciona no campo de ataque, na ponta fácil, domina Aguirre. Aguirre volta a jogada para Alan Patrick. Alan Patrick tenta descer para o campo de ataque, recua. O Internacional sai jogando no campo de defesa. Descobre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Na meia esquerda insiste o Internacional, domina na canhota. Bernabé cruzou para o meio da grande área. Estica a perna direita, põe para fora. Martelli. Firme de perna direita, tira João Basso, põe a lateral para o Internacional bater pela meia esquerda. A informação, Miliossi. Só para destacar, a Nina falou aí do gol do Bragantino contra o Flamengo. Lucas Barbosa, menino da Vila. Santos achou que não servia no começo do ano, tá voando no Bragantino, vendeu só por 16 milhões de reais o atacante de 23 anos. Tem um monte de gente que o Santos acha que não serve, né? Caiu o Jorge, Santos, Yuri. Marcos Leonardo tá na Vila aí, vendo o jogo. Tá lá mesmo. Santos. Gabigol. Realmente, o Santos cria, mas não aproveita os caras. 5 jogados, vai marcar no toque da Bandeirantes, 5 do segundo tempo, 1-0 para o Internacional, que desce para o campo de ataque na meia direita com domínio de Aguirre. Aguirre ameaçou cruzar, preferiu um tapinha por dentro para Alan Patrick. Alan Patrick cai, pede a falta, o juizão não marca. Gira o Internacional pela meia esquerda, Bernabé já no campo de ataque para Carboneiro. Carboneiro escapou do Roleiser na finta do corpo, meia esquerda, pedalou, balançou, boa jogada por dentro para Bruno Henrique. Ele abre pela meia esquerda para Bernabé, chapelou, não, cara dele, Escobar. Escobar tira para o Santos, tenta descer para o campo de ataque, sobe. Bruno Henrique, mais alto, põe para fora em lateral para o Santos bater no campo de defesa pela meia direita. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima.
O Santos botou bom tempo no meio de campo para o início do segundo tempo, mas perde o jogo para 1-0. O Internacional é o mesmo. Você curtindo no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, alô Baixada Santista. Cadê o gol de empate do Peixe? Cadê o gol de empate do Peixe? Carboneiro é quem desce para o Internacional. Domina pela meia esquerda, pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço, chapa para Alan Patrick, o 10 e faixa pela meia esquerda. Também recolhe, gira na canhota para Bernabé. Bernabé curtinho, rola, bola nos pés de Carboneiro. Carboneiro abandona a ponta, vem por dentro, passe errado. Roleiser na cobertura, chega e tira. Roleiser volta pela quarta zaga, de primeira na meia direita. Tenta escapar da marcação. João Basso, que passe na fogueira, hein, João Basso? Brazão dentro da pequena área, tira, fura João Basso. Que sequência do Santos com essa bola aí nos pés do Brasil, tá brincadeira. Olha o Barreal, puxa contra-golpe para a equipe do Santos. Barreal para Neymar, bolão de Neymar para Bom Tempo, escapou da marcação, tem que soltar. Bom Tempo na entrada da grande área, abriu para Barreal, Barreal devolveu, bate no gol, Barreal. Bate no gol, Barreal. Dentro da área ele tentou soltar a bola e perde a chance, a equipe do Santos. E tome contra-golpe agora, Wesley lançado, invade a grande área, cruza, afastou a marcação mal, sobrou Alan Patrick, bateu no gol, pressão, deixa a bola passar em linha de fundo. Quase que o Internacional amplia na descida com o Alan Patrick. Olha lá de novo o Minhossi. Aconteceria o que aconteceu no primeiro gol, né, Martelli? Um atacante entrando na área, não finalizando na sequência o contra-golpe. Mas agora o Alan Patrick vai entender por que mandou por cima. Erra o camisa 10, não acerta a finalização. Santos se salva de levar o 2-0 na Vila. Ô Martelli, a recomposição defensiva do Santos é um negócio absurdo. O Kleber não consegue acertar. Depois desse lance eu falo um pouquinho mais. 7h30 jogados deste segundo tempo para o campo de ataque dessa equipe do Santos. Escobar domina pela meia direita em placar de 1-0. O Internacional está vencendo o jogo. Domina no círculo central a equipe do Santos. João Schmidt pela meia esquerda para Neymar. Neymar, 3 dedos da bola, abriu jogada, ponta esquerda para Barreal. Barreal tenta bater no gol. Barreal para Neymar, escapou, só pelou. Rocher ligado. Rocher faz a defesa, Biriossi. O lance foi interessante, colocando o Neymar nessa condição para driblar o zagueiro e sairia cara a cara com o goleiro, mas adiantou demais a bola, fácil para o Rocher, o Inter está na frente na Vila 1-0. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Ciasil, é a mais premiada do Brasil, Ciasil pode confiar. O Quesada queria concluir, agora o Quesada vai concluir porque o jogo está parado na Vila. Futebol organizado é assim, você se organiza para atacar o adversário. O Santos tem feito isso. O Santos consegue atacar o adversário. Tá faltando ali o capricho numa finalização, numa cabeçada, né, no último passe e tal. Mas quando perde essa bola, ou quando o goleiro faz a defesa, a demora para recompor o sistema defensivo é algo que eu não consigo entender. Pô, e o Kleber já tá há quanto tempo aí dirigindo o time, né? E não tem um treinador como se fosse de defesa, que é o Matheus Bach. Eles fazem essa história de dividir, o Quesada. Faz o treino. Ó, a gente perde a bola, em 5 segundos tem que organizar o sistema defensivo, entendeu? Isso me chama muita atenção. Peças para carro, moto, o caminho é na carta. Peças para carro, moto, o caminho é na carta. Marca líder e suspensão, pode contar. Santos para o campo de ataque. Neymar escapou da meia esquerda. Vai você, Neymar. Vai você sozinho, o príncipe da Vila. Neymar por dentro para João Schmidt de pé à esquerda. Abre a jogada pela ponta direita para Roleiser. Roleiser para Escobar. Escobar pisa na bola, volta um pouquinho mais atrás. Diga lá, Brunão. Só para destacar, a pergunta do Quesada, tá fechando 3 meses no comando do Santos, o Kleber Xavier. E a informação, tem gol na rodada, é gol de quem? Nina Gagliotti. Gol do Vitória no Barradão contra a equipe do Sport. Vitória 1-0, gol de Eric. 8 minutos do segundo tempo, gol que é ruim para o Santos, que segue na zona. Santos na zona de rebaixamento, Peixe na zona de rebaixamento, por enquanto perdendo o jogo por 1-0, mas tem que acreditar, torcedor do Peixe, tem que acreditar, torcedor do Santos, na Bandeirantes, na FM 90.9, o tradicional de São Paulo, na faixa estendida, pegando legal, pega bonito, pega legal, no 86.3. Alô Brasília! Rádio Bandeirante Brasília FM 89.9, estreando nesta semana na capital federal. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, 16ª rodada na Vila Belmiro. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Santos 0,
Internacional 1. Na Bandeirantes fala Nina Calhotti. Na Arena do Grêmio, o Grêmio abre o placar. Gol de Gustavo Martins aos 11 minutos do segundo tempo. Lembrando que o placar agregado dessa partida é 2-1 para o Aliança Lima. O Grêmio precisa de mais um gol para levar a partida para os pênaltis, Martelli. O Santos teve uma sequência de lances agora. Eu vou te falar uma coisa, bola por cima do gol, Rocher fora do gol, chance de Neymar lá pro meio da grande área. O Santos não consegue fazer o gol. É impressionante, hein, Milhozzi? Sequência impressionante, porque o David Washington brigou ali pelo alto com o zagueirão Vitor Gabriel do Inter, a bola resvalou, Rocher perdido, ela ainda toca na trave devagarinho e depois o Inter se salva. Na sequência o Souza divide dentro da área e se joga, pede pênalti, nada a marcar, o Santos tenta, aperta, mas não consegue marcar. Santos sai jogando para o campo de ataque, perde a bola no Internacional no campo de defesa. 11 minutos jogados do segundo tempo. Sai mal agora o Inter. Rolenser ganhou a entrada da grande área, fintou, devolveu para Neymar, Neymar bateu para fora do gol. Ele não compreende como errou o chute na entrada da grande área. Rolenser para Neymar, Neymar ajeitou e bateu mal no gol, Bruno Bigliossi. Falta de chance, não dá para reclamar, viu? Agora a Vila aplaude a tentativa do Neymar, ele aplaude de volta, mas dentro da área, com liberdade, ele limpa a marcação e chuta por cima. Já é a terceira finalização errada do Neymar no jogo. E o placar segue zerado pro Santos, 1 pro Internacional. Tem uma corneta aí na internet que o comentarista aqui, esse internet, aqui, né? na internet. Não é na aqui, mesa de som, não. Aqui na mesa, o Michel também. Que, mas pintou lá pro Neymar, ele resolve. Não tá resolvendo, né, gente? Não tá. Mas é o Neymar, né? A gente nunca pode duvidar. O Neymar, uma hora, acerta. Ele tomou a decisão errada, ele era por baixo, entendeu? Ele tentou por cima, mas enfim. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Jogo parado, Internacional vencendo o jogo com falta na meia direita. Bruno Henrique derrubado pelo João Schmidt. Na Bandeirantes, na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Também no FM 90.9, o tradicional de São Paulo, alô Baixada Santista. Cadê o gol? Cadê o gol do Peixe? Rádio Bandeirantes Brasil estreando FM 89.9 nas mudanças do Internacional. Duas mexidas do Roger Machado. Saem o 7 Carboneiro e o 8 Bruno Henrique. Para as entradas do volante 39 Luiz Otávio e do meio atacante Bruno Tabata com a 17. Olha o Tabata aí, ó. Olha o Tabata com a 17, jogador do Verdão, hein? Senhor Leandro Quesada. Fez gol recentemente, né? Numa das duas vitórias aí do... Foi contra o Vitória, inclusive, né? Teve resultados positivos contra Ceará e Vitória. Ele fez o gol contra o time baiano. Vai rodar, né? O Roger Machado tem um time muito mais na mão do que o Kleber em relação ao Santos. E um detalhe, né? O Kleber Xavier foi auxiliar técnico do Tite em 2001. Quem era o zagueiro do time do Grêmio lá contra o Corinthians? Roger Machado. Tempo passa, hein, meu? Nossa, Roger Machado. Era zagueiro. Porque no final da carreira ele joga já como zagueiro, não mais como lateral. 14 minutos jogados deste segundo tempo na Bandeirantes. Fala, Leandro Quesada, 1-0 para a equipe do Internacional na Vila Belmiro. O Santos está perdendo o jogo, tem que empatar o jogo, Peixão. Bom tempo, ganhou a entrada da grande área, bate, bom tempo, não soltou, não bateu, caiu, pega a falta, o Gizão não deu. Foi na bola, segundo o árbitro, desce na primeira descida, vai Luiz Otávio trabalha a bola de primeira, no campo de defesa para Vitão pela meia esquerda, ainda no campo de retaguarda, na canhota, desce a equipe do Inter, Bernabé para Wesley, pega no calcanhar do Wesley na descida, mal na velocidade Wesley, ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante, tá maduro o gol do Peixe, Neymar partiu para cima da marcação, soltou a bola, ponta esquerda, Barreal bateu, que isso, Barreal? Não sei se ele bateu, se ele cruzou, cruza toda a extensão da grande área, morre do lado esquerdo, bola para o Internacional. 15 jogados deste segundo tempo, placar de 1-0, o Inter está vencendo. O Inter desce em contra-golpe pela meia esquerda, tentou escapar, o Wesley perdeu, ganhou Escobar briga pela bola, briga também com o jogador do Peixe, brigou demais e perdeu. Ele brigou até com o João Basso. E aí o Morré ganha e sofre a falta, Biliossi.
se aproveitou, né, do desentendimento dos zagueiros do Santos para tomar a frente e sofrer a falta. Inteligente demais o colombiano. Meio de campo agora a posse pro Internacional para esfriar o jogo. O Santos atacava bastante. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar, vai de Nakata. 15h30 jogados mais cedo no futebol da Bandeirantes. Ulisses Costa transmitiu o líder Cruzeiro empatando em 0-0 na Neoquímica Arena. O Internacional está vencendo o Santos na Vila Belmiro por 1-0. Gol de Carboneiro aos 9 minutos jogados do primeiro tempo. Inter trabalha pelo campo de defesa na meia esquerda, domina Vitão. Vitão quebra para o campo de ataque nos pés de Escobar. Escobar ganhou, boa bola por dentro para bom tempo, tenta descer em velocidade, aciona o Neymar. Neymar no círculo central, meteu um bolão em velocidade, ponta direita, capricha, Peixe. Rolenzer, linha lateral da grande área, abandona a ponta, vem por dentro, mais atrás, Escobar pediu, o Leiser não solta, ele inverte o lado do campo, inverte mal, forçou o Leiser, forçou buscando o Neymar, Neymar também cochilou, perdeu, Tabata ganha, Neymar na sequência, na vontade, ganhou, não, seu juiz, a imagem fechou, não foi falta não, seu juiz, falta Internacional, campo de defesa, meia direita, na disputa com João Schmidt, é isso. É isso, falta a favor do Inter, a torcida vai à loucura aqui reclamando, Martelli, no momento em que temos a divulgação de público e renda, 11.686 presentes para uma renda de R$ 829.975. Agora confirmando uma mexida também, sai Roleiser 32 do Santos, vem o 79, moleque da base, Luca Meireles. Aliás, essa semana, tanto o Luca quanto o Bom Tempo foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Quesada, Luca Meireles em campo. Era uma das opções, né? Quando o Guilherme saiu, a gente estava comentando com o Bilhões, com você, né? Quem que pode entrar, tal. Eu até citei o Luca Meireles aí, né? É um jogador interessante, porque ele pode ser um 9, ele pode jogar mais aberto, né? Enfim, tem que colocar a molecada. Até porque, do outro lado, o Roger tá fazendo isso, né? Colocou, por exemplo, aí o Luiz Otávio, um garoto de 17 anos, né? Para dar mais fôlego nessa marcação. E colocou o Tabata também, porque sem a bola, ele é um cara mais importante do que o Carboneiro. E o Inter tem que começar a ter essa posse de bola outra vez, né? Ele deu de presente a bola desde o início do jogo para a equipe do Santos. A sorte do Inter é que o Santos não sabe o que fazer com a bola. Placar de 1-0, o Internacional está vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Placar de 1-0, falta para o Inter na meia esquerda. Agora Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. E os jogadores do Santos no aquecimento também, né, Milhozzi? Tem ainda algumas peças, principalmente Tiquinho Soares, vejo o Robinho Júnior aquecendo também, Diego Pituca, algumas opções. Mas detalhe dessa falta aí do Escobar. Sabe no videogame, Martelli, que tem o botão para dar o bote, o botão para dar o carrinho. Acho que o Escobar hoje só tem o botão do carrinho. Impressionante, mais um que ele acertou e agora é falta pro Inter cobrar. Ô Milhões, confere para mim se o quarto árbitro não tá louco e o Roleiser não tá em campo, por gentileza. Eu tô achando que ele subiu a placa do centroavante lá, o David, seu Davi, ou pros íntimos DVD. Confirmando, saiu David Washington, entrou o Luca Meireles. O cabelo loiro confundiu também o seu repórter, viu, Marcos? Que isso. Portanto, Roleiser ainda segue em campo com a 32. Quem foi embora foi o David Washington. Aí é mais prudente essa mudança? Eu ia dar uma cornetada e não dei, até acho que deveria ter sido essa mesmo a alteração, aí acertou, tá? Então é isso daí, porque o David Washington não jogou absolutamente nada e o Roleiser ainda é um jogador que consegue fazer um mano a mano, né? Agora quebraram a espinha do lateral do Santos, quase que, meu Deus do céu, coitado do Souza. O Souza foi capinar em, meu Deus, cara. Dá uma checada ali na estrutura da coluna do Souza, meu querido Bilhozzi. E ele teve a cara de pau de se levantar olhando pro gramado. Não foi culpa do gramado, né? Eu ia fazer igual. Com muitos méritos. Eu ia fazer igual, viu, Bilhozzi? Inclusive, ia pedir pra falar no fim do jogo, falar, a diretoria tem que melhorar o gramado, hein, Quesada? E dar aquela chutadinha com a ponta da chuteira no gramado, né? É isso aí. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes. O Santos está perdendo o jogo para 1-0. Internacional vence na Bandeirantes por enquanto. Cadê o Peixe? O Peixe está na zona do rebaixamento. Sai da zona de rebaixamento, Santos. Tem que empatar o jogo. Tem que fazer o gol. A Baixada Santista quer o gol. Diz Cabra, jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Olha o Santos chegando. Souza vai bem no ataque, tá mal na defesa. Souza para a jogada pela meia esquerda. Trabalho de primeira para Barreal. Barreal volta. Jogador do Círculo Central.
central. João Bastos tem o domínio, recolhe, já empurra pela ponta direita para Roleiser. Roleiser carrega lateralmente, levou para a linha de fundo, telegrafou o drible. Wesley caiu na dele. Roleiser insiste, levantou a segunda trave, o toque de cabeça, cortou a marcação, vai-se embora pela linha de fundo, escanteio. Escanteio, ponta direita para animar o torcedor do Santos, a Emiliossi. E agora volta a cantar aqui na Vila Belmiro, tentou cobrar rapidinho o Neymar, mas não tá valendo nada. Parece que é o Thiago Maia caído dentro da área, pedindo atendimento da equipe do Inter. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Escanteio para a equipe do Santos bater na ponta direita, vai levantamento para o meio da grande área, Thiago Maia tá sentindo, Neymar para a bola, levantou, veio o toque de cabeça, cortou a marcação, sobrou bom tempo, rebote vem, para Escobar, bateu no gol, Rocher encaixou, firme, o goleiro do Internacional, Milhões. Aí o chute foi fofo, né? Adiantou de nada, muito fácil a defesa e tá paralisando de novo, porque tem outro jogador do Santos sentindo. Difícil ver quem que é daqui, mas me parece o Luan Pérez. É o Luan Pérez mesmo caído no gramado, sentiu alguma coisa, um mal-estar, departamento médico em ação. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 16ª rodada na Vila Belmiro, relógio marca 20, agora 21 jogados do segundo tempo. Santos 0, Internacional Carboneiro, Internacional 1. No QG de Esportes da Bandeirantes no plantão, fala Nina Gagliotti. No momento em que o Flamengo empata contra a equipe do Bragantino, agora 1-1, lance ainda em revisão, gol do Léo Pereira. Caso seja confirmado, a gente também traz aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Vitória segue vencendo o Sport pelo placar de 1-0, Pedro Martelli. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 22h30 é o exato meio do jogo. Metade do segundo tempo. 1 Inter, 0 Santos. Aí olha para o banco. Aí tem Tiquinho. Aí tem o Robinho Júnior. Aí tem mais algumas opções que o Bruno Milhões pode trazer, mas ele já fez, deixa eu ver aqui, 2 alterações, né, Queçada? 3, né? Não, 3. Guilherme, Barreal, Bom Tempo Washington e Zé Rafael, é isso aí. Fala, Queçada. Esses dois caras, interessante, é interessante. Colocar o Tiquinho e o Robinho. Alguma coisa tem que ser feita, né? Tem que mexer, tem que buscar alguma coisa. Não pode tirar o Neymar, fato, né? Mas eu também não mexeria com o Roleiser, né? Agora, se ele tira o João Schmidt, ele abre bastante. Só que o João Schmidt, no segundo tempo, ele geralmente fica mais cansadão, né? Tem esse problema também. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. 23 minutos jogados deste segundo tempo. Cadê o gol Santos? Cadê o gol Peixe? Na Vila Belmiro tá perdendo o jogo para 1-0. Trabalha Souza trabalha a bola pela quarta zaga. De primeira no círculo central do gramado, pressionando pela marcação. Passo pela meia direita. Boa bola à frente para Escobar. Escobar por dentro. Tentou escapar da marcação. No bate-bate. Lucas Meirelles volta a bola para a equipe do Internacional. Rasga de qualquer jeito. Tira a zaga do Inter. Luiz Otávio rasga no círculo central. Tentou chapelar. Chapelou Alan Patrick pela meia esquerda. O lançamento Bernabé. À frente para ninguém. Nas mãos de Brasão dentro da grande área. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Santos pro campo de ataque. Neymar dominou pela meia esquerda, meteu o bolão na linha de fundo. Será que chega? Barreal chegou, cruzou e chegou. Ganhar o escanteio. Escanteio, ponta esquerda pro Santos. Barreal chegou, ganha escanteio pro Peixe. Capricha aí, Neymar Milhossi. Já é o 8º escanteio pro Santos do jogo. Neymar pede pra galera levantar o volume. E ele vai com a perna direita pra cobrança. Barreal tá pertinho. Neymar bate pra bola. Escanteio pro Santos bater pela ponta esquerda. Neymar Júnior, o 10 faixa. O príncipe da Vila capricha. Neymar levantou a primeira trave e corta a marcação do Inter. Tira, volta a bola na entrada da grande área. Rasga de qualquer jeito a zaga do Internacional. Quase 25 minutos jogados deste segundo tempo. 1 pro Internacional, 0 pro Santos. Na Bandeirantes, no FM 90.9 no Dial de São Paulo, tradicional. Na Baixada Santista, ouvindo o sonsaço da Bandeirantes. Também em rede para todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida 86.3. Pega legal, pega bonito. Pra você em Brasília, agora 89.9. A Rádio Bandeirantes Brasília, hein? Negócio chique. Tá de terno lá na capital federal, a Rádio Bandeirantes Brasília. Jogo parado, o Gizão tocou na bola em Milhossi.
É, porque o Luan Pérez agora deixou uma lembrancinha pro Alan Patrick. Dividida rápida, mas suficiente para derrubar o camisa 10 do Internacional. Falta no meio de campo pro Colorado cobrar. Conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Jogo parado de novo, Miliozzi. É isso, falta na altura do meio de campo. O Vitão se posiciona para a cobrança. A discussão é longa porque eles cobram um cartão amarelo para o Luan Pérez, não aplicado pela arbitragem. Econômica em cartões amarelos, apenas um para cada lado. Souza e Vitão, os amarelados do jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. Inter vem para o campo de ataque na meia esquerda, Wesley na linha de fundo, chega por baixo, corta a marcação, põe para fora a zaga do Peixe, escanteio Internacional na ponta esquerda aí, Miliozzi. Típico escanteio para esfriar o jogo, o Inter com Wesley, atacante experiente lado de campo, formado na base do Palmeiras, costurou para cima da marcação, busca um contato e garante mais um escanteio. Alan Patrick vem cobrar com a perna direita. Escanteio para a equipe do Internacional, bater pela ponta esquerda, 10 e faixa, Alan Patrick toma distância, 26 jogados, cobrou curtinho na meia esquerda, Alan Patrick trabalhou na tabela, ganhou, Alan Patrick escapou da marcação no mano a mano, levou para a linha de fundo, cruzou, pede um toque de mão, no limite, corta a zaga do Santos. E aí vai deixar sair o Bernabé, não deixou sair não. Jogadores do Inter estão pedindo pênalti. Bernabé por dentro, tenta a abertura de bola lá pela ponta direita, escapa da marcação, consegue parar. Como é que é, Miliozzi? A arbitragem pediu para parar, evidentemente porque o VAR falou alguma coisa no ouvido. O Alan Patrick cobrou, parece que vão analisar o toque de mão. E aí, Quesada, olha a imagem aí, Quesada. Ah, tocou no braço ali do jogador do Escobar, né? Do Escobar. É. Um abraço, hein? Já vi lances como esse em que o árbitro dá pênalti, né? Agora, a gente vê cada coisa no futebol, né? Acho que se fosse na Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo de Clubes, a gente fez um monte de jogo juntos, né? A visão dos caras, a interpretação dos caras é diferente. Mas isso é pênalti. Olha, vai pro VAR o senhor Lucas Paulo Torezin. É o Marco Aurélio Ferreira que está no VAR e que chamou, né, Miliozzi? Ele mesmo, Marco Aurélio Augusto Ferreira de Minas Gerais. E o lance de ataque no telão da Vila Belmiro, não tem dúvidas de que toca no braço do Escobar. Não, nenhuma. Forte abraço, hein? Escobar, braço aberto. Porque assim, tocou no braço já Elvis, né? Não tem nem essa coisa mais da interpretação. Mas esse tá... exato, né? A Nina tá até falando aqui. Tá muito aberto, né, gente? Tá muito aberto. Ele não tem intenção. Mas não tá mais sendo discutido isso, né? Vai dar o pênalti. Não tem nenhum jogador do Santos reclamando. Dá o pênalti, o árbitro do jogo, não tem nenhum jogador do Santos reclamando. Absolutamente nenhum jogador do Santos. Essa é a vantagem de ter lá no telão a imagem, né, Miliozzi? Aí não tem nem conversa, né? A torcida não reclama, os jogadores só observam. Pênalti será assinalado. Borré se posiciona para a cobrança. O Alan Patrick, hein? De novo dando trabalho para a equipe do Santos. Como deu naquele 7-1 em 2023. Vai dominando o meio de campo do Inter mais uma vez. Garante o pênalti. Borré deve cobrar. Pênalti para a equipe do Internacional bater, não tem reclamação nenhuma para cima do Borré. Não tem nenhuma reclamação para cima do Borré. Internacional 1, Santos 0, pênalti para o Internacional bater. Será que vai Borré? Vai o Alan Patrick, vai quem? Você é o Roger Machado, Quesada. Você decide. Alan Patrick. Alan Patrick? Bota na bola de segurança. Mas ele vai dar pro Borré, né? Olha ele se cumprimentar. Teve um jogador do Santos que deu assim, não é o tapinha nas costas, vai arrebentou com as costas do Borré naquela, tipo, você vai perder, hein? Mais um tapinha, vai tomar o cartão. Borré na bola. Borré na bola. Pênalti no gol onde se posiciona e fica a torcida organizada do Santos. 29 minutos jogados deste segundo tempo. É pênalti para a equipe do Internacional bater. Toma pouca distância. Borré, o centroavante. Borré inteiro de vermelho. Borré inteiro de vermelho. Pouca distância. No centro do gol inteiro de azul. Brasão. A esperança do torcedor do Peixe é Brasão. A esperança do torcedor do Internacional é Borré para ampliar. Para o Santos permanecer vivo no jogo. O Brasão tem que pegar o pênalti. 29 e 30 jogados do segundo tempo. Pênalti para o Internacional bater. Apita o árbitro, autoriza, vai para a bola, toma distância. Borré partiu para a bola, perna direita, bateu no gol. Gol!
Internacional! Borré! Batendo pênalti, deslocando o goleiro, cai pro lado direito, o Brasão, de perna direita, Borré, frio, gelado, bate no ângulo superior esquerdo, um pouquinho centralizado na meta do Brasão, pênalti indefensável no alto, rente ao travessão, um pouquinho pro lado esquerdo, amplia o Internacional na Vila, Borré batendo pênalti, desloca Brasão, na marca dos 30 minutos jogados deste segundo tempo na Vila Belmiro, o Internacional amplia com Borré o centroavante. Agora Santos 0, Internacional 2. Alô, Bruno Miliossi. É fatal o Internacional quando vai para o campo de ataque. O Santos poucas vezes recebeu o adversário em sua área. Quando recebeu, levou o gol ou o pênalti na inteligência de Alan Patrick, que ainda cedeu a bola para que o Borré colombiano colocasse mais confiança nessa temporada. É inteligente, desloca o goleiro e marca pela 6ª vez do ano. 2-0 para o Internacional na Vila, Martelli. 2 para o Inter, 0 para o Santos. Leandro Quesada, a situação do Peixe na zona do rebaixamento do Brasileiro, Quesada. É, a coisa da capacidade de conseguir chegar ao gol, né? Que é um jogo igual, né? As chances criadas pelo Santos são as mesmas criadas pelo Internacional. O Santos parece que tem mais criatividade porque ele fica mais tempo com a posse de bola. Às vezes o sinal do Santos cai, né? Atrapalha um pouquinho e tal. Mas o Internacional chega a 2-0. Eu não gosto muito de falar de injustiça ou justiça no futebol, mas o Santos pelo menos um golzinho já poderia ter feito, né? Não teve essa capacidade. Você usou o termo fatal aí, o Miliossi também. E o Internacional é cirúrgico e fatal para construir. E que vitória, hein? 3ª vitória seguida do Internacional no Campeonato Brasileiro. Isso sim que é reação. Bruno Miliossi, resposta à beira do campo com alterações. Acho que Borré, Thiago Maia, o pessoal foi embora, né? Isso, 2 mexidas para cada lado. No Internacional, saem Thiago Maia e Borré. Entram 33, Diego Rosa, e o 13, Ener Valência, em suas vagas. No Santos, peraí, saíram... vamos só ajuda aqui. O Rosa é o 33, o Valência é o 13. Isso, perfeitamente. Perfeito, vamos lá. E aí o Peixe também. 31 e 32 foram embora, Escobar e o Roleiser agora sim saiu. Entram 18, Igor Vinícius, lateral direito. E o 7, Robinho Júnior, últimas mexidas do Santos. Boa, Robinho Júnior, portanto, está em campo também. Jogador de ataque. A outra é mais o 6 por meia dúzia, né, o Quesada? Troca o lateral. É, uma hora dessa é tudo 6 por meia dúzia, né? Vai pro desespero, enfim. Agora não tem mais tática, não tem nada, Martelli. Agora é na raça para tentar buscar aí um empate nessa altura do jogo. Seria realmente um ato de heroísmo da parte do Santos. É possível porque é um jogo de futebol, mas o Santos hoje realmente não acerta o pé. Motopeças de qualidade na Carta, conte com desempenho e confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças na Carta, pode contar. 33 minutos jogados deste segundo tempo. Olha o Santos perdendo por 2-0 na Bandeirantes. Você curtindo, torcedor da Baixada não tá curtindo não, tá louco da vida com esse resultado. Daqui a pouco vem o apito final do microfone da Bandeirantes para falar de Santos 0, Internacional 2, para falar também de Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Na Bandeirantes vem Ricardo Capriotti. Santos tá jogando pelo campo de defesa, mas aí ó, se o Santos fizer um golzinho, hein, dá pra botar um fogo no jogo, mas o problema é o Si, né? Que faz sempre tá quase fazendo golzinho. Olha o Robinho Júnior, perdeu a bola, Robinho, Internacional pode matar o jogo, ponta esquerda, Bernabé cruzou rasteiro, chute agora. Meus centroavantes. Meu centroavante tropeçou na bola. Quem é que fez isso aí, ô Bruno Miliossi? Não foi centroavante não, foi o Alan Patrick, cara. Ah, tá bom, tá com crédito. Destaques do jogo, pois é. Tá com crédito. Tá bom, Alan Patrick, não tem problema não, viu? Acontece, pisou na bola, trupicou dentro da grande área, mas tá certo. Tá bem no jogo, Alan Patrick. Robinho Júnior domina pela meia direita, invade a grande área, solta a bola. Neymar bate, pelo amor de Deus, Neymar escapou da marcação dentro da grande área, perdeu, voltou na meia direita, Igor Vinícius para Neymar Júnior, no centro do gol. Neymar, na hora que você tem a bola para bater no gol, tu não chuta, quer driblar. Aí ela vem por cima, na cabeça não é o forte, hein, Miliossi? Já provou isso 2 vezes, 2 cabeçadas na mão do goleiro. Aí ficou fácil demais pro Rocher. O Neymar, que sempre priorizando o drible, mais uma vez não leva perigo pro gol do Internacional. Agora o Kleber jogou o Escobar pra torcida, né? Porque ele falha no primeiro gol, a bola nas costas dele, né, Martelli? E essa bola na mão agora que provocou o pênalti do segundo gol da equipe do Internacional. Uma noite muito ruim do Escobar.
Componentes de suspensão, transmissão e direção é na carta, qualidade em qualquer caminho, pode contar, vai de Nakata. 35 minutos jogados deste segundo tempo, você curtindo o microfone da Bandeirantes em todos os cantos do Brasil, pega legal na faixa estendida em 86.3, pega bonito, né, fibra 90.9, no tradicional dial de São Paulo. Alô Brasília, sempre o futebol de terno do futebol da Bandeirantes, no FM 89.9, alô Rádio Bandeirantes de Brasília na semana de estreia, Rádio Bandeirantes de Brasília agora para você. É o seguinte, o que é que o juiz está demorando para autorizar o início da cobrança de falta do Peixe na meia direita, Biliossi? Tinham duas bolas, e aí até tirar a bola lá no canto, o Brasão foi lá tirar, por isso a demora para a arbitragem colaborar e deixar a bola rolar. Santos está jogando pelo campo de defesa, pela quarta zaga, trabalha pela meia direita, ergue a cabeça João Basso pela canhota para Lopérez, o zagueiro cruza a fronteira, tem espaço para pensar, vai curtindo uma de meia, ele levanta para o campo de ataque para ninguém, Robinho Júnior tentou antecipar, tirou a zaga, afastou mal, vai voltar, ia voltando para o centroavante do Santos, perde a bola, mas ganha Robinho insiste pela ponta direita, devolve para bom tempo para Robinho, pisou na bola, pedalou, balançou, Robinho Júnior bateu no gol, travado, explode no zagueiro do Internacional. O que me deixa perplexo é que Tiquinho segue no banco. Neymar Júnior sofre a falta na esquerda, hein? Neymar Júnior sofre falta, o juiz para o jogo, Biliossi. E mais uma vez foi meio no grito ali, porque o Neymar leva empurrando aqui e rapidamente para de jogar e a arbitragem vai na dele e marca a falta perigosa, em lado esquerdo de ataque, Neymar na cobrança, o Santos com todo mundo dentro da área. Falta marcada para o Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. Neymar Júnior toma distância. O Príncipe da Vila, cadê seu gol? Para inflamar a Vila Belmiro? O Santos está perdendo o jogo por 2-0. O Maciel que está curtindo na Bandeirantes quer o gol do Peixe. Ele está lá na Baixada Santista, está querendo o gol. Você também curtindo, né? Fibra 90.9. Neymar Júnior, o Príncipe da Vila, toma distância, vai para a cobrança em falta. Volta para o Santos bater na meia esquerda. Jogadores também vão para o meio da grande área. O que você vai fazer, Neymar? O que está passando na cabeça? Neymar vai bater, vai cruzar, autorizado. Neymar com 4 na barreira, partiu para a bola, bateu direto em cima, explode na barreira. Se não era para levantar essa bola, viu, seu Neymar? Perde a marcação, saiu jogando mal o Inter. Robinho Júnior ganha mais uma pela meia direita, vem novo levantamento para o meio da grande área, no alto, Vitor Gabriel tira, rebote ainda do Santos. O Robinho Júnior tentou fazer uma firula dentro da grande área, perdeu. O Tiquinho não serve para o Santos, que sabe? Porque ele não entra faz um bom tempo, viu? Agora o Gabriel entra. Bom tempo entrou. Pegou também, né? Foi rápido, hein? Você foi rápido. Mas o Tiquinho não é aquele Tiquinho do bom momento do Botafogo, né? A última temporada dele também já tinha. Isso não. Tanto é que ele saiu, né? Eu gosto muito do Tiquinho, mas ele não. Se ele jogasse pelo menos um Tiquinho, né? Nem isso. Entendeu? Fraco, deixaram fraco. Vamos tentar mais uma que essa. Você falou do bom tempo, eu falei do Tiquinho. Obrigado, Milhós. O Milhós gostou, hein? Milhós gostou. Eu tenho riso fácil. Se for pra rir desse jeito, também não precisa. Se for de rir de dó, né? Como é que é o nome do auxiliar aí, o Rafael? Como é que é o nome do auxiliar número 1 aí, Milhós, que eu esqueci? Rafael Trombeta. Isso aí é brincadeira. Sensacional. Isso aí que beleza, hein? 2 para Internacional, 0 para a equipe do Santos. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Um abraço para Luiz Soler. Luiz Soler tá curtindo na Bandeirantes. Tá se recuperando de um acidente, valeu. Mas tá curtindo, rádio ligado. Falou que tá tudo certo. Falou que tá tudo bem. Obrigado pela sua audiência. Valeu, Luiz. Tá ligado no microfone da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na faixa estendida que pega legal em 86.3. Pega bonito também no tradicional dial de São Paulo. No FM 90.9. Alô, Brasília. Rádio Bandeirantes de Brasília em FM 89.9. 39 minutos jogados deste segundo tempo. Mas Santos, cadê o golzinho, Santos? Cadê o golzinho pra botar aquele abafa? No finzinho do jogo. Fala, meu querido Biliossi. Só para destacar, depois daquela falta cobrada pelo Neymar na barreira, foi o gatilho para muita gente levantar e ir embora mais cedo, viu? A Vila tá se esvaziando aos poucos, também porque começou a chover por aqui. O torcedor tá indo embora. Ó, o Neymar. O Neymar tá xingando o torcedor, hein? O Neymar tá xingando o torcedor. E o torcedor, me parece, do Santos, tá? Sim. Torcedor do Santos. Eu tenho uma... Bom, você é comentarista, eu sou narrador, o Milhós é repórter, mas é assim. Vou te falar uma coisa, Quesada.
uma habilidade, às vezes, que os caras têm de entrar na mente do Neymar, pô. Pelo amor de todo, não tem um jogo. Mas não tem um jogo. Não tem um jogo que ele não sente a necessidade de... Quer retrucar, retruca. Beleza, pô. Mas sabe... Você definiu bem. Parece fácil o acesso ao mental, entende, Quesada? A orelha dele tá preparada para isso, né? Sabe aquele orelhão da antiga Telesp? É isso daí. A orelha dele é muito grande, ele fica perdendo tempo com esse tipo de coisa. E é o pessoal do CRB que xinga, é o pessoal do Mirassol, que ele chama de time pequeno, e agora contra a própria torcida. Eu acho que o Neymar deveria fazer de conta que ignora, entendeu? É a melhor coisa. E vem ele, Neymar na entrada da grande área, escapou da marcação, invadiu, solta a bola, bate no gol, Neymar. Tá querendo fazer o bonito. Já tinha driblado 2, bate no gol, Neymar. Na meia-lua. A essa altura, 40, se for golaço, se for gol de calcanhar, de ombro, é gol do Santos. 40 minutos jogados deste segundo tempo, desce o peixe, cruzamento, explode em cima da marcação. Voltou a bola, Igor Vinícius na entrada da grande área. Neymar escapa da marcação, tá de costas para a marcação. Volta, jogado um pouquinho mais atrás para João Schmidt. Schmidt pela meia esquerda, para Souza, levantou, segunda trave, chegou, bom tempo, bateu para fora do gol. E no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 16ª rodada. Na Vila Belmiro, o relógio marca 40, agora 41 do segundo tempo. Santos 0. Internacional 2. Na Bandeirantes, no plantão esportivo, destacando, tem gol aí, Nina Gagliotti. Tem gol, Pedro Martelli. Wesley vira para o Flamengo aos 39 do segundo tempo. Agora Flamengo 2. Bragantino 1, esse jogo que acontece em Bragança Paulista e mexe, claro, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta à terceira posição, o Flamengo é segundo e o Bragantino é o quarto colocado. No Barradão também tem gol, viu, Pedro Martelli? O empate do Sport, Lanterninha estava perdendo para o Vitória por 1-0 e chega ao empate com o Romarinho, camisa número 11, marcando aos 40 do segundo tempo. 42 minutos jogados deste segundo tempo. Cadê o gol do Santos? O Neymar foi resolver sozinho, Quesada. Eu acho que o torcedor ficou martelando na mente dele, ele falou, vou fazer um golaço. Mas podia ter chutado antes, Quesada. Agora não adianta tirar contra o Neymar, sabe? Eu acho que essa não é a coisa mais correta em relação ao comportamento de torcedor, entendeu? O último dos culpados. Ele tá tentando, ele não andou em campo, ele se esforçou. Agora não é fácil jogar num time que não tá tão organizado assim, né? Tô passando pano pro Neymar, não. Acho que o Neymar precisa melhorar muito para ajudar o Santos, pensar em seleção e tal, mas assim, não tá fazendo o corpo mole, ele tá tentando. Verdade, eu concordo com você. Ele não tá tentando, ele deu 2 cabeçadas que não foram tão perigosas assim, mas enfim. Né? Ele perdeu uma bola agora, ó. Neymar perdeu uma bola agora. Tentou recuperar, o Ener Valencia vai descolar esse escanteio, mas é isso, ele tá tentando. Agora, 2 jogos, Mirassol fora, Inter em casa. Gente, você tomar 5 gols... É muita coisa. 5 gols, alguma coisa aí na zaga tem que ser vista. Então não é culpa só do Neymar. Se o Santos, beleza, não definiu lá na frente hoje, não definiu com o David Washington, aí no contra-golpe saiu o gol, é verdade. Mas tem que fazer uma análise mais profunda. E aí eu te pergunto, e Kleber Xavier nessa história? A gente falou isso no primeiro tempo, tanto que o Milios trouxe a informação. Já são 3 meses de trabalho do Kleber, né? 3 meses já dá pra gente fazer uma crítica mais severa ao trabalho que o Kleber tá fazendo, realmente. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Já Milios informa o próximo jogo do Santos. O Santos, o Peixe, tá difícil em Santos. Tá difícil, tá na zona do rebaixamento. Quase 44, perdendo por 2-0. Bora de consórcio Volkswagen, que é esse negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Santos pro campo de ataque, insiste, olha lá, passe errado do Bom Tempo. E aí a garotada, aí você começa a botar Robinho, Luca Meirelles, nada contra, mas tira Escobar, Tiquinho no banco, Tassiano no banco, esses caras não servem mais. Qual é a visão? A diretoria quer entender, o torcedor não gosta de Tassiano, sim, então o Tiquinho não serve ninguém. Teve mudança, acho que o Wesley foi embora, né, Milhozzi? Isso, saiu o Wesley 21, entrou o 23, lateral direito, Benítez, paraguaio do Internacional. Santos saiu jogando agora na entrada da grande área. Neymar demorou para soltar a bola. Neymar agora sim demorou, agora falhou. Neymar Júnior perdeu. Qual o próximo jogo do Santos, hein, Milhões?
Sábado, Ilha do Retiro contra o Sport, time que não venceu ninguém ainda no Brasileirão. Vem pro campo de ataque, a equipe do Internacional pode matar o jogo. Ener Valencia soltou o balão, vai apitar o gol. Benítez dentro da grande área, desarmado. Desarmado, Benítez era pra bater no gol, demorou demais. Sil, importante, a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Santos tenta marcar o primeiro gol. Neymar Júnior dominou pela meia direita na quina da grande área, armou o compasso. Boa bola para Bom Tempo na meia direita para Robinho. Robinho tá tentando achar Neymar. Robinho escapou do primeiro, passou do segundo. É o Júnior. Ele inverte do lado esquerdo pro chute do Souza Mal, mas sobrou o chute, é gol. Barreal. Gol! Esperança do torcedor na Vila Belmiro viva. Jogada pela meia direita, Robinho Júnior escapa da marcação, solta pela canhota na quina da grande área, ameaçou bater no gol. Souza bateu meio mascado, a bola descia, sobra na entrada da grande área. Barreal de perna esquerda, emenda no centro do gol, forte, sem chances para Rocher. Na marca dos 46 minutos jogados do segundo tempo, é mais 4 minutos. É mais 4 minutos que tem o Peixe. Diminui o Santos na Vila Belmiro. Santos 1 na Vila Belmiro. Internacional 2, Milhossi. Vai ter que ser o último gás, Martelli, porque nos instantes finais, numa bola sobrada, resvalou dentro da área, o Barreal não desperdiça. O argentino, que é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, marca pela 4ª vez, com a perna esquerda faz o gesto, lava a alma. Tira essa pressão porque o Santos precisa do empate. Instantes finais, diminui o Peixe, 2-1 Colorado. Leandro Quesada, tem tempo, não tem tempo? Tem. O Santos diminui. Opa, Quesada. Tem tempo para empatar o jogo, mas também tem tempo para tomar um terceiro, né? O que mais me chama a atenção é que o DNA do Kleber Xavier é o DNA do Tite, que sempre primou pela organização defensiva, né? E é muito fácil atacar esse time do Santos. Agora o Santos diminui e dá uma esperança para a torcida. Repito, o empate seria uma vitória, né? Se o Santos conseguir empatar esse jogo. Mais um. 47 minutos, vamos até 51. Tem mais 4 minutos, tem mais 4 minutos na Vila Belmiro. Santos para tentar empatar o jogo. Um pontinho essa altura é um sinônimo de vitória para a equipe do Santos. E o Internacional vencia por 2-0. Estava tranquilo, agora vai ter que suportar a pressão. E o torcedor que foi embora, cadê você, torcedor do Peixe? Tá ouvindo na Rádio Bandeirantes. Podia ter ficado até o final, seria uma voz a mais para apoiar o Santos na Vila Belmiro. Santos diminui 2-1. É, o torcedor às vezes tem o direito, né? Perde a paciência, mas tem jogo. 48, quase 48 deste segundo tempo. Santos tem a posse de bola pela meia direita. Robinho Júnior volta jogando pela ponta. Boa bola para Igor Vinícius. Escapou da marcação, bateu no gol. Em cima do zagueiro Robinho. Robinho. Entrada da área. Bandeirantes, Milhossi. E tinha gente livre, né? E o Robinho quis resolver com a estrela que tem o garoto com a perna esquerda, mas manda longe demais. A torcida canta, sobe o volume na Vila, acreditando no empate do Santos. Agora o tio Neymar ficou pé da vida com o Robinho, hein? Robinho tinha que ter caprichado, né? Eu podia ter passado essa bola. O Neymar também quer todas as bolas, né? Não, ele quer tudo. Se ele puder bater tiro de meta, ele chuta. E o Gil tomou cartão no banco, é isso, Milhossi? Tomou, o Gil tá de auxiliar do Kleber aqui, falando bastante, levou cartão amarelo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Santos desce, Bom Tempo, abriu o balão, perna esquerda, Barreal soltou a frente para Neymar Júnior, dominou o quina da grande área, meia esquerda na linha de fundo para Souza, vai pautar, levantou, toque de cabeça, quarta marcação, Neymar bateu no gol, Rocher pegou, a bola corre sobre a linha, a bola corre sobre a linha, o árbitro vai dar o gol, não! O árbitro vai dar o gol, não! O Neymar bateu no gol, o Rocher soltou, ele espalmou, tocou na trave, ela lambeu a linha do gol e depois o Rocher pegou o Milhossi. E o Neymar saiu para comemorar, a Vila gritou gol, os jogadores fazendo festa, mas nada, a arbitragem mandou seguir. Rocher tá avisando, não entrou, a bola corre em cima da linha, o Neymar tá indignado ali, mostrando que a bola entrou, ela toca na trave e caprichosamente para ali, num lance muito complicado. A arbitragem paralisa o jogo, o VAR vai analisar, por enquanto sem decisão. Vamos ver a imagem.
Desvia no meio do caminho, o Rocher pega, ela quica sobre a marca da Cal, ainda tem a circunferência dela na linha, Quesada. A orelhinha em cima da linha de fundo, né? Que é a linha da meta também. Quem disse que de raspão também não quase, vai valer, né? Quase. 40, não, marcou 50. Marcou 50, Neymar já tinha destruído a bandeira de escanteio. 50 minutos jogados desse o segundo tempo. O Santos está tentando gol. O Santos está tentando empatar o jogo. O que acontece com o Peixe? O Príncipe da Vila parou na trave. Parou, lambendo a marca da Cal dentro do gol. Sim, o importante é a qualidade. Não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser o mais premiado do Brasil. CSU pode confiar. Santos insiste. Neymar pela meia esquerda para Souza. Ameaçou cruzar. Vai sobrar. Robinho girou. Bateu no gol em cima do zagueiro. E o Rocher cai para fazer a defesa. O Robinho podia ter soltado a bola. Os caras ficam loucos da vida com ele. Era só soltar, Miliossi. Porque ele chutou em cima do zagueiro. Aí é difícil defender o garoto, que é muito jovem, 17 anos, começando a carreira. Mas o Luca Merelli estava livre, pedindo a bola. E fica enfurecido também o atacante da base do Santos. Faltou conversa na molecada que jogava junto até agora há pouco. E perde a chance o Robinho. Vai terminar o jogo, ergue o braço, aponta o centro de campo, árbitro do jogo, fim de papo, ele tinha dado mais um, mas esqueceu. Aos 51 minutos do segundo tempo, termina o jogo, árbitro na Vila. O Santos está na zona do rebaixamento e por deixa eu ver aqui, 3 centímetros na marca da Cal, a bola não entra, o Internacional vence. Na Bandeirantes, na Vila Belmiro. Calma, torcedor do Peixe. Calma, torcedor do Santos. Na Bandeirantes, Santos 1, Internacional 2. Vem aí, Ricardo Capriotti. Valeu, Martelli, valeu. Que tristeza, hein? Que tristeza pro torcedor do Santos. Mas olha, não faltou luta, não faltou empenho, não faltou vontade. Faltou... Como disse o Martelli, faltaram 3 centímetros para o Santos empatar esse jogo na Vila Belmiro. Mas que pena, o Santos perde para o Internacional. 2-1 deu Colorado na Vila. E o torcedor santista aí, qual é a reação do torcedor do Santos? Me conta aí, Bruno Migliozzi. Vejo algumas vaias aqui na Vila, viu, Capri? Mas também manifestação de apoio ao Robinho, que teve a última bola do jogo. E ele, agora há pouco, começou a chorar no gramado, né? Sentiu ali o baque, o garoto. A torcida apoiou, cantou o nome dele. Agora os jogadores se cumprimentam após essa nova derrota, segunda consecutiva do Santos. E o Robinho recebe apoio da comissão técnica também. Teve a chance nos instantes finais, também, é claro, com a bola do Neymar que toca a trave e corre em cima da linha. A arbitragem viu muito bem, a bola não entrou. Que final de jogo dramático, o torcedor vai embora. Debaixo de chuva, o Santos pede mais uma na Vila, Capri. Que pena, torcedor santista. Mas olha, não faltou vontade, não faltou raça, não faltou disposição e entrega dos jogadores santistas. Não faltou. Faltou a bola entrar ali um pouquinho para o Santos conseguir pelo menos um empate. Bruno Migliozzi retorna já, daqui a pouco também em instantes, porque agora nós vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Quem será que o Leandro Quesada vai escolher, hein? Quem será que comeu a bola, que foi o grande destaque dessa partida? Então vamos lá, para Santos 1, Internacional 2, o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, vai Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, jogou, brilhou. Me fala aí, Quesada, me conta aí, Leandro Quesada, quem foi o melhor em campo, Lelê? O Rocher, eu tô entre Rocher e Alan Patrick, porque o Alan Patrick participou efetivamente dos 2 gols da equipe do Inter, né? Ele que dá o passe para o Carboneiro e ele que faz o cruzamento quando a bola explode no braço do Escobar, né? Mas o Rocher, embora o Internacional tenha feito esse 2-0 e tal, né? Incontestável a vitória do Internacional, ok? Mas o Rocher ao longo da partida fez grandes defesas, né? E essa última aí evitando aquele que seria... o segundo gol do Santos, né? Seria o 2-2 e a bola realmente não entrou. Então eu vou de Rocher, viu, Capri? Porque ele foi fundamental para garantir essa vitória por 2-1 do Internacional. Rocher é o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes de Santos 1, Internacional 2.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Do lado esquerdo, ele preferiu esperar para soltar, não bateu no gol. E vem o Internacional, responde. Carboneiro invadiu a grande área, driblou o goleiro, vai marcar o golaço! Gol! Carboneiro, numa das maiores demonstrações do ditado, a bola pune. Quem não faz toma. De um lado, David Washington invade a grande área, não marca, chega o Internacional contra golpe armado. Como é bom de bola, Alan Patrick. Centralizada, entrada da grande área, mete uma bola, boa nas costas de Escobar. Vem ele, trabalhou na tabela, ganhou. Alan Patrick escapou da marcação no mano a mano, levou para a linha de fundo, cruzou, pede o toque de mão. Pênalti para o Internacional bater. Apita o árbitro, autoriza, vai para a bola, toma distância. Porré partiu para a bola, pé na direita, bateu no gol. Gol! Do Internacional! Batendo pênalti, deslocando o goleiro, cai pro lado direito, Brasão, de perna direita, Borré, frio, gelado, bate no ângulo superior esquerdo, um pouquinho centralizado da meta do Brasão, pênalti indefensável no alto, rente ao travessão, um pouquinho pro lado esquerdo, amplia o Internacional na Vila, Borré batendo o pênalti, desloca, Brasão, na marca dos 30, boa bola pra Bom Tempo na meia direita pra Robinho, Robinho tá tentando achar Neymar, Robinho escapou do primeiro, passou do segundo, é o Júnior, ele inverte do lado esquerdo pro chute do Souza, mal, mas sobra o chute, é gol! Barreal! Gol do Santos! Pra botar a esperança do torcedor na Vila Belmiro viva. Jogada pela meia direita, Robinho Júnior escapa da marcação, solta pela canhota, na quina da grande área, ameaçou bater no gol, Souza bateu meio mascada, a bola descia, sobra na entrada da grande área, Barreal de perna esquerda, emenda no centro do gol, fora. Tá aí o Pedro Martelli, os 3 gols que fizeram o placar da Vila Belmiro. Vitória do Internacional por 2-1 e agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos contar para você como foi essa derrota santista. Já já o Bruno Migliosi vem lá dos vestiários da Vila trazendo a palavra de todo mundo que for possível ouvir ali, não é? Vamos ver se será possível, mas pelo menos o técnico vai falar, né? Pelo menos o treinador vai falar. Não sei se algum boleiro. Normalmente os boleiros do Santos não falam, mas o Kleber Xavier já
vai falar aqui em entrevista coletiva no apito final. Atenção, daqui a pouquinho também o trabalho nos vestiários do Maracanã, na vitória do Palmeiras. Ê, Verdão! O Verdão venceu mais uma, derrotou o Fluminense 2-1 e também os trabalhos lá na Neoquímica Arena do empate do Corinthians contra o Cruzeiro por 0-0. Vamos, antes de ouvir o Quesada explicando aqui pra gente como é que foi essa vitória do Internacional, deixa eu saber da Nina Gagliotti se os outros jogos já terminaram também, se já temos a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Nina! Vamos lá, Capri, já temos a tabela atualizada, primeiro passando pelos resultados, o Palmeiras vencendo o Fluminense de virada, 2-1, gols de Maurício e Vitor Roque, o Cano abriu o placar de pênalti. O Mirassol venceu o Ceará 2-0, esse jogo que aconteceu lá no Castelão, gol de Chico Kim e Negueba. O Corinthians empatou com o Cruzeiro 0-0. Vitória e Sport, Capri. O Vitória, aos 50 minutos do segundo tempo, havia feito o gol da vitória. O 2-1, porque a partida estava empatada. Só que aos 53 do segundo tempo, o Romarinho fez o gol do empate do Sport, o 4º ponto do Sport neste Campeonato Brasileiro. Um jogo com emoção até o finalzinho do jogo. O Flamengo vencendo o Bragantino. Esse jogo também uma vitória de virada. O Bragantino saiu na frente com o Lucas Barbosa. Léo Pereira e Wesley viraram para o Flamengo. E aí, claro, o jogo que o Pedro Martelli acaba de contar, o Internacional vencendo o Santos por 2-1. Então, uma passada rápida na tabela de classificação. O Cruzeiro lidera com 34 pontos, o Flamengo na cola com 33 e o Palmeiras na sequência com 29 pontos. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem 1 jogo a menos em relação ao líder do campeonato, em relação ao Cruzeiro. O Bragantino na 4ª posição com 27 pontos, Botafogo em 5º com 25, Bahia em 6º, também com 25, Mirassol, destaque para o Mirassol, o 7º colocado com 24 pontos somados até aqui. O Fluminense é o 8º com 20, mesma pontuação do Galo, do Internacional e do Corinthians, que é o 11º. O Ceará tem 18, o Grêmio, 13º tem 17, São Paulo tem 16, 14º. O Vitória, 15º, também tem 16 e o Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 14 pontos, os mesmos 14 que tem o Santos, o primeiro dentro do Z4, seguido de Juventude com 11, Fortaleza também com 11 e o Sport que conseguiu somar o seu 4º ponto, mais um pontinho aí para o Sport, mas que já vai se complicando bastante na tabela de classificação. Só passando para os nossos ouvintes, Capri, que amanhã tem Juventude e São Paulo, 7 horas da noite, jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes Tricolor em Campo. E já que a gente está passando os resultados, trazer também para o torcedor que ouve a Rádio Bandeirantes, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, Grêmio e Aliança Lima empataram 1-1, e aí o Aliança Lima se classificou. O Grêmio precisaria fazer 2 gols, 1-0 também já estaria eliminado da competição, mas aos 51 da segunda etapa, Barcos, ex-Palmeiras, empata a partida 1-1, Capri. Valeu, Nina Gagliotti, de olho em tudo que acontece aí no esporte, no futebol, nesta noite de quarta-feira. Agora sim, 11h39, 11h40, mudou aqui, 20 minutos para a meia-noite. Vamos ouvir Leandro Quesada. Quesada vai explicar pra gente, pra você, torcedor santista, que tá aí preocupado, cabeça inchada, como foi essa derrota do Peixe, a vitória do Internacional, o que aconteceu na Vila Belmiro. Conta tudo pra gente aí, Quesada. Capri, eu queria começar por algo que tem transformado essa vida santista nos últimos tempos numa grande aflição, né? Porque tem jogos realmente que o Santos não consegue atacar, tem uma dificuldade imensa e tal, mas não foi o que aconteceu hoje, né? Hoje o Santos atacou, né? Teve um volume ofensivo legal. O que faltou na realidade foi a capacidade de finalização. Eu tô vendo aqui os números finais do jogo. O Santos e o time do Internacional criaram praticamente as mesmas chances, tá? Eu tô falando de chances reais, o Santos até um pouquinho mais.
Só que aí, nesse quesito, o Internacional ele foi cirúrgico, porque ele teve uma chance no primeiro tempo, fez 1-0, e depois o pênalti convertido pelo Borré, né? O Carboneiro faz 1-0 e depois o pênalti do Borré. Inclusive, a dupla colombiana hoje arrebentou, não é, com a equipe do Santos. O que faltou para o Santos foi a qualidade no passe final, chamada assistência, e na finalização. Aí o Santos realmente pecou. E criou bem, hein? Criou bem. Logo aos 2 minutos com o Roleiser, chutando com perigo. Depois, aos 8 minutos, o David Washington poderia ter caprichado um pouco para tocar para o Neymar, que estava sozinho na área. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, nem cruzou, nem chutou. Aí o Carboneiro faz 1-0 para o Inter. O Vitão tem a chance de fazer o segundo gol, né? A bola passa raspando ali a trave do Brazão. Aí, numa sequência, Escobar perdendo um gol cara a cara com o Rocher. Neymar cabeceando no meio do gol, facilitando a defesa do Rocher. O David Washington chutando na trave. Olha quantas chances criadas pelo Santos. Eu tô contando isso daqui, não é? Porque há jogos em que o time não cria nada, né? Aí fica fácil o nosso comentário. Não criou nada e pronto, e perdeu. Não foi o caso, né? Hoje o Santos rondou bastante a área do Internacional, mas faltou essa qualidade. E do outro lado, o Internacional também criou para fazer até mais do que esses 2 gols, né? Eu já citei esses 2 lances aí, um com o gol do Carboneiro e outro na chance do Vitão, mas no início do segundo tempo teve o Borré chutando, o Brazão fez uma intervenção boa, depois o Alan Patrick chutando também por cima. Então os 2 times criaram bastante, né? A diferença básica é que o Internacional teve uma capacidade de finalização maior do que a do Santos, e isso explica, né, em linhas gerais, essa vitória tão importante do Inter. A 3ª vitória consecutiva. O Internacional, antes da retomada, não tinha todos esses resultados, conseguiu aí 3 vitórias seguidas e dá uma bela respirada nesse campeonato brasileiro. E o Santos jogando muito em cima, Capri, da figura do Neymar, né? Você vê em campo toda hora buscando o Neymar. Eu não acho legal esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o time tem que saber jogar com o Neymar, não para o Neymar. Porque tem alguns momentos que a bola não é para o Neymar, né? Em alguns momentos tem que fazer uma jogada de linha de fundo, participação de um meio-campista chegando para fazer um 2 com lateral. A gente viu pouco isso hoje, né? O meio-campo ajudar um pouco mais o ataque nessa criatividade, com o apoio também da primeira linha, ou seja, compactar mais o time, algo que a gente não viu, né? Porque se ficar muito em cima do Neymar, é manjado, né? O Neymar, quando pega a bola, tem um marcador e sempre tem mais 2 ali esperando para fazer a marcação. E o Santos ficou muito em cima da figura do Neymar. E olha que o Neymar não fez um jogo ruim não, hein? Ele tentou, ele buscou, ele se apresentou, tentou o embate, tentou o drible, tentou cabecear, fez jogada de linha de fundo, bola parada, né? Ele tentou. Mas sozinho não vai resolver. E o que mais me chama a atenção, Capri, para eu voltar para você, o DNA do Kleber Xavier, eu até lembrei com a ajuda aqui do Guilherme Maciel, o Kleber Xavier era o assistente do Tite em 2001, quando o Grêmio enfiou 3-1 no Corinthians, no Morumbi. O senhor lembra muito bem, né? O Luxemburgo era o técnico do Corinthians. O trabalho todo do Tite, com o Kleber de auxiliar, sempre foi organizar um time a partir do sistema defensivo. E o que o Santos menos tem é essa organização defensiva. O time não consegue se defender. E quando perde a bola no ataque, né, não consegue fazer a recomposição. Foi assim, inclusive, que o Santos se deu mal, né? Tomando 1-0 do Carboneiro. Então, isso me chama a atenção. São 11 jogos até aqui, 11 jogos com o comando do Kleber, 3 meses de trabalho, né? E o Santos não consegue se organizar minimamente no sistema defensivo. Então, aí a gente tem que começar a fazer uma crítica mais severa ao Kleber Xavier. Lembrei, inclusive, porque o Roger, que hoje estava do outro lado, foi jogador do Kleber Xavier e do Tite nesse episódio que eu contei dos 3-1 do Grêmio em cima da equipe do Corinthians. Quando havia uma concepção tática defensiva muito mais organizada do que esse Santos que a gente está vendo. Inclusive o Santos tomando mais gols do que fazendo gols nesse Campeonato Brasileiro. E mais um número, Capri, 36% de aproveitamento. Esse é o número de aproveitamento do trabalho do técnico Kleber Xavier até aqui. Ou seja, um número de rebaixado, né? Não à toa, o Santos está onde, Capri? No Campeonato Brasileiro? Não é coincidência, né? Está na zona do rebaixamento. É isso aí.
Grande abraço ao doutor Evaldo de Araújo, que é o nosso colunista, estava na Vila Belmiro e está ouvindo aqui Santista. o apito final. Grande Santista, estava com o filho na Vila. E agora é o seguinte... Você viu o que aconteceu no final? Desculpa, você viu o que aconteceu no final, né? O Miliose estava ali prestando atenção em outra coisa, mas a TV fechou do lado oposto dos dois bancos da Vila, né? Do outro lado, já no finalzinho do jogo, o Neymar estava do outro lado e ouviu algum tipo de coisa que ele não gostou de um torcedor. Você chegou a ver esse lance, Capri? Aí ele promete o torcedor. Ele fala, não, pera um pouquinho. Depois a gente conversa. Terminou o jogo, o que o Neymar fez? Ele foi conversar com o torcedor. Foi lá peitar o torcedor. Aí o João Paulo foi lá, ou o Brazão, acho que foi o Brazão. A câmera estava mais fechada. Tinha um goleiro do Santos, ou era o Brazão ou era o João Paulo. Foi lá e tirou o Neymar. Foi o João Paulo, né, Nina? Foi o João Paulo, obrigado. E foi lá e tirou o Neymar. Pô, o Neymar tem que ter a orelha preparada para isso, Capri, sabe? Ele tá ouvindo muito. Já bateu boca com o torcedor do CRB, lá na Copa do Brasil. Chamou o Mirassol de time pequeno pro torcedor do Mirassol. Hoje foi bater boca com o torcedor do Santos, entendeu? No intervalo foi bater boca com o Rocher. Ficou bravo porque o membro da comissão técnica foi puxar ele lá do Santos, puxar ele ficou bravo porque ele queria bater boca com o Rocher. E eu acho que nesse momento, Queçada, o Neymar tá fazendo mais mal do que bem pro time do Santos, porque parece que todo mundo tem que jogar pra ele. E assim, tá todo mundo meio assustado ali, meio ansioso, né? De ter que jogar pro Neymar. Os caras erram, ele reclama com todo mundo. Exato. O cara tenta uma jogada, ele vai lá e reclama. Aí os caras vão começar a ficar inseguros também, porque tudo tem que passar por ele. Exato. Tudo tem que ter o aval dele, o crivo dele. Eu fico com a sensação de que hoje o Neymar tá mais atrapalhando do que ajudando o time do Santos. Parece que tá sendo um fardo ali pra quem tá com ele ali. Ele reclama de tudo. O cara tenta um chute a gol, ele reclama. O cara tenta um passe, não vai, ele reclama. Aí não dá. Aí ele precisa ter... Ele como líder do time, ele tem que ser um cara agregador. E não um cara em que o jogador olha pra ele e fala, opa, tá ruim. Um membro da comissão técnica, opa, esse cara eu tô tentando ajudar, mas ele tá aqui, tá reclamando de tudo. Eu não sei, eu fico com a sensação de que o Neymar... Nesse momento, alguém precisa chamar ele e falar, Neymar, baixa um pouquinho a bola aí, vamos lá, ajuda vamos agregar aí, vamos ser mais colaborador e mais coletivo, menos individual, né? Porque senão aí vai ficar difícil. No lance do Washington, David Washington aos 8, né, que antecede o gol do Carboneiro, o David Washington comete realmente um erro ali, porque ele nem chuta a bola, aí ele desistiu de chutar, quando ele pensou em fazer o passe, ele já estava dominado ali, então houve, né, uma disputa com o jogador do Internacional que rouba a bola. E aí a câmera fecha no Neymar e o Neymar solta um palavrão, né? Toca! E solta um palavrão. Então vai lá e dá força pro cara, ao invés de brigar com o cara. Aí, isso daí não é um incentivo. O que é? O cara fala, errei, rapaz, e agora? O Neymar tá me cobrando. Já não é fácil defender o Santos nesse momento. O Santos tá numa situação complicada. Aí o craque do time, né, a grande estrela da companhia, faz uma crítica pra todo mundo ver. Isso aconteceu com o Robinho também, o Robinho Júnior, né? Foi dar aquele chutou pra... Então, é esse tipo de coisa que o Neymar precisa... Lá no vestiário, vai lá e cobra os caras. Puxa a orelha, ele é o tio do Robinho Júnior, vai lá, puxa a orelha do moleque. Aí tudo bem. Vestiário aceita tudo, aí lá dentro e tá certo. Ninguém tem que se enfiar em vestiário. Agora, ficar apontando não dá, né? E aí aponta pra todo mundo. Aponta pro Rocher quando reclama do adversário, briga com o torcedor, faz gesto, gesticula, né? Inclusive o Memphis faz isso no Corinthians também, né? E aí os caras começam a pegar birra. O que é admiração vira birra, entendeu? E o que o Santos menos precisa agora é o pessoal com birra da estrela da companhia, né? Na realidade não, precisa do Neymar e o tal do conjunto que você tá falando, que a gente não tá vendo, né? Exatamente, é isso mesmo. Bem, vamos aguardar aí o Kleber Xavier, o Bruno Miliose. Chegou aí? Opa. Acabou de chegar. Então vamos lá. Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, as notas do Leandro Queçada para Santos 1, Inter 2. Já, segura aí porque agora é hora do Kleber Xavier. Vai, Miliose. Cadê? Estamos aguardando aí, acho que está posicionando, microfone, faz o teste, aí ajeita a luz, né, dá aquela calibrada, faz o teste do microfone, vê se está tudo funcionando, até começar a falar. Acho que agora vai. Vamos falar do jogo de hoje, da questão do Igor, né? É uma opção que eu tive com o Escobar, que vem bem.
Quando teve muito desgaste, eu já estava para fazer a substituição antes do gol, naquele momento, um pouquinho antes, com o desgaste dele e um pé direito para ter uma passagem melhor junto com o Robinho, essa era a ideia. Infelizmente, a substituição acontece logo, similar ao que aconteceu lá no Mirassol. A gente faz a substituição que já iria fazer naquele momento. Quanto ao Tiquinho, é a opção de semana de treino. Né? O Lucas tem treinado bem, me dá um ataque ao espaço melhor e a gente optou por ele. Kleber, boa noite. Felipe Boa noite. Camargo, de olho no peixe. O Santos encontra a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Cria 2 situações de gols e, na sequência da segunda, toma um contra-ataque e o gol. A impressão que nós tivemos é que o time sentiu. Psicologicamente, o time passou a ficar nervoso, a coisa não caminhando, todo mundo errando tecnicamente. Numa derrota como essa, qual a parcela de culpa do técnico e qual a parcela de culpa do elenco? Porque o técnico monta o time, monta estratégia. O gol saiu cedo, mas era notório que as coisas não aconteciam dentro de campo. Qual é a responsabilidade nesse caso? Porque o Santos segue na zona do rebaixamento. 2 situações de gol no início, a gente toma o gol na sequência de um ataque nosso, realmente teve um desequilíbrio, que é natural, né, de jogar em casa, de buscar o resultado, desequilibra um pouco, mas a gente retoma, né, e cria situações, criamos 2 situações no primeiro tempo, um chute do David no poste e um cabeceio do Neymar para a defesa do Rocher. O Inter, no primeiro tempo, teve só, se não me engano, a finalização do gol e mais uma. Né? E nós tivemos mais finalizações, mas não acertamos o gol. Teve esse desequilíbrio, sim, naquele momento, mas depois a gente corrigiu. No segundo tempo, a gente volta melhor, cria mais oportunidade, tivemos o volume de jogo, tivemos um maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes, e a gente acaba não conseguindo a vitória, e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Kleber, tudo bem? Boa Tudo noite. bom. Wagner Frederico aqui. O Santos vinha de 2 vitórias seguidas, né? Fortaleza e depois o Flamengo, e aí mudou tudo, né? Quando se esperava que o time fosse buscar uma reação, as coisas mudaram completamente. O Santos perde do Mirassol sem jogar bem, né? Jogou muito mal lá, depois de ter feito um bom jogo aqui com o Flamengo. E hoje conseguiu impor seu jogo, conseguiu acuar o Internacional, mas as finalizações foram muito ruins, né? Inclusive o Neymar teve boas chances, todos tiveram, o David, né? Eu lembro que na parada, antes da parada, você comentou que iria trabalhar essa parte ofensiva para melhorar, né, o desempenho ofensivo da equipe. Só que depois da parada o Santos marcou 2 gols, né? Isso. Um contra o Flamengo e um hoje. Isso. Exatamente. Você não está vendo o resultado do trabalho que você fez nesse aspecto do desenvolvimento do jogo ofensivo da equipe? Quando a gente fala em trabalhar as movimentações ofensivas e no último terço as finalizações, está na construção, está na construção média, na altura média, está no último terço também. Criando a gente está. A gente não teve um bom jogo contra o Mirassol, não finalizamos contra o Mirassol, né? Mas hoje a gente finalizou. Poderia ter sido mais efetivo, acho que, se não me engano, foram 21 finalizações e só 7 a gente acertou o gol. E dessas foram 2 ou 3 defesas que eu falei do Rocher e mais 3 bolas na trave, mas poderíamos ser efetivos. O jogo teve a mercê da gente ter matado o jogo, mas infelizmente a gente não fez. Tem que trabalhar, tem que continuar trabalhando esse processo, né? Para que evoluir, é muito pouco. É muito pouco. Em 3 jogos a gente fazer só 2 gols, como vinha sendo pouco naquele momento antes da parada. Então a gente tem trabalhado e vai buscar seguir trabalhando para isso, para melhorar. Tem que melhorar, sim. Kleber, tudo bem? Bruno Milhões, da Rádio Bandeirantes. Você acabou de responder sobre a parte ofensiva. Eu queria te perguntar sobre a defensiva, porque em 2 jogos o Santos sofre 5 gols, teve ali uma partida consistente contra o Flamengo, mas voltou a encontrar buracos, e o Inter chegou poucas vezes, nas que chegou, conseguiu chegar ao gol. O que está te incomodando mais? Essa inconsistência na parte defensiva ou o que você citou de perder muitas chances na frente? A consistência defensiva no jogo contra o Mirassol incomodou mais, né? Sendo que o último gol eles acertaram uma finalização muito precisa, de longe, né? Mas nos 2 primeiros a gente não foi bem.
E no jogo de hoje, no primeiro, a gente podia temporizar mais um pouquinho, foi num contra-ataque para não dar aquele espaço de entrada, e o segundo foi uma situação de um pênalti que é natural, né? Fora os 2 gols que o Inter fez, um de pênalti, eu acho que teve 2 chances, chegou pouco, e as poucas vezes que chegou a gente conseguiu conter, né? Então não me preocupa tanto, me preocupa mais a questão ofensiva, a gente tem que fazer mais. A gente, quando cria, e quando criou antes da parada, e quando criou agora nesse jogo, porque contra o Flamengo a gente foi efetivo, contra o Mirassol a gente não jogou bem, e hoje a gente criou muitas oportunidades, mas não teve essa efetividade. Por isso que eu falo, tem que continuar trabalhando para melhorar. É muito mais preocupante isso que o processo defensivo. Kleber aqui, Vinícius Figo da Santa Cecília TV ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Hoje, ao final da partida, a torcida vaia bastante. Perdemos aí a coletiva do Kleber Xavier, hein? Aí, voltou. De Vamos 2 lá. derrotas. Queria saber o quão seguro você se sente como técnico do Santos. E uma outra pergunta. Mais um jogo, até você citou no começo da resposta, que meninos da base entram em situações adversas. Hoje, perdendo por 2-0, entrou o Robinho Júnior. Perdendo por 1-0, entrou tanto o Bom Tempo quanto o Luca Meireles. Eu queria te perguntar se entrar em situações adversas assim não pode prejudicar o desenvolvimento deles no time profissional a partir do momento que entram já pressionados pelo resultado negativo? Muito obrigado. Se a gente não conduzir bem com os atletas, não conversar, não procurar desenvolvê-los, sim. Mas a gente tem conversado, tem trabalhado. Tu falou que a insatisfação com algumas mexidas ou tomadas de decisões. Perdemos o Guilherme cedo, um jogador importante, jogador que ataca espaço, é um dos poucos com essa característica que a gente tem pelo lado, né? O time ficou mais sem esse movimento, né? Porque o Barrial é um jogador de outra característica. A entrada do Bom Tempo, que a gente trabalhou durante a semana para que tivesse mais uma penetração do segundo meio-campista, uma movimentação maior, né? Do que vinha tendo com o Zé, e eu achei que ele foi bem no jogo, ele tem entrado sempre bem, então é natural. E a entrada do Lucas e do Robinho, do Luca e do Robinho, e do Robinho Júnior também. O lado nosso direito já estava desgastado, né? Já não estava dando mais efetividade naquele lado. Eu pensei e construí uma situação com o Igor, e que teve, né? Teve situações boas, tanto dele como do Juninho, naquele lado ali. Quanto à questão de segurança, é natural, faz parte. Eu não posso falar nada do torcedor, né? O torcedor está no direito dele, está na casa dele, apoia quando é necessário, e quando perde o jogo tem que vaiar mesmo, e tem que eleger alguns culpados. Boa noite, Kleber, tudo bem? Andrei Reis, TV Cultura, aqui. Tudo bom. O Santos sofreu muito em transição defensiva no primeiro tempo, principalmente no primeiro, mas também no segundo. Você esperava um Inter de outra forma hoje, ou você já esperava o Inter atacando muito pelos lados e recuperando e transicionando em velocidade? Não, o Inter é isso mesmo. Marca bem, tira os espaços por dentro, aproveita as transições, né? Com a sustentação do Borré por dentro, com a velocidade do Wesley, com a subida principalmente do Bernabé pelo lado esquerdo, que é um jogador que sai bastante, controla bem o jogo. A gente pensou muito nisso, era um jogo arriscado, né? Infelizmente, nessa situação que a gente pensou que iria acontecer, a gente acaba tomando um gol, né? Eles foram efetivos nesse contra-ataque, nessa transição, mas foram poucas, porque a gente colocou o Inter em baixa, né? Trabalhou bastante, criou bastante situação e se arriscou. Mas a gente conseguiu, acho que na grande maioria delas, se não me engano, fora o gol, 2 ou 3 com perigo o Inter teve em contra-ataque. Boa noite, Kleber. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Em relação especificamente ao posicionamento de 2 atletas, o Neymar e o Roleiser, hoje a gente viu o Roleiser começando a partida aberto pelo lado direito, caindo para o meio, e o Neymar por dentro, atrás do David Washington, lado a lado, sem a bola. Queria que você falasse se a conexão entre os 2 jogadores, o Neymar e o Roleiser, com passes e as interações entre eles, satisfaz o meu trabalho neste momento, porque a sensação que a gente acaba tendo nos jogos e hoje também é de que o Roleiser fica muito longe do Neymar. E ambos juntos, próximos, as situações ofensivas acabam acontecendo de forma até natural. Queria que você analisasse essa situação. O futebol é um jogo de tentativa, de erro e acerto, né? Trabalharam bem por dentro no jogo contra o Botafogo, né? Trabalharam no jogo contra o Flamengo, eu tive que mudar porque não tinha o Roleiser. Não foram bem juntos no jogo contra o Mirassol, e hoje eu busquei uma alternativa de ter por dentro
o David, que fez um bom jogo contra o Flamengo, atacando esse espaço interno, e o Roleiser saindo de fora para dentro na direita. Então, às vezes, essa distância, sim, mas é a questão de continuidade, é a questão de trabalhar, é a questão de evoluir nesse sentido, né? Quando tu pega uma equipe, eu tenho aí 11, 12 jogos com a equipe que eu peguei no início era uma, depois foi mudando com saída de jogadores, chegada de outro, e é natural que elas demorem para ficar com uma continuidade que agrade, né? Então, às vezes, tu perde um jogador por lesão, às vezes tu perde um jogador por cartão, às vezes tu perde um jogador ou determina uma situação, como foi contra o Mirassol, que eu resolvi tirar alguns jogadores para poder ter um time mais enérgico, né? E acabou não dando certo. Hoje eu retomei com essa mudança, né? Que foi a saída do Barreal e aproveitar o Roleiser para o lado, porque ele já fez essa função e hoje, fisicamente melhor, ele consegue fazer bem também. Muito bom, ouvimos bem aí o Kleber Xavier, né? Acho que deu para perceber bem o que avaliou o técnico santista desta derrota do time do Santos para o Internacional por 2-1. Eu já vou para o gabarito com Quesada, mas antes eu queria só o destaque final do Miliose, aproveitar aqui antes de abrir o gabarito, para o Miliose poder dar, eu não sei se ele vai conseguir agora. Tá me ouvindo, Capri? Opa, aí sim. Vamos lá então. Boa. Vamos lá, Miliose, vamos lá então, o destaque final do Santos, os próximos passos do Peixe, porque vamos combinar, não é? Vai vir o Sport, tudo bem que é em Recife, mas é o pior time do Brasileirão, hein, Miliose? E não ganhou de ninguém ainda, né, Capri? O Sport é um time que ainda não venceu no Brasileirão. E sábado, às 6h30, a Ilha do Retiro, o Santos vai ter esse adversário pela frente. Era uma sequência de 3 jogos importantes para o Santos, de confrontos diretos. Esse contra o Inter, o Santos podia passar, o Inter acabou perdendo. Então pega o Sport no sábado, dia 26, às 6h30, na Ilha do Retiro. Depois vai para São Paulo, hein, Capri? Joga numa segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no estádio do Morumbi. Os próximos passos do Santos. No próximo jogo, o Tomás Rincon volta de suspensão. Pode ser novidade no meio de campo santista, que não deve ter aí grandes alterações na escalação em relação à equipe à disposição. Ninguém no departamento médico, todos à disposição. Mesmo assim, o Santos segue numa sequência de 2 derrotas e dentro da zona de rebaixamento. Capri? Valeu. Choveu aí, ô Biliose? Choveu aí na Vila? Só no finalzinho do jogo, Capri. O Neymar, ele bate uma bola na barreira e aí começa a cair a chuva, o pessoal aproveita. Hoje não vai dar mesmo, vambora. E aí o pessoal vai embora, a chuva tá caindo até agora aqui na Vila. Então tá bom. Bom retorno, parabéns pelo trabalho e até logo mais na programação da Bandeirantes. Tchau, Miliose. Um abraço, Capri, abraço pra toda a equipe. Ô Capri, peraí, você ouviu a imitação aí do Miliose hoje, chefe? Como assim? Explica, Miliose. Não, é porque a gente foi anunciar a arbitragem, né, Capri, da partida. Certo. E o auxiliar de número 2 era o Rafael Trombeta. E aí, pra trazer pro ouvinte, né, o rádio é som. Aí eu fiz Rafael Trombeta. E aí o Quesada achou o máximo. Tá bom. Foi melhor que o jogo do Santos. Amanhã, hoje já é quinta-feira, né? 3 minutos da quinta. Amanhã é sexta, então amanhã eu vou soltar o seu sexta-feira coisa linda lá. Vixe, coisa eu preciso gravar outro, né? Aquele lá tá meio desanimado, destoa muito, preciso fazer outro. Muito desanimado tá aquele lá. Valeu, Miliose, bom retorno, até logo mais, hein? Um abraço, gente. Coisa linda! Vixe! Esse aí tá meio devagar, hein? Nem parece sexta-feira isso aí, Miliose. Você não gosta da sexta-feira, não, é? Não, eu tenho certeza que eu gravei isso aí, era assim, um domingo com Capelanes às 9 da manhã, mas eu vou fazer outro mais animado numa sexta-feira, Capri. Tá, quero ver. A hora que aquela sexta-feira, assim, que você tiver terminando o dia, feliz, porque no dia seguinte vai ser a sua folga. Aquela sexta feliz, assim, você enche o peito, enche a boca e manda um sexta-feira coisa linda, tá bom? Pode deixar. Muito bom. Aí, portanto, Bruno Miliose, lá da Vila Belmiro, 4 minutos da quinta-feira. Tá pronto o gabarito aí, Lelê? Opa, Capri, vambora. Aí sim, eu gosto disso. Essa é a hora que eu gosto, é hora de dar nota pro povo, é hora de gabaritar. Santos 1, Internacional 2. Pode soltar, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E o hino colorado, né? Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a E a nota do goleiro Rocher. Que atuação do Rocher, hein? Tem gente feliz nessa noite, hein, Capri? É. E não são poucos, hein?
Não, muita gente. O Rocher foi o melhor, né? 8. Boa, Salvou o Colorado. É bom goleiro. Goleiraço, muito bom goleiro, muito bom Jogador goleiro. de Copa do Mundo, da tradição de grandes goleiros uruguaios, né? Rodolfo Rodrigues, Mazurkiewicz, por aí vai. Maspoli. É isso aí, muito bom. Nota do Aguirre. Que curioso, né? Os dois laterais base do Lanús, né? Tanto o Bernabé como o Aguirre. Fez um jogo justo, segurou ali, né? Guilherme caiu ali no início do jogo, depois o Barrial. Enfim, acho que fez um jogo decente o Brian Aguirre. 6,5 pra ele. Vitão, 6,5 também. Gostei da zaga, viu? Gostou, Gostei. Vitão e Vitor. Dupla sertaneja. 6,5 pro Vitor. Já emendo aqui. 6,5 pra ambos. Vitão, 6,5. Vitor Gabriel, 6,5. E pra fechar a defesa colorada, o Bernabé. 6,5. Bernabé, que um dia já defenderam na seleção brasileira. Não pode, mas olha, cairia bem. Ele é bom jogador, viu? Bom jogador. Teve um embate legal com o Roleiser ali, né? Argentina contra Argentina ali. Ele é bom jogador. Acho que o Brasil não tem um cara aí com a regularidade do Bernabé na lateral esquerda. Por isso hoje, que defenderam o Bernabé na seleção. Então. Vamos lá, meio de campo do Internacional teve Bruno Henrique. Grande partida do Bruno Henrique, teve muito trabalho com o Neymar. Não é fácil marcar o Neymar, né? Apesar de tudo, apesar de não ser o Neymar no auge, né? 7 pro Bruno Henrique. Eu tava pensando, só voltando um pouquinho ao Bernabé aqui, né? É tanto jogador gringo que tem no Brasil hoje, tanto estrangeiro, tanta gente que vem da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Equador, do Paraguai. Os companheiros se atrapalham uma hora, né? Não, acontece, gente, claro, né? claro. O cara fala, esse Bernabé podia estar na seleção, mas é tanta gente pra você monitorar, pra você guardar de onde esse cara nasceu. Tá louco. Parece cara do interior, né, Bernabé, né? Bernabé lá de Olímpia, terra da minha mãe, né? Não, mas ele é argentino. Se eu não me engano, são 125 estrangeiros no futebol, na Série A do futebol brasileiro. 125. É muita gente, né? Pô, muito. Dá pelo menos aí uns 6 times. O Internacional, 20. Capri, tem 10 jogadores estrangeiros. Então. 10. Então, gente. Decorar onde cada um desses aí nasceu não é fácil, não. Mas tudo bem. Mas o Bernabé vai continuar. E na seleção da Argentina, que é bom, nada do Bernabé também, né? Nada. Os caras estão melhores que a gente, viu? Tá louco. Tá bom, Bruno Henrique então nota 7, não é? Bruno Henrique nota 7. E o Luiz Otávio que entrou no lugar dele? Ele fez um negócio interessante, o Roger, né? Porque ele tira o Bruno Henrique e o Thiago Maia mais à frente e coloca 2 moleques pra quê? Pra manter ali o fôlego pra tentar marcar o Santos, porque o Santos nos últimos minutos aí foi mais pra cima ainda, né? O Luiz Otávio manteve o bom nível, eu vou dar nota 6 pra ele. Tava falando de nome de jogador, né? Eu fico pensando, não sei se o doutor Evaldo tá ouvindo a gente ainda, mais como é que o médico decora tantos nomes de remédio, né? O cara tem que receitar remédio lá pro paciente, tem que decorar um monte de nome lá, né? De remédio, tudo quanto é tipo, a droga, o nome da droga, o nome do comercial do remédio, tem que decorar tudo lá. Tá louco. Não é só decorar o nome, é saber o que cada remédio, né? Pra não receitar, serve, né? Não receitar o remédio errado. Ser médico não é fácil não, viu? Dureza. Acho que é mais fácil ser atacante, mas os caras não conseguem fazer gol também, né? A cornetada. Menos jogando do lado do Neymar, né? O Neymar tá difícil jogar do lado dele. Tá difícil. Thiago Maia, partidaça, ex-jogador do Santos, 7 pra ele. Saiu pra entrada do Diego Rosa. Nota 6 pro Diego Rosa. Alan Patrick. Se joga muito, né? Nossa. Deu um passe açucarado pro Carboneiro. Faz o cruzamento ali que explode no braço do Escobar. Nota 7,5 pro Alan Patrick, o segundo melhor jogador da partida. Só ficou atrás do Rocher. Muito bom, Alan Patrick, muito bom. Wesley. O Wesley deu trabalho, hein? O jogador que vai pra cima. O Souza teve muitos problemas com ele ali, caindo pela direita, né? Esquerda de marcação do Santos. Nota 6,5 pro Wesley. Saiu pra entrada do Alan Benítez. Alan Benítez, nota 6. Borré.
O Borré perdeu um gol no primeiro tempo, né? Ele se enrolou ali e tal, mas bateu bem o pênalti. Vou dar nota 6,8 para ele. Se foi embora para a entrada do Ener Valencia. O Ener Valencia não conseguiu fazer muita coisa, porque nos últimos minutos aí praticamente o Internacional ficou mais preocupado em se defender, não é? Criou pouco ofensivamente. Nota 6 para o Valencia. E o Carboneiro? Abriu o placar, né? Nota 7 para ele. Deu muito trabalho também. Muito trabalho ali pro Escobar, né? Bola nas costas do Escobar. O Escobar, inclusive, o pior jogador na partida. 7 pro Carboneiro, colombiano. Foi embora para a entrada do Rodrigo Tabata. Nota 6 pro Tabata. E, finalmente, a nota do técnico Roger Machado. Roger foi bem, né? Como é o futebol, né? 2001 ele era do Grêmio, que tinha como técnico Tite e o assistente o Kleber Xavier, hein? 24 anos depois, hein, Capri? O tempo passa, torcida brasileira. Nota 7,5 pro Roger. Muito bom. Aí, portanto, o Internacional gabaritado pelo Leandro Quesada. Pode mudar o hino aí, Michel Lopes? E sobe o hino Vai do Peixão. repetir todo mundo aqui, hein? Ah, meu Deus. Brinca não. Cuidado aí, Lele, com o que você vai fazer agora, hein? Cuidado aí, pelo amor de Deus. Se eu der nota alta, o torcedor do Santos bate em mim na rua. Isso é verdade. O torcedor tá bravo, hein? Torcedor do Santos tá bravo. Vamos falar disso já já. Então vamos lá, nota de Gabriel Brazão. Uma das coisas legais do Santos é o Brazão. O Brazão não teve culpa nenhuma no primeiro gol do Carboneiro, o pênalti, enfim, às vezes dá para defender, às vezes não. Mas ele salvou o time em outros lances aí, né? Vou dar uma nota 7 pro Brazão. Pô, você sabe que o Brazão... Rapaz, o Brazão hoje... Muita gente já falou no Hugo do Corinthians na seleção, né? O Fábio, que hoje tomou um frangaço lá no Maracanã, mas fez uma Copa de clube, Copa do Mundo de Clubes lá muito boa. O Fábio não vai para a seleção, já tem 43 anos de idade. Mas olha, falar no Gabriel Brazão na seleção hoje não é nenhum absurdo, hein? Eu não sei não, acho que o Brazão é hoje dos melhores goleiros que nós temos aqui no futebol brasileiro. Eu gosto. Em atividade aqui, hein? Ele tá pegou... defendendo muito o Brazão, hein? Sim, já, ele... Não é agora não, já não, vem defendendo há muito. Ele tomou o lugar do João Paulo, que é um goleiraço. Exato, e era uma bomba nas mãos, porque assim, substituir o João Paulo não era fácil, o João Paulo voltou, ele foi criticado em alguns momentos ali da Série B, né? O time foi criticado de uma forma geral, mas ele teve grandes atuações. E hoje ele fez uma defesaça numa tentativa do Wesley, né? No finalzinho do primeiro tempo. Fechou ali o gol numa cabeçada do Vitão. E no início do jogo, do segundo tempo, o Borré chutou e o Brazão estava lá para defender. Quase que o Inter faz 2-0 logo no início do segundo tempo. Então, ele até salvou o Santos de algo pior, né? De ter tomado 3-4 hoje na Vila Belmiro. Então, acho que a nota 7 está muito bem dada para ele. Muito bom. Escobar. O Escobar foi mal, viu, Capri? Foi mal. O jogador tem que fazer aquela leitura, né? Nota 3 para ele. Tomou a bola nas costas ali no gol do Carboneiro e, poxa, vai fazer o cruzamento dentro da área. O cara tem que... O braço para trás, pô, não adianta, né? Não adianta. Aí é treino, entendeu? Tem que fazer treino. Vai cruzar a bola, coloca os dois braços para trás. Tem outro jogador do Santos que no lance também, já tá no segundo pau, tá com os dois braços para trás, entendeu? Tem que ter essa sabedoria. Nota 3 pro Escobar, muito mal, foi substituído depois, inclusive, por causa disso. E a nota de Pablo Escobar? Pablo Escobar, aquele narcotraficante? Nota menos qualquer coisa, pô. Nota 0 pro Pablo Escobar. Não, vou dar negativo pra ele. Os maiores canalhas calhordas da história. Ajudava a comunidade, mas quanta gente não morreu por causa da droga, né? Não, que ele matou de gente também, né? Ajudava, matou um monte de gente. Aquele episódio da explosão do voo da Avianca, né? Que ele dá um envelope lá, uma caixinha para um garoto levar para não sei quem, e dentro da caixinha tinha uma bomba, né? Uma das coisas mais tristes, né? Que um ser humano pode fazer com outro, inclusive com uma criança, né? Usar uma criança e tal. O moleque não era nem uma criança, era jovem, já era um adolescente. Sim. Que ia ser pai, inclusive, né? Quem puder ver aí a série, é uma série muito interessante. É verdade.
Nota do Robinho Júnior, que entrou no lugar do Escobar. Sem nota, viu, Capri? É um jogo muito pesado para um garoto que está começando agora, né? Deu um chute lá para fora, foi cornetado pelo tio Neymar, né? Sem nota pro Robinho Júnior. João Basso. O João Basso, o João Basso, o que ele poderia ter feito no primeiro lance? Ali era mais o combate do meio campo e a bola era mais do Escobar, né? Nada pôde fazer. Vou dar uma nota 6 pro Basso. Luan Pérez. Nota 6 pro Luan Pérez também. Souza. Nota 5,5. Não tá muito bem, não tá muito firme na defesa e tá apoiando pouco, né? E quando apoia também sem a qualidade necessária. 5,5 pro Souza. João Schmidt. O João Schmidt, ele tinha que ter dado combate no meio campo, né? Aí eu vou fazer uma crítica maior ao João Schmidt e ao Zé Rafael. Ali quem protege a primeira linha, a linha de 4, precisa combater. Por exemplo, era de alguém ali o Alan Patrick, né? Ou do João Schmidt ou do Zé Rafael. Os caras têm que se organizar em campo ali. Nenhum nem outro. Mas depois ele salva uma bola do Alan Patrick, enfim e tal. Vou dar uma nota 5 pro João Schmidt. Zé Rafael. Nota 4,5 pro Zé Rafael. Distante daquele grande Zé do Palmeiras, viu? Longe daquele Zé Rafael que se consagrou no Verdão. Muito longe, muito longe. Não sei se é questão física, né? O Zé Rafael teve uma cirurgia ali na coluna, né? E eu não sei se isso pode estar interferindo, né? Mas realmente muito, muito distante do auge do Zé Rafael no Palmeiras. Por isso também tenha sido liberado pelo Palmeiras, né? Porque o Abel também ia liberar um cara do tamanho do Zé Rafael, tão importante nos momentos cruciais, né? Se não acreditasse mais no jogador. Torço por ele, né? É um grande cara e tal, mas tô falando só da parte futebolística, você também, né? Não tá desenvolvendo legal. 4,5 pro Zé Rafael. Ele foi embora para a entrada do Gabriel Bom Tempo. 5 pro Bom Tempo. Roleiser. Já fez partidas melhores, né? Mas assim, é um jogador que... O que eu gosto do Roleiser é que ele vai pra cima. Tava meio estabanado hoje. Mas pelo menos ele faz alguma coisa. Ele não tem medo de atacar, de fazer o confronto, o homem a homem ali, né? De tentar quebrar a linha. Então eu vou dar uma nota 6 pro argentino. Foi embora pra entrada do Igor Vinícius. Pouco tempo em campo, sem nota. David Washington. David Washington, nota 5. Precisa ter a decisão mais rápida. Ou se chuta ou se cruza. Tá demorando muito para pensar. Foi embora pra... E a nota dele qual que é? Nota 5. 5. E ele foi embora para a entrada do Luca Meireles. Luca Meireles, nota 5 pela participação. Guilherme. Há pouco tempo em campo, se machucou, né? Eu acho que o Inter pegou pesado no início, faltou ali um amarelinho do árbitro e tal. Não vou dar nota pro Guilherme, tá? Sem nota. A culpa não é dele, ficou pouco tempo. Não dá pra avaliar. Foi embora então pra entrada do Barreal. O Barreal entrou, ele é menos atacante do que o Guilherme, mas ele ajuda mais na composição defensiva, que foi o problema hoje do Santos, né? Então eu vou dar nota 5 pra ele, pra não fugir muito das notas que eu dei pros caras que são responsáveis pela marcação no meio-campo. E a nota do Neymar? O Neymar tentou, Capri. Eu vou falar assim, de pegar a bola, de buscar, de tentar um drible, de ir pra linha de fundo, uma bola parada, tal, né? Agora tá reclamando muito dos colegas, isso tá atrapalhando. Alguém tem que chegar no Neymar e falar: Neymar, você é muito grande, toda hora que você reclama, você atrapalha um pouco, principalmente os mais jovens, entendeu? Então tem que dar uma segurada. Vou dar uma nota 5,5 pro Neymar. É pequena, mas eu tô dando essa nota porque ele é muito maior pra fazer muito mais, entendeu? Então é essa nota, pra melhorar, porque tem aí um mundo pra melhorar o Neymar, entendeu? Nota 5,5. Bom, pelo menos, né? Deixa eu até... Ia dar 6, mas 5,5. Vou repetir aqui, ó. Deixa eu bater na madeira aqui de novo. Pelo menos o Neymar não está se machucando. Isso já é um bom sinal. Já é um bom sinal. E tomara que ele não se machuque mesmo. Mas precisa mudar o comportamento e precisa melhorar o futebol também. Sim. Na minha visão. Né? Precisa melhorar o futebol e melhorar o comportamento. É isso. Porque o Neymar é o líder. E o líder, ele tem um papel importante de conduzir os demais e não diminuir os demais. Exato.
O líder é aquele cara que é o gigante. É o cara em que o liderado olha e fala, respeita. E em algum momento você tem uma atitude que você diminui o liderado. Isso não é bacana, não é legal. Né? Por mais que ele seja gigante, todo mundo respeita o Neymar, é um nome, não é, gigantesco, mas é isso, eu também tô com você, Lelê. Eu não gosto desse comportamento de reclamar, isso, às vezes expor os companheiros. É muito. No particular, tudo bem, mas publicamente ali não é bacana. O Neymar tem que jogar bola, tem que jogar mais bola, é o que ele precisa fazer. Por isso que a nota caiu, tá, Capri? Por causa desse comportamento eu levo em conta também. E não estou dizendo que ele esteja errado da reclamação pública, sim. Ele não está errado, ele realmente está certo. O David Washington tem que ficar mais ligado no jogo, né? O Robinho, quando pegou aquela bola, poderia ter dominado a bola e ter chutado melhor, ou ter passado para o Neymar que estava sozinho, ok, mas esse é o tipo da coisa que tem que ser feito, tem que ser feita intramuros, entendeu? No vestiário, para não expor principalmente essa molecada, porque não é fácil ser jogador de futebol, jogar no Santos, que é uma camisa poderosa, histórica, do Pelé, né? E viver num momento tão difícil como esse, né? Então, alguém precisa chegar... Vou mandar o Ricardo Capriotti fazer lá uma palestra. Vamos ver se... Porque parece que ninguém está conseguindo falar com o Neymar, né? Porque o Neymar, assim, eu acho que o Neymar é uma pessoa boa. Se alguém chegar ali, né? Falar, Neymar, pô, dá uma segurada. Porque toda hora que você cobra um moleque, você, em vez de ajudar, você está atrapalhando. Isso é muito grande, entendeu? Bate uma palma, entendeu? Bate uma palma. Pô, incentiva, né? Entendeu? Eu não sei, bom, a gente pensa dessa forma, a gente não tá na cabeça do Neymar, né? Mas enfim, é isso. E pra fechar aqui a nota do Kleber Xavier, não tá legal não, viu, Capri? 36% de aproveitamento, não acertou a defesa, o time tem tomado mais gols do que feito, 3 meses de trabalho, não tá legal não, Capri. Nota 5 pra ele. E é muito, hein? Tô dando uma monitorada aqui nas redes sociais. Rapaz, a torcida do Santos... Pé da vida, né? Tá irada com o Kleber Xavier. E ainda mais porque é o seguinte, né? Tem uma sombra gigante aí no mercado chamado Juan Pablo Voivoda. Então, olha... É o seguinte, o time do Santos não é time para ser rebaixado. Não é. É um time, claro, é para ser campeão nunca, jamais. Sim. Mas assim, é time para meio de tabela, 12º lugar. E não é para ser rebaixado. Concordo plenamente com você. Agora, não sei, viu? E você viu durante a entrevista? Durante a entrevista ele falou lá da inconsistência defensiva, que foi pior contra o Mirassol, é verdade. Mas também reclamou da questão ofensiva, né? As duas coisas não estão legais. E aí precisa, né? Um time equilibrado precisa ter tudo bem feitinho, na defesa, no ataque e no meio campo. Aí, durante a entrevista, ele fala, porque a gente perdeu esse, aquele jogador. Tá, perdeu esse, aquele, qual jogador? Ele ganhou o Neymar. Se ele não tivesse o Neymar, qual seria o discurso dele, Capri? Pera lá, vamos pegar leve aí, porque a gente não tem o Neymar ainda, tem o Neymar. Quesada, Capri, mas não é o Neymar no auge. E nunca será mais, outra vez. Né? Mas ele tem o Neymar, então ele tem que tentar trazer o Neymar para dentro desse conjunto, né? Tentar fazer alguma coisa para... Não estou dizendo jogar em função do Neymar. Acabei de criticar, nós estamos criticando tudo muito em cima do Neymar. Mas aproveitar a figura do Neymar, tentar de alguma maneira incentivar, né, contaminar de uma forma positiva, embora contaminar esteja negativo, né, mas inspirar os outros jogadores. E ele não está conseguindo fazer isso. É o que você acabou de falar. O comandante precisa extrair também essa parte psicológica, né? Tem que erguer lá os caras, ter mais tesão. Pô, jogando na Vila hoje, nós temos o Neymar, é a Vila, é o público que tá vindo, é o Santos, né? Acho que precisa ter um pouquinho mais disso. Não que tenha faltado hoje. Hoje faltou, na realidade, acertar ali a finalização, mas eu acho que precisa extrair mais. Eu concordo com você, não é um time para ser campeão, não. Isso daí seria um exagero abissal, né? Mas assim, não é um time para estar no rebaixamento. Isso tá errado, né? E eu não sei não, hein? Acho que o Kleber Xavier... Se continuar desse jeito, como você bem disse, aí tá com os dias contados. E aí não tem só Voivoda, não. Tem mais gente aí que tá livre no mercado, né? Inclusive o chefe dele na seleção, no Corinthians, né? O Tite. Então, de repente, já traz o Tite aí, já tá o restante da comissão, já tá aí também, ele vira assistente, né? Já volta para assistente.
Fechando aqui, Lelê, rapidinho a nota do Lucas Paulo Torezin. Ele deixou ele dar um monte de cartão no início do jogo, mas assim, pelo menos manteve um critério. Não dava para um, não dava para outro, né? Enfim, deixou o jogo correr. Tá bom, vou dar uma nota 6,5 para ele. Muito bom, Lelê. Logo mais, 7h30 da noite, estaremos juntos no Esporte em Debate para analisar mais essa derrota do Santos e os outros jogos da rodada. Daqui a pouquinho vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras e hoje também tem o São Paulo. Hoje não tem Esporte em Debate, tô maluquinho aqui. O jogo do São Paulo é que você tá pensando na sexta. É às 7 da noite, que você tá pensando na sexta. Hoje é quinta, eu tô pensando amanhã já. Hoje tem jogo do São Paulo. Ô, Capri, sexta-feira, coisa linda, é só amanhã, pô. Só amanhã. Jogão esse Juventude de São Paulo, porque o São Paulo ganhou um fôlego, vencendo o Clássico, mas precisa pontuar, né? A situação do São Paulo também não é tão boa assim. E o Juventude numa situação super delicada, na zona do rebaixamento, vai precisar vencer esse jogo. Então amanhã não, hoje, né? Vamos ter um jogaço pra pegar fogo, Juventude de São Paulo, pode ter certeza aí. Valeu, Lelê, bom descanso, até logo mais, hein? Grande abraço, tchau, ouvintes. Muito obrigado. Até a próxima, tchau. Valeu, até mais. Atenção, 26 minutos desta quinta-feira, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Falamos aqui dessa derrota do Santos para o Internacional na Vila Belmiro por 2-1. Em instantes, já, o assunto vai ser Corinthians 0, Cruzeiro 0 e, na sequência, a grande vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã por 2-1 com um frangaço do Fábio, hein? Fábio que é um goleiraço, mas não tem goleiro que não falha, né? Não tem goleiro que não toma frango e o Fábio tomou um frango e o Palmeiras agradece e soma mais 3 pontos. Mas atenção, porque agora eu quero falar com você sobre Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena é o Fiel Zone, no Allianz Parque é o Fan Zone, no Morumbi conheça o Camarote dos Ídolos e no Santos o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos e entradas exclusivas. Logo depois do intervalo, nós vamos à Neoquímica Arena para falar de Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Imper Mais, pode chover à vontade. Imper Mais, é telha de verdade. A chuva cai, não incomoda mais. Eternite Imper Mais, se a nuvem fecha eu não ligo não. Telhado firme contra infiltração, pode chover, não ligo mais. Eternite Imper Mais. Imper Mais, pode chover à vontade. Imper Mais, é telha de verdade. Exige a Imper Mais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes. Feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FREs, CRO 92072. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O ENAMED chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do ENAMED vale para o ENARE, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/INEP e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 33 minutos da quinta-feira no apito final da Bandeirantes. Hora de falar do empate do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena por 0-0. Bom, era o líder, né? O Cruzeiro é o líder do campeonato. Era um jogo que tinha tudo para ser ali um massacre mineiro, mas o Corinthians conseguiu se segurar e somou um pontinho. Mas a gente vai entender como foi isso tudo no trabalho da reportagem Bandeirantes, Luiz Fabiani, que vai falar pra gente agora como foi isso tudo e trazer todo o trabalho lá nos vestiários do Timão. Então é com você, conta tudo pra gente. Fala aí, Fabiani! Tudo bom, Capri? Um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Apito final repercutindo todas as partidas da rodada. O Corinthians ficou num 0-0 com o Cruzeiro, marcado muito mais pela briga, pela disputa física, do que propriamente pela inspiração. Tanto o Hugo Souza quanto o Cássio pouco trabalharam nas respectivas metas na Neoquímica Arena. Quem vai analisar o jogo muito melhor do que eu, é claro, é a força da opinião Bandeirantes, com Alexandre Pretzel. Olha, Fabiane, olha, Capriotti, acabou sendo um ponto ganho pro Corinthians. O jogo realmente não foi bom, mas foi um jogo de muita entrega, de muita competitividade. Hoje é um adjetivo forte no futebol, né? Competitivo. Isso que foi o Corinthians. Depois da péssima impressão na derrota pro São Paulo, onde praticamente ninguém jogou nada, o Corinthians foi brigador, foi chegador,
Foi um time muito forte taticamente, não permitiu que o Cruzeiro tivesse muitos espaços para jogar e o empate acabou sendo um resultado correto. O Cruzeiro até no segundo tempo teve 2 ou 3 chegadas ao gol, mas em defesas fáceis do Hugo Souza. E na reta final o Memphis obrigou o Cássio a fazer uma defesa difícil, a melhor defesa do Cássio na partida. Então o empate assim, pelo que foi, do Cruzeiro chegando mais vezes ao ataque na área do Corinthians, e pelo Corinthians tendo só uma oportunidade de gol, acabou sendo um resultado correto. É um ponto ganho para o Corinthians. Por quê? Porque a diferença para o Cruzeiro ela é grande. Antes do jogo a gente falava, olha, o Cruzeiro é favorito, se o Corinthians conseguir segurar o adversário vai ser um resultado interessante. Tanto é que na tabela o Cruzeiro tem 34 pontos, o Corinthians tem 20. Então é uma diferença realmente muito grande para a realidade das duas equipes. Rodrigo Garro foi o melhor em campo, pelo menos pela quilometragem, pela luta, pelo empenho e pela tentativa de jogar e também de criar alguma coisa. Até o Fabiani falou, e falou bem na reta final, que ele estava exausto e não se aguentava mais. Uma pena que ele tenha recebido o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Botafogo. Dorival Júnior, talvez com ele, esse tenha sido o jogo de mais entrega e de mais marcação e do melhor jogo tático contra um adversário superior. Tecnicamente o jogo foi sofrível, mas o Corinthians pelo menos deu mostras de que pode reagir e ficar pensando também no mata-mata contra o Palmeiras. No Brasileiro, a luta é para passar tranquilo por ameaça de rebaixamento e, quem sabe, buscar uma vaga na Libertadores da América ou ficar mesmo com uma vaga na Sul-Americana. Copa do Brasil, nos 2 jogos contra o Palmeiras, aí sim. Aí o Corinthians, talvez, se repetir o que fez contra o Cruzeiro, consiga eliminar o Palmeiras. No jogo de hoje fica, então, o apoio da torcida e essa entrega que eu mencionei em relação ao Corinthians, apesar de, tecnicamente, o time ainda não ser o ideal. Dorival começou com o Charles e também com o Thales Magno. Para mim, os dois destoaram e ele demorou para mexer, colocando o André Carrilho e o Romero, que eu pedia no intervalo, apenas aos 21 minutos do segundo tempo. Vamos ver o que o Corinthians pode entregar, já que vive um momento de ebulição nos bastidores, e isso chega sim no departamento de futebol, e ao mesmo tempo também não tem dinheiro para contratar, mesmo que o Dorival Júnior peça reforços a todo momento. O Dorival segue no comando, mas é evidente que ainda está em debate, porque tem Botafogo no sábado, fora de casa, e tem o primeiro jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira na Copa do Brasil. Um abraço, Capri, um abraço, Fabiani. Boa, Pretzel, e além de você, quem também analisou o jogo, é claro, foi o técnico Dorival Júnior, que concedeu entrevista coletiva na Neoquímica Arena após o jogo e esclareceu diversas situações sobre Memphis Depay, sobre o calendário, a sequência recente do Corinthians, a pressão que ele sofre no cargo, com a palavra Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Após um jogo como esse contra o Cruzeiro, em que o Corinthians consegue anular o melhor ataque da competição, mas em compensação não consegue criar tantas oportunidades de gol quanto na média dos jogos em casa. O que você, enquanto treinador, e o que o Corinthians leva dessa partida? O orgulho de frear um ataque como o do Cruzeiro ou uma lamentação por não criar tantas chances após esse 0-0? Obrigado. Eu acho que hoje em dia no futebol brasileiro nós estamos tendo isso, um equilíbrio grande. E na maioria das partidas as defesas prevalecendo sobre os ataques. E nós temos que ter essa consciência. Que um jogo muito disputado, um jogo de ocupação de espaços, de entendimento de jogo. Fato esse que nos levou a termos algumas oportunidades importantes. Tivemos apenas um início um pouco irregular, um pouco instável. Porém, a partir de um determinado momento, nós começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição, líder do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo dentro dos nossos domínios. Uma equipe que tá jogando um futebol simples, dinâmico e, ao mesmo tempo, com perspectivas. Porque todas as rodadas aí eu estou vendo o Cruzeiro fazer de 2 gols para mais. E eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa. Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente, e temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. Eu não tenho dúvidas que iremos crescer, melhorar. A partida com o São Paulo foi muito diferente daquilo que a equipe vinha apresentando na maioria dos jogos, e pagamos um preço muito alto porque tivemos uma semana bem pesada em razão daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer no último final de semana.
Dorival, aqui Rafael Esgriles, Energia 97. Ainda nesse campo da defesa, né, da marcação do Corinthians que encaixou hoje contra o líder do campeonato, hoje você teve uma outra dupla de zaga. Hoje você teve o André Ramalho, que foi muito bem, todos os enfrentamentos quase 100%, né? Ele acabou acertando nos enfrentamentos contra os atacantes do Cruzeiro, e também o Gustavo Henrique. É a dupla dos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. É a tendência para você continuar com essa dupla de zaga, apesar do Kaká estar em campo titular em 13 das 14 partidas na sua gestão? Olha, é impossível mantermos uma equipe a todo momento, vocês mesmos percebem isso. A recuperação de uma rodada para outra ela é muito complexa, é muito difícil. Nós havíamos jogado um jogo bem pesado no meio de semana contra o Ceará, lá em Fortaleza. A nossa equipe, sem tirar o brilho da equipe adversária, que fez uma grande partida e mereceu o resultado, mas nós sentimos muito, não tivemos a mesma intensidade, a mesma energia com que jogávamos ou jogamos a maioria das partidas anteriores, e pagamos um preço alto. Nós temos que sempre equilibrar a equipe, contar aí com tudo aquilo que nos é passado pelo departamento médico, físico, que estão trabalhando com muita intensidade todos os dias, nos mostrando detalhes importantes, e vai ter determinados momentos que os jogadores ficarão de fora porque não tem como. Então, por isso, não dá para você compor antecipadamente qualquer situação para o jogo seguinte. Dorival aqui, boa noite. Henrique Vigliotti, da Rádio Cracknet 17. Dorival, ainda nessa questão falando um pouquinho desses jogadores, de manter dupla, manter alguns jogadores como titular, hoje o Kaká ficou de fora por controle de carga. Sábado o Corinthians tem o adversário como Botafogo, e na semana que vem já o primeiro derby da Copa do Brasil diante do Palmeiras. Pensando já no derby, existe um planejamento dentro da sua comissão de poupar os jogadores mais desgastados contra o Botafogo, de tentar focar mais nesse clássico em jogo eliminatório? Olha, nós estamos fazendo rodada a rodada, jogo a jogo, nós estamos buscando a melhor condição possível para cada atleta, e eu espero naturalmente todos os resultados aí de amanhã e depois de amanhã para uma definição completa da equipe. Mas teremos jogos fundamentais daqui para frente, todos eles muito importantes nas duas competições, e não podemos abrir mão de nenhuma delas. Dorival, boa noite. Na última partida, com tudo que aconteceu, você justificou as alterações no intervalo, incluindo a do Memphis, a saída do Memphis, com a falta de energia que os jogadores que saíram tiveram no primeiro tempo. Hoje a gente viu o Memphis muito acionado, né, do meio campo para frente, uma outra postura. A pergunta é o que você precisou fazer de lá para cá, do jogo com São Paulo para cá, para recuperar a energia do Memphis. E a primeira vez que a gente conversa desde o último jogo, ele justificou em algum momento o motivo dele não ter voltado para o banco de reservas no segundo tempo? Olha, esse daí é um assunto interno que a gente trabalha naturalmente, já está resolvido, sanado, não tem necessidade nenhuma de levarmos um pouco mais à frente. Com relação à energia, quando eu tirei 3 jogadores, eu poderia ter tirado qualquer outros 3, ou talvez até mais, porque não foi uma grande noite da nossa equipe, e aquilo prejudicou consideravelmente. Futebol hoje em dia não existe parte tática, não existe modelo de jogo se você não tiver energia para poder executar funções. Futebol são funções respeitadas com muita energia te proporcionam uma possibilidade maior de um resultado. Não executando, não tendo as funções cumpridas, você acaba ficando exposto ao seu adversário. O que nós vimos hoje? Uma equipe querendo, buscando, não se entregando em momento nenhum, jogando com energia, com força. O resgate da energia que eu falo é esse. É você tê-los em condições de poderem fazer o seu melhor. Assim, volto a falar, não foram apenas os 3 jogadores que saíram. Nós tivemos praticamente 8 ou 9 jogadores nessa condição. E não tivemos como nos recuperar dentro da partida, coisa que não havia acontecido até então. A partida contra o São Paulo, para mim, foi marcante nesse sentido. E eu acho que nós tivemos uma semana complicada justamente porque deixamos de executar muitas coisas que vínhamos fazendo com um pouco mais de naturalidade. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, da agência Ultimão.
Eu queria pegar um ponto sobre um jogador específico, que é o Rodrigo Garro. Aos poucos, como você comentou na coletiva anterior, vem retornando ao time, aos poucos trabalhando com você, e hoje ele fez uma partida excepcional de muita entrega. Eu queria que você avaliasse como tem sido trabalhar esse jogador e tendo a volta dele aos pouquinhos ao time. Obrigado. Eu acho que é um jogador diferenciado, é um jogador com um potencial único, é um dos grandes meios do futebol brasileiro nesse momento, é um jogador que tem uma capacidade de jogar de primeira, com aproximação, trocas de passes, bolas em profundidade. É um jogador diferente e ele em totais condições, plenamente recuperado. O que vem acontecendo a cada momento, ele vem alcançando um degrau a mais a cada instante, voltando até a mesma condição que nós vimos aí há bem pouco tempo atrás, anterior às lesões que ele teve. Boa noite, Dorival. Camila Fachola, da Rádio Coringão. Bom, o Corinthians tem 2 gols em 4 jogos desde a volta do campeonato. O que você atribui à queda desse rendimento? Eu acho que as dificuldades que nós estamos tendo são justamente aí, no sistema ofensivo. Eu não escondo de vocês que eu ainda não tive os 3 jogadores de ataque jogando juntos. Eu estou aqui há 90 dias e em momento nenhum isso daí aconteceu. Eu espero tê-los o quanto antes. São jogadores que se completam, que se complementam dentro das partidas. Para mim, é muito em razão disso daí. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Diante essas questões de controle de carga, também de suspensões, como planejar o Corinthians para o confronto diante do Botafogo, né? E também queria que você falasse sobre a escolha pelo Thales Magno e também a ausência do Carrilho no time titular de hoje. Obrigado. Olha, esse controle de carga ele é feito diariamente e a partir dos resultados é que a gente toma as decisões em relação à partida seguinte da equipe. Uma opção pelo Thales, um jogador que vem treinando muito bem, vem buscando um espaço. Eu espero que ele recupere aquela melhor condição, principalmente quando ele aqui chegou. Ele chegou muito bem naquele momento, depois teve uma lesão e ele tem qualidade e capacidade para poder voltar a atuar dentro daquela condição que ele apresentou. O Carrillo é um grande jogador, ele entra todas as partidas. Eu procuro usar o melhor do Carrillo no momento mais importante das partidas. E foi assim no Ceará, foi assim hoje, a mesma tentativa, em razão das qualidades que ele possui e da capacidade que ele tem. Não estou tirando o Carrillo por qualquer outra situação, mas era um jogo que exigia a presença de uma outra característica no nosso meio, até porque nós tínhamos que anular primeiro aquele que é o melhor ataque da competição, um dos melhores ataques da competição. Dorival, boa noite. Rodolfo Henrique, Dimensão Esportiva. No começo, na sua apresentação lá no CT, a gente conversava sobre o apoio da torcida, que sempre foi fundamental para a equipe, e também o lado adverso, que a torcida cobra, que a torcida vai conversar com os jogadores. E hoje o que a gente viu aqui foi a torcida empurrando o time, mesmo no momento adverso, subiu o som, cantou bastante durante a partida. Queria que você analisasse esse momento que o time vem passando dentro de campo e esse apoio fundamental da torcida. Olha, eu nunca joguei em nenhum momento que eu tenha jogado contra o Corinthians, eu vi a torcida apupando, vaiando os jogadores dentro dos 90 minutos. Nunca. Todas as vezes, para mim, o maior exemplo foi dado com todos os adversários que eu tive a oportunidade de estar, ou jogando aqui, ou fora, mesmo dentro de casa. A torcida do Corinthians sempre foi isso, sempre foi motivação, sempre foi entrega, sempre foi comprometimento, que é o que ela cobra de todas as equipes que estejam representando no momento. Eu acho que nada é diferente disso. E para mim tem que ser assim. Por isso que a nossa entrega tem que ser sempre no limite daquilo que nós possamos fazer.
Então fica aquela frustração do último jogo em razão principalmente dessa falta que nós tivemos. E que eu reconheço que aquilo foi altamente frustrante por aquilo que vínhamos realizando, fazendo, pela entrega que vinha acontecendo e que vinha fazendo com que, no mínimo, a torcida continuasse acreditando, mesmo ainda não tendo a equipe que ela julgue ideal para que pudesse representar. Aqui, Dorival, por favor, Henrique Mancho. Você falou sobre elenco, rodízio de elenco, departamento médico falando que o departamento médico vem fazendo uma boa sequência de trabalho, falando sobre rodízio e possibilidades. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre Yuri e Alberto, se há possibilidade de retornar já para sábado ou para o próximo confronto. Eu estou nessa expectativa também, estou aguardando e eu espero que ele esteja o mais rápido possível em condições. É um jogador que faz muita falta, não só pelos gols que tem, mas acima de tudo pela postura. Um jogador que ataca muito espaço, talvez seja um dos poucos dentro do nosso elenco que tenha essa característica nata de buscar os corredores, e isso daí provoca naturalmente uma movimentação na última linha adversária. Nós não temos muitos jogadores com esse perfil dentro do nosso grupo, precisamos desses atletas, até porque com o Yuri o nosso número de gols altera muito, é um jogador diferente. Assim como as grandes equipes têm também 2, 3 jogadores que façam a diferença porque possuem essa característica. Eu acho que na maioria dos jogos onde nós percebemos jogadores que tenham esse impacto, eles acabam gerando e criando situações muito favoráveis às suas equipes. Boa noite, Dorival. Gabriel Oliveira, do GE. Nessa semana muito se falou sobre a sua permanência e a importância do resultado de hoje para a sua continuidade no cargo, em razão do jogo contra o São Paulo. E aí eu queria saber como que foi para você, pessoalmente, encarar, né, essa pressão desses dias e o quanto o resultado de hoje, né, que você fala aí e elogia, dá uma tranquilidade para você na continuidade desse trabalho. Muito obrigado. Tranquilidade não existe no futebol. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Eu vim para cá, acertei o meu contrato com o presidente, juntamente com o Fabinho. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições, mas eu precisava de 4 elementos vendo a equipe do Corinthians. E me foi assegurado que isso aconteceria. Fabinho está trabalhando que nem um louco. Fabinho, aliás, deu um exemplo muito claro de que será um dos grandes executivos de futebol do futebol brasileiro, principalmente nessas últimas 2 semanas. A postura que teve, a maneira como conduziu todo o processo. Eu dificilmente vi um executivo de futebol com a postura e com a presença que o Fabinho teve, abraçando todo o trabalho dentro do nosso centro de treinamento. E com isso, mudando todo esse perfil que foi gerado logo após, naturalmente, o resultado de São Paulo. Eu entendi tudo o que aconteceu com o clube, a mudança, a saída do presidente, a entrada de um novo presidente, que não havia ainda conversado comigo a respeito. Passei tudo aquilo que foi falado na minha conversa inicial com o Fabinho. Não fico aqui expondo ninguém, não fico expondo, apenas fiz um comentário a respeito daquilo que foi feito, acertado, mas não fico buscando interferir no trabalho de ninguém. Entendo o momento que o clube esteja passando, entendo o que a torcida esteja sentindo. Nós estamos nos entregando dentro do Corinthians, buscando fazer o nosso melhor pelo nosso torcedor. Não pense que eu gostaria de estar entregando outros resultados, mas eu tive vários desfalques ao longo de todo esse período, de todo esse processo. Jogadores que são importantes na minha concepção, além daqueles que ainda não vieram e que nem por isso eu deixei de fazer o meu melhor lá dentro. Eu tenho a paciência e o entendimento e muito respeito com o torcedor do Corinthians. As minhas equipes sempre foram equipes que jogaram, que criaram,
que fizeram muitos gols e que alcançaram grandes resultados. Graças a Deus na minha vida eu sempre fiz isso. Pressão só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Não é pressionado aquele que não tenha potencial e qualidades para poder dar retorno dentro do seu trabalho. Por isso eu fico muito satisfeito de ser pressionado em algum instante, em algum momento, mesmo entendendo que talvez se as pessoas conhecessem o nosso dia a dia, aquilo que está sendo feito dentro do clube, talvez não tivessem essa mesma ideia ou essa mesma impressão estando de fora da situação. Eu vou continuar entregando o máximo possível dentro das minhas condições. Falarem, vão falar sempre, ganhando ou perdendo, nós sempre estaremos expostos. Nós estamos sempre vulneráveis dentro de um cargo onde só se conhece resultados positivos. Se desprezam o trabalho, não se avaliam o trabalho, aqui se avaliam sempre resultados. Cada um faz o que quer dentro da sua profissão, eu pouco me importo com isso. Sigo a minha vida com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, tentando fazer o meu melhor pelo clube que me contratou, e eu não tenho dúvidas que se me deixarem fazê-lo, eu vou entregar coisas boas, porque eu sempre fiz isso em todos os clubes que passei. E o Corinthians volta a campo neste sábado, quando visita o Botafogo, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com problemas, não terá o volante José Martínez ou o meio-campista Rodrigo Garro, ambos punidos com o 3º cartão amarelo no duelo diante da Raposa. Problemas para Dorival Júnior e jogo difícil para o Timão neste sábado. Valeu, Fabiane. Tá aí Luiz Fabiane e o Alexandre Pretzel e todo o trabalho, né, da reportagem Bandeirantes nesse empate por 0-0. E, bem, eu diria que o Dorival Júnior continua ainda aí pressionado, até porque, assim como no Santos, com o Kleber Xavier, que também está pressionado, no Corinthians, a sombra de Juan Pablo Vojvoda também segue pairando, né? Enquanto o Corinthians não der uma reação, apesar que hoje melhorou, né, mostrou mais... como disse aí, né, essa reação, como o Dorival Júnior falou aí, mostrou mais reação, né, mais vontade, mais entrega, apesar disso, mas ainda está faltando futebol, né, ainda falta, o Corinthians precisa ser mais agudo, principalmente jogando em casa, precisa ter mais, né, mais chegada, cara do Corinthians, né? O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians, e ainda tá distante disso. Vamos ver no fim de semana mais um jogo duro, dessa vez contra o Botafogo, e depois tem o Palmeiras semana que vem pela Copa do Brasil. Sequência bem difícil do Timão. Olha, uma parada rápida, um intervalo rapidíssimo. Na volta o assunto vai ser a grande vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Interessados em fazer residência? Vem aí mais um ENARE, o Exame Nacional de Residência do Governo Federal. Com uma prova unificada, o ENARE democratiza a entrada nos programas de residência em todo o Brasil, melhora a ocupação de vagas e ainda reduz custos. Fique de olho no calendário. As inscrições vão até 30 de julho. E as provas serão em 26 de outubro. Para saber mais, acesse enare.webser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final na Bandeirantes nesta madrugada de quinta-feira. Ei, madrugadona pra você que tá ligado com a gente aí nessa madrugada. É muito bom. Você que tá trabalhando, você que tá aí já descansando. Vamos em frente, porque agora o assunto é o Palmeiras, agora o assunto é o Verdão e essa ótima vitória do time do técnico Abel Ferreira sobre o Fluminense no Maracanã, vitória de virada por 2-1. Tudo bem que o Fábio tomou um frangão, né? Um frango do Fábio que ajudou nessa vitória do Verdão, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso e a solidariedade ao Fábio, que é excelente goleiro, um baita goleiro e todo goleiro tem o seu dia infeliz, né? Todo goleiro já tomou o seu frango, já teve a sua falha. E o Fábio, com 43 anos de idade, já teve algumas ao longo da carreira. E hoje essa falha custou a derrota e a vitória do Verdão. Quem vai trazer os detalhes pra gente da ótima vitória do time do técnico Abel Ferreira é o repórter Gustavo Soler, que conta tudo pra gente agora. Fala, Soler! Tudo bom, Capri? Grande abraço pra você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Uma quarta-feira para o Palmeiras comemorar e muito essa vitória de virada contra o Fluminense no estádio do Maracanã. A última vez que a Sociedade Esportiva tinha conquistado uma vitória jogando no estádio do Maracanã tinha sido no dia 30 de janeiro de 2021, na final da Copa Libertadores
Libertadores da América contra o Santos. Gol marcado por Breno Lopes. E a última vez que o Palmeiras tinha vencido a equipe do Fluminense jogando no Maracanã tinha sido no dia 24 de setembro de 2017, com um gol marcado por Egídio. Agora o Verdão conquista este triunfo fora de casa ao bater o tricolor das Laranjeiras, revertendo o placar. Saiu perdendo com um gol de pênalti marcado por Germancano, mas ainda no primeiro tempo, no último lance da etapa inicial, Maurício empatou o jogo num frangaço do goleiro Fábio. No segundo tempo, Martinelli saiu jogando errado, Vitor Roque recuperou a bola, driblou o zagueiro Freitas e marcou o gol da vitória palmeirense. E agora vamos ouvir o técnico Abel Ferreira falando deste triunfo fora de casa. Para ser jogador neste país e para aguentar as críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio, isso deixa marcas emocionais nos jogadores. Estamos a falar de um jogador que, como eu disse, já mostrou que é capaz. E como todos nós, parece que vivemos num mundo perfeito, onde toda a gente é perfeita, que ninguém comete erros, faz tudo perfeito no seu trabalho. Mas quem está aqui sentado como eu, é muito fácil julgar quem quer que seja, porque estou aqui sentado e julgo. Porque julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive, foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer, tenho a certeza absoluta que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer, tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer, e agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente. Claro que é bom porque aumenta a confiança dele, e agora é só continuar com os pés bem assentes na terra. Há muita coisa que temos que melhorar, ele individualmente e nós coletivamente, e é isso que temos que continuar a fazer. É continuar neste caminho de melhora, de olhar para os nossos jogadores, olhar para as características destes jogadores que nós temos agora e ir à procura da melhor forma para ganhar, porque aqui o que conta, só conta ganhar, o resto ninguém quer saber de mais nada. Boa noite, Abel, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu sei que a Copa do Mundo de Clubes já é algo passado, por exemplo, o Palmeiras, mas passou na sua cabeça de algum momento nessa preparação para o jogo do Fluminense que o Fluminense era o adversário que vocês iriam enfrentar nas semifinais? E o que, aproveitando essa pergunta, esse gancho, o que vocês trouxeram da Copa do Mundo de Clubes de bom para o seu time, para a sua equipe, os ensinamentos que você trouxe dos Estados Unidos para já nos 3 primeiros jogos no Brasil não ter nenhuma derrota ainda? Obrigado. Olha, a torcida do Fluminense que me perdoou, eu não, é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo, porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Vou voltar a repetir, o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste. Independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos, o jogo é o que é, e ver a torcida toda a assobiar, e estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto
muitas vezes no futebol é que toda a gente tem a memória curta. Tão curta, que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Porque é difícil, vocês não sabem a intensidade que é disputar um campeonato do mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e que uma boa parte de vocês começou a criticar. Vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, agora vamos ganhar de toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Eu ouvi comentadores de renome a dizer isto, pior Chelsea da história. E deixa-me triste, sinceramente, porque não somos perfeitos, temos muita coisa a melhorar. Como vocês ouviram dizer, treinadores, como treinador do Chelsea, como treinador do City, como treinador do Paris Saint-Germain, que não sabiam que efeito ia ter esta competição em dezembro ou novembro, em função daquilo que foi o desgaste que eles tiveram. Agora imaginem as equipas brasileiras. Nós ganhamos, mas também podemos ter perdido. Eu não sei, um dos teus colegas, mesmo no Mundial, fez-me essa pergunta. Disse, eu não sei, não sou mágico. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Agora, deixa-me triste, sinceramente, deixa-me triste, porque infelizmente o futebol tem memória curta e vocês fazem questão de não lembrar aquilo que se faz, e isso ainda mais triste me deixa. Boa noite, Abel. Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. No domingo aqui no Fla-Flu, o Renato falou sobre uma desvantagem que os clubes que foram para a Copa do Mundo de Clubes teriam em relação ao aspecto físico e também de treinamento, já que outros clubes que ficaram aqui tiveram quase que uma pré-temporada, né? Eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso, você concorda com ele e também seu pensamento sobre essa questão. Assim, vocês sabem, eu vou repetir um pouquinho do que disse aqui. São jogos extremamente intensos, são finais, tu entras como... Nós tivemos 2, eles tiveram 3, né? Porque eles foram ainda uma mais à frente do que o Palmeiras. Não ganharam só o prestígio, mas ganharam também muito dinheiro. Isso tem uma intensidade mental absurda. Absurda. E mais, isso não esqueçam disso, perdeu o seu melhor jogador. Isto não é jogar, isto não é, troca jogador, sai este, entra o outro e agora a equipa continua a jogar igual. Isto é só para quem não percebe mesmo nada de futebol. Eu não estou aqui, é o que é a realidade. E acredito sinceramente que o Fluminense possa estar a pagar um pouquinho daquilo que foi a Copa do Mundo, e tem outra. É que na Copa do Mundo tinha 3 dias para recuperar os jogadores, aqui não tem. É outra vergonha que ninguém fala. Sabem, falei eu, todos os treinadores que lá estavam falaram porque é que os clubes brasileiros na Copa do Mundo conseguiram ter um bom desempenho. Porque tinham tempo para recuperar, tinham gramados bons. Primeira vez que eu jogo aqui no Maracanã com o gramado mais meia boca. Não digo bom, meia boca. É outra coisa que vocês também não querem saber, se os gramados estão bons ou não. Desde que a bola role, não é igual. Não é? Vocês viram o treinador do Paris Saint-Germain a criticar o campo do... Acho que foi o MetLife, a dizer que parecia coelhos. Eu disse, se viesses aqui ao Brasil ias ver cangurus, não era coelhos. É cangurus em todo lado, não era coelhos. E portanto, é isto, eu não estou aqui a defender ninguém, só vos estou a dizer a minha opinião em função daquilo que é o tempo de descanso dos jogadores. Hoje nós tivemos mais uma lesão, o Renato também teve um zagueiro que saiu lesionado, o Piquerez ficou lesionado, e é isto que acontece com jogos de 2 em 2 dias. Afunila-se o calendário, joga, e depois sabem o que é que eu tenho que fazer? É rezar para os meus melhores jogadores não se lesionarem. Já bastou os que nós já vendemos, já basta estes que têm que entrar agora numa dinâmica nova. O Sousa chegou há uma semana. Isto não é assim. Mete aí que ele joga. Isto não é mete aí que ele joga. Isto não é assim, isto tem tempo. Mas isso é uma coisa que eu tenho falado desde o dia que cheguei em relação ao calendário, ao desgaste. Daqui a 2 dias estamos a jogar outra vez. E isto depois também tens um bocadinho de sorte. Que jogadores é que se lesionam, em que momento é que se lesionam, mas não interessa, o que interessa é ganhar. Se não ganhares a seguir, ninguém vai querer saber se jogaste com a tua defesa completa ou não, se jogaste, ninguém quer saber de nada, é resultado. E à semana
Não ganhou, quem é que não ganhou? Pumba, vamos descascar neste treinador, neste jogador e nesta equipa. E para a semana seguinte vão dizer que nós somos os melhores só porque fizemos um jogo e ganhamos, e somos exatamente os mesmos. É isto que eu disse ao Roque. Agora vão dizer que tu és espetacular, o treinador, o Abel é mágico. Zero. Mas a escolha é de quem está desse lado e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Abel, Duarte da Band News e do Record de Portugal, queria te fazer uma pergunta em relação principalmente à saída, você falou da saída dos jogadores. Ou seja, você perdeu 2 jogadores que na teoria eram titulares da tua equipe, o Estevão e o Richard Rios. Mesmo assim, a dinâmica do teu time não muda. Você falou até o Sousa entrou há menos de uma semana aí na equipe. A gente nota que a dinâmica, isso é uma equipe bem treinada. Os jogadores já sabem exatamente aquilo que tem que fazer dentro do campo. Tenho uns amigos teus que dizem que o treinador... Tenho amigos teus que dizem que o treinador do Palmeiras não percebe nada, é fraco, faz sempre a mesma coisa. Mas enfim, como são só opiniões, tu tens a tua, os outros têm a deles. E às vezes fazem de propósito até porque convém, porque alguém manda. Olha, eu não vou alterar aquilo que eu disse a seguir ao jogo do Mirassol. Temos uma equipa jovem, temos uma equipa de presente, temos uma equipa de futuro, temos muita margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, vamos perder, vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter para muitas vezes tapar os ouvidos e os olhos a críticas que são mais do que críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. A liberdade acaba quando nós começamos a tocar na do outro, e aqui muitas vezes não é aqui, estamos num momento no mundo em que não há filtros, mas como te disse, temos que continuar neste foco, trabalho, ajudar os nossos jogadores a crescer, temos uma equipa com presente e com futuro, e vamos continuar nesta luta insana, com jogos atrás de jogos, viajar de dia e de noite, jogar seja a que horas for, seja contra quem for, e se não ganhar, nem corrermos, nem jogarmos bem, ninguém vai dizer que é calendário congestionado, são gramados fracos, é equipas com jogadores lesionados, é equipas a vender os seus melhores jogadores. Ninguém quer saber disso. Querem é que os seus clubes ganhem, seja de que jeito for, e não é assim. Competimos todos pelo mesmo, mas só um vai ganhar. E o que ganha é mágico e todos os outros são fracos. Eu ainda gostava de saber aqui no Brasil o que é jogar bem futebol. Ainda não consegui. O que é jogar bem futebol? Está bem? E o próximo compromisso do Palmeiras será neste sábado, às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Allianz Parque, contra o Grêmio. Nesta partida, a comissão técnica palmeirense ainda aguarda um parecer do departamento médico do Verdão com relação ao lateral esquerdo Piquerez, que foi desfalque de última hora neste duelo contra o Fluminense por causa de um trauma no ombro. No entanto, a expectativa é que o uruguaio tenha condições de jogo já para o final de semana, mas é claro que o Palmeiras dará preferência para ter o Piquerez 100% na próxima semana, quarta-feira, o duelo de ida da Copa do Brasil contra o Corinthians na Neoquímica Arena. No entanto, se já tiver uma liberação médica e 100% do Piquerez, aí sim ele pega a equipe do Grêmio no Allianz Parque. O Verdão, que teve o meia Alain sendo expulso nessa partida contra o Fluminense, e ele será desfalque no final de semana. E outra dúvida para o técnico Abel Ferreira está relacionada a Felipe Anderson, que sentiu um problema na perna esquerda ainda no primeiro tempo e foi substituído por Ramon Sousa, que deu assistência para o gol do Maurício. Então, se o Felipe Anderson tiver alguma lesão diagnosticada, a tendência é que o paraguaio Sousa seja titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, exatamente no final de semana contra o time do Grêmio. Valeu, Soler. Tá aí o Gustavo Soler e o trabalho da reportagem Bandeirantes depois dessa grande vitória do Palmeiras sobre o Fluminense
por 2-1. E com o trabalho do Gustavo Soler, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que volta hoje, hein? Hoje com o João Paulo Capelanes, depois do jogaço Juventude e São Paulo, que vão se enfrentar no Alfredo Jaconi, 7h30 da noite, transmissão Bandeirantes do Rogério Assis. Você vai ter tudo desse jogo do Tricolor aqui na Bandeirantes. E o apito final, comandado pelo João Paulo Capelanes nesta quinta-feira. Desejo a todos vocês uma excelente quinta, um ótimo dia para quem está trabalhando, um bom trabalho. Para quem está no descanso, um bom descanso. Que seja uma quinta-feira aí muito produtiva para todos vocês, produtiva, abençoada e que vocês possam ter um dia muito especial. A produção do apito final da Nina Gagliotti, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Excelente quinta-feira a todos. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Sua entrada na ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio, seguindo a África do Sul. Um passo diplomático sem precedentes que se soma ao clamor global por responsabilização. Enquanto isso, a ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia de Israel divulgou um vídeo feito por inteligência artificial retratando Gaza como uma Riviera do Oriente Médio. Uma ideia inicialmente levantada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e fortemente criticada, inclusive por aliados, como a Europa. A Confederação Israelita do Brasil criticou a decisão do governo brasileiro de ingressar na ação aberta pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça. Em nota, a CONIB diz que o rompimento da longa amizade e parceria do Brasil com Israel é uma medida equivocada. O presidente da França, Emmanuel Macron, e a esposa Brigitte entraram com um processo por difamação nesta quarta-feira contra uma influenciadora americana de direita que alegou que a esposa do presidente é um homem. Em uma declaração divulgada por seu advogado, o casal disse que decidiu entrar na Justiça dos Estados Unidos após a influenciadora Candace Owens ignorar repetidamente os pedidos para retratar declarações falsas e difamatórias feitas numa série chamada Becoming Brigitte, tornando-se Brigitte, que foi veiculada no YouTube e também em podcast. O processo acusa Owens de fazer uma campanha global de humilhação recheada de mentiras, incluindo a alegação de que a primeira-dama da França nasceu homem. Segundo a agência de notícias AFP, Brigitte Macron também recorreu à justiça na França para combater as alegações de que teria nascido homem. Um acidente aéreo foi gravado por uma câmera de segurança em uma rodovia na Itália. Olha só que cena impressionante. Um ultraleve caiu quase na posição vertical. 2 carros não conseguiram frear e passaram pelo local em meio às chamas. Olha só, atravessaram aquela parede de fogo. Os motoristas, felizmente, não ficaram feridos.
mas morreram no acidente os 2 ocupantes da aeronave, os 2 ocupantes do ultraleve, que eram um homem de 75 anos e a mulher dele de 60. Países na Europa sofrem com a queda na população. Na Itália, já tem prefeito prevendo que sua cidade vai acabar. Um país que perdeu quase 2 milhões de moradores na última década. Uma taxa de natalidade que despenca há 16 anos seguidos. Bebês que não nascem, jovens que vão embora e uma população envelhecida. É o triângulo de motivos que fazem a Itália viver uma crise demográfica. Longe da capital, no norte do país, o desafio é ainda maior. Para o prefeito de Fregona, que fica perto de Veneza, já bateu o desespero. Ele diz que se nada mudar, a cidade vai morrer. A escola primária da cidade corre o risco de fechar as portas por falta de alunos. Tem só 4 crianças no primeiro ano. Segundo estimativa da ONU, a população da Itália cairá em cerca de 5 milhões nos próximos 25 anos. Os italianos também estão envelhecendo, aumentando a pressão sobre a economia. E este é um problema que também atinge outros países da Europa. Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal também perderam população nos últimos anos.